Alô? Fala, Rosângela. Alô? Tô pronto, galera. Com a minha camisa do Naruto aqui. Eu preciso terminar meu café e escovar os dentes ainda. Pera aí. Tô aprontando aqui a stream. Enquanto isso. Tá certo isso? Estava. Perfeito. Tem uma musiquinha aqui tocando? Não tô ouvindo, mas acho que tem. Maravilha. Fala rato, fala William, fala risadinha, fala Lei, fala esqueleto, fala o Kaká, fala Jonathan. E belezinha? Suave com todo mundo aí? Tranquilo, bora pegar o café. Tô aqui com o cafezinho. Preciso ir lá escovar os dentes depois. Cara de quem acordou agora? Mano, não é possível ter essa cara, velho. Eu não acordei cedo hoje. Acordei... Foi 10h30? Foi 10h30, eu acho que eu acordei. Mas, pô, se eu ainda tô com cara de sono é porque... Tô velho, mano. Tô com cara de quem não acorda mais, velho. Eu não, sinceramente, não aguento mais ver vídeos de Diablo no seu canal, velho. Foda, hein, velho. Tá acabado, velho. Tô fudido. É. 2.500 horas sem jogar o jogo. Forte. Fortíssimo. Falando em forte, né? E essa arte, velho? Como é que essa arte é feita, será, velho? Uma arte hiperrealista, ao mesmo tempo não é realista. Isso aqui será que é produzido com um modelo 3D e depois uns retoques por cima? Uau! Pera aí, eu tô ajeitando umas tranqueiras aqui. Não sei, espero ter ajudado. Inteligência artificial. Filmaram um demônio de verdade. Meteram no chat GPT. Imagina ser 3D. Será? Eu acho que é só pela perfeição de quão parecido isso aqui tá com esse lado aqui. Ih, eles vão colocar um trailer aí provavelmente, né? É. Ou não foi o gigachad do cara, pera aí que eu esqueci de ligar o programa aqui, pera aí. O áudio tá bom, galera? Tá justo, né? Tá justo, né? Player choice is infused into everything, from how you look, the skills you use, the loot you equip, your path through the non-linear story, to how and when you choose to explore the shared open world. We want players to play their own way and have their own choice of how they're going to build their character. Between all of our different systems, you can really create a custom character in ways that was not available in previous Diablo titles. Deixa eu lá. When you log into Diablo 4, the first thing you're gonna have to do is create your character. And those familiar with Diablo are gonna be very familiar with the screen with all the classes sitting around the campfire. In Diablo 4, we got 5 classes. The Barbarian is your fantasy of a fierce warrior fighter. The Barbarian is the weapon master of Diablo 4, being able to pick up any weapon, jump into the fray, and do really badass stuff with it. They're very strong, they're very physical, they can take different weapons for different situations and use them to their maximum effect. The Sorcerer is really your elemental mage. You have fire, ice, lightning. You can either focus on one or you can kind of be a jack of all trades mage and use abilities from all three.
They're a little more fragile than other classes, tend to be more ranged. The rogue, unlike the barbarian, they are a little bit more clever. They're very fast. They have the ability to imbue their weapons with different elemental energies, and they can modify them to do different things. The rogue has two different types of play styles. You have the ranged crossbow type gameplay, or you have the in-your-face daggers, poisons. You can lead the enemies into traps that have huge effects, more stealthy type gameplay. The druid is really this shapeshifter. When you cast certain skills, you change your form, what you look like and what you can do. They can turn into werebears or werewolves. If I cast a werewolf skill, I turn into a werewolf and I do werewolf things. If I cast like pulverize, for example, which is a werebear skill, I turn into a werebear, I slam the ground really hard. Fits the fantasy, it's pretty cool. They can also become masters of nature magic with earth and storm magic. Last but not least, we got the Necromancer. They raise armies of the dead. They have different types of minions. You've got your skeletal warriors, your skeletal mages, and then your golem. You have blood magic or bone magic that you can also take advantage of and tackle combat that way. If you've played a previous Diablo game and you enjoyed a certain play style, you can actually bring that into Diablo 4, or just try something completely new. No matter which class you play, there's going to be multiple different avenues and fantasies that you can chase. You can customize your character in ways you've never been able to before, with near-endless character creation and transmog options. In previous Diablo games, you had to be attached to certain archetypes and look a certain way. And in Diablo 4, it's really up to you how you want your character to look. You'll be able to choose from different facial structures from people all over the world. No matter where you are, you'll be able to say, hey, I can actually make someone that looks like me or looks like someone from my part of the world, which we're really proud of. You can pick a hairstyle for your character, and every class actually has a specific hairstyle that no other class can use. You can pick your eye color. We have some really fun ones. We have eye glowing, we have a bloodshot type eye, and then you can actually pick a marking, which is a tattoo or a design that covers your entire character, and there are dozens of those. Transmog is the idea that you can take a piece of gear and change the appearance of it to look like a different piece of gear. As far as aesthetics, the sky's the limit. However you can think of making your character, you can make it that way. Everybody's going to look completely different in Diablo 4. Amanhã eu corto. One of our pillars for class design in Diablo 4 is this idea that we want players to play the way that they want to. When you first start the game, we introduce you to the idea of the skill tree. As you level up, you get access to these different skills or passives or upgrades to make your character more powerful. Each category has a few different skills that are all similar. They're either all defensive or all offensive, all ice, or all fire. You can either focus on a very specific section, or you can pick and choose. The first skill point when you unlock a new skill is going to give you access Já to that disseram várias After vezes that, que you can put todas as additional classes vão ser things equilibradas into any teoricamente. skill you have, and Pelo it's gonna menos make it better, mais no whether late it game. increases the radius or adds some new effect, Criador or de reduces conteúdo the jogou o cooldown in late some game e special falou way. que Druida foi a classe mais divertida que ele Very jogou. different direction, even if two characters actually A started questão é que o começo do Druida parece capenga, velho. É só o começo. Depois vai embora, né, teoricamente. Nesse beta teste a gente vai poder testar um novo patch e ver como ele tá, velho. Mas provavelmente ele vai estar tão ruim quanto o outro, velho. Porque ele não tem um sistema de classe dele, então o começo do jogo do Druida é uma merda mesmo. O volume tá bom, galera? We also have more powerful nodes. We have rare nodes that have different effects where they can totally modify a skill to do something additional or different, or they can even make new connections between skills so that players can have new ways to play their character. Legendary nodes are equivalent to legendary powers, where they have more powerful effects that can change the builds and ways that characters play. You can start planning this long journey of, okay, I want to hit this node, and then I want to hit this node, and I'm going to apply this board, and I'm going to start from this side, and really just get into a super complex, very specific build for your character. Legendary items are really rare and powerful items that you're going to find as you adventure through the world of Sanctuary. We have quite a few different categories of legendaries and how they do that. Some of them will actually change your skill or enhance it in some way. Frozen Orb, for example, it might say, hey, every single time you use your Frozen Orb, it applies a new effect. And then I can actually take advantage of that new effect that it has. Even if the item itself is maybe not as good as the one you have, you can still extract that power from it, take advantage of it, and use it for your build. One thing that our players can look forward to is that a lot of our classic, really rare, and most powerful items from previous titles are going to be returning as uniques in Diablo 4. Unique items are very similar to legendaries, but they're unique, which means if that ability is actually on a chess piece, it's always going to be on that chess piece because it's more powerful than a regular legendary effect.
Crafting is a big part of Diablo 4. We have all kinds of different ways that you can upgrade and interact with NPCs to make your gear better. You can increase the item level Hoje, na live, para saber o que vem no passo de batalha, vamos ver o que eles vão revelar pra gente, velho. Eu tô com receio, velho. Ou eles podem revelar merda nenhuma, ou eles podem revelar coisas que muita gente, incluindo eu, vai falar muito mal. Because we have all of these different ways to make your own character, there's a lot more possibility compared to previous titles. Ontem, do nada, um comentário avulso chegou no meu canal. De madrugada isso ainda, deixou eu na noia. Cadê? Deixa eu ver se eu mostro pra você. Aqui. Vazou um monte... Mano, isso ontem de madrugada isso aqui. Vazou um monte de coisa. Mais espaço de inventário, baú lendário com drop de item, reset skill, pay to win vai comer solto. De onde ele tirou isso? Não sei. Não sei, mas eu fiquei na noia já. Meu Deus, não é possível. Será? Será? Não. Não. Impossível. Impossível. Oh, começou. Oh, pera aí, risadinho. Não vou poder responder agora, não. Nossa, tá baixo. Tá mega baixo, velho. Eu não tô ouvindo. Pera aí. Deixa eu ver se aqui tá melhor. Meu Deus, a Twitch tá ainda pior, velho. Pera aí. Deixa eu tentar usar hack aqui, volume. Vocês vão conseguir ouvir, pelo menos. Cadê? Ganho. Actually, I was in Chicago like a couple of weeks ago. Now I've just lost all track of time. But we, you know. Assim deve tá bom pra vocês, né? Deve tá meio estourado, mas é como vocês conseguem ouvir. I've lost all track of time. 3 weeks till early. Nossa, tá muito baixo. 22 days. Oh, look, we have a wonderful countdown. Tá ok assim? 4 hours, 15 minutes, 42 seconds. Exactly, until the early access actually starts. So if you actually have early access with a deluxe version or ultimate version of Diablo 4, you will be able to play here in a little over 3 weeks, which is pretty insane to think about. It's wild to imagine having worked in this game for so long. Esse cara parece mó magro, mas ele é mó gordinho, velho. Isso aqui vai ser eu em 10 anos, velho. As pernas grossas, gordas. But you know what we could do before launch to play Diablo 4? Nem me tiro, barriguinha. Play server slam. Hey, there you go. No, well, I was like, I wasn't sure if you were gonna like throw it to me a little bit more or something like that. But... Só fazer uma propagandinha. Server Slam nesse final de semana. Dia das Mães, let's go. Não vejo suas mães, joguem Diablo. So yeah, we actually do have our Diablo 4 Server Slam. It starts on May 12th. It goes through the 14th. It's another opportunity to play Diablo 4 before the launch of the game, which is great, and it helps us a ton. So make sure to jump in this weekend. There's a lot to do. You can actually start the early download here after this stream at noon. Ó, já poder fazer o download já do jogo depois da stream. And players can download on Battle.net, on Xbox and PlayStation. If you already have the beta client from the prior betas that we had beforehand, those will actually just start auto-updating, and if you got rid of them, or if you want to jump in for Server Slam for the first time ever, you will have the ability to do so by downloading at noon. But it is a fresh start. So even if you have the beta client from last time and it updates, all new characters, you're starting from level 1. Tá, o Beta Slam, personagens tudo do zero. Tem uma novidade aqui. Vai ter Subatom de novo? Seria meio loucura eu fazer Subatom de novo, velho. Ainda mais que vai ter menos coisas pra fazer agora. We changed some of the dungeon flows as you're going through the maps. We have a lot more smiley faces and fewer frowny faces as you progress on through. We've done some balance updates for classes to kind of like adjust based on like daily size, really like how players were actually Nossa, playing. o resto vai estar mó alto, velho. João Cower, valeu pelo seu ser bem-vindo. Which is really exciting. We made some adjustments to like the drop rates. Now they're more reflective of the actual base game experience when we're launching in the near future. So during the last beta, we had like an accelerated drop rate for legendary items. Now you're going to get a sense of like what's going to really feel like in those early levels of Diablo 4.
try to like, fight and try to find those legendary items. Right. So actually, Server Slam will actually prove to be a little bit more challenging because the level cap is lower. It's not 25, it's 20. So you max out at 20, so you have essentially 5 less. A única coisa da hora que vai ter fazendo esse Server Slam é tentar matar a chave no level 20, velho. Vai ser meio fodido. So, we have this notion of getting to level 20 to get your wolf pack, and also to try to take on a Shava. But like a Shava is going to be more challenging than last time because of that 5 less skill points and not as many legendaries. So that's going to be really interesting to see if people can get to level 20 and beat a Shava. But it's a more accurate representation. It's sort of like people talked about how does it actually feel to go from 1 to 20, and this is actually, essentially the path we're pretty close to. Esse cara sempre tem olhar de morto, esse cara, velho. Even the new font. We didn't talk about the new font. That's true. We definitely have also updated the font. So there's a lot. What we're really trying to say is there's a lot to look forward to as far as Server Slam. Novo patch no Server Slam. Please come check it out. It really is going to help us for launch to make sure that we get as many players as we can, stressing out the servers and making sure that we have propaganda, blah blah blah. So we're in a really great spot. So Kagan, what class are you playing in Slam? I only ever play Rogue. I hate to be You that only person. ever play Rogue? I only play Rogue. I really like high mobility classes. So like, I want to zip around. Ela só joga de ladinho, bem ladina. So I got my druid up to 25 last time, and I got a barbarian up to 25 last time. I'm looking forward to jumping, I think, into a necro this time. Oh, and I got my sorceress up to 25 last time as well. Nice. But necro this time. I wanted to hit all 5. I didn't have time to get all 5 this time. But this round, I want to try to get my my necro up. And Adam? Ooh, I don't know. I'd probably say Necromancer this time. Yeah, I did Druid and Rogue last time. E sofreu. And, I haven't played Necromancer since way back. Nunca mais quer jogar de druida depois. Yes, we have played the game before, other people. What? You have access to Diablo 4 where other people don't? Amazing, yeah. Eles aumentaram. Probably Eles aumentaram. I think I'm gonna go Druid just because I'm gonna necro so hard in the main game that I don't Tá bom assim? Acho que tá bom, né? Eles aumentaram o volume de repente. Saying necro is a verb, it sounds like you're talking like a thread in form somewhere. That's how you necro. Tá bom assim, né? God, It's all so about true. corpse explosion. We hear Rod talk about Necromancer all the time here. It's not my fault that it's the best class. I didn't design the game. You All did. the time. It's my fault that necro is the best class. Listen, folks, we're playing Barbarian at launch. Okay? That's the truth. Okay? No, like all the classes are super fun. They all have like interesting and different overpowered mechanics. That's just the way that we want to kind of go about class generation throughout. Todas as classes são divertidas, todas as classes têm coisas just a overpowered. reminder, like I said beforehand, because we have Server Slam this weekend, and then we're a little over 3 weeks from early access. The deluxe and ultimate versions are available for pre-order for those to get early 22 dias pra jogar quem paga mais. 5 days, a little bit early, like. Caralho, mano, quanto tá propaganda, mano. Puta que o pariu, velho. Still 4 days. Cadê as novidades? I mean, it's like ish. If you get in a plane, though, And You're gonna and fly you might get an extra couple. Thank you. Arriba, valeu pelo show! Anyways, we do have a QR code up here, so you guys can actually go straight to the battle net. Obrigado aí I'll actually show you the update. pela ajuda na... And one of the questions we get Pagar os around boletos. that is like, because we have cross-play and cross-progression, Boa obviously tarde, you play primo. console, Mais Boa. mês ajudando a pagar a conta de luz menor que 3. Live inteira é um ad? Carries over no matter where you are, but that's also true for Será que eles vão meter produto à venda aí também no final? As an example, if you were to play Server Slam on Xbox as an example, or PlayStation, and you earn the rewards for the Beta Wolf Pack or the Cry of Ashava, like that stuff will carry over when you switch platforms. Same thing for the stuff when you buy the Ultimate Edition, that stuff will carry over to other platforms. And so, when people are like, oh, I want to buy 2 versions, I'm going to buy the console version and a PC version, you can buy the Ultimate in one and the Basic in another and share those rewards. Yeah, the only caveat though is that early access from the Ultimate version or the Deluxe version stays on the platform that you actually purchase. Yeah. So if you are wanting to play early Eles access, estão discutindo para os jogadores que querem comprar 2 versões para poder jogar no PC e no console. Estão discutindo nuances assim, ó, se você vai comprar duas cópias do jogo para jogar no console e no PC, primeiro que você logar o Early Access vai ser a conta premium que você pagou.
But we do have a lot to talk about today. I think one of the biggest things that we've been hearing from the community is the discussion around seasons and how they will work. Temporadas. Wait, that's what we're here to talk about? Yeah, exactly. I'm hoping you remember why we're here. I don't read any of this. I don't read that, man. But as we all know, like seasons are a big part of Diablo itself. You know, we have seasons in Diablo 2, seasons in Diablo 3. Season 4 on May 4th for Diablo 2 Resurrected. And we're still season 28 on Diablo 3. Yes. So rocking that out. So yeah, exciting. Yeah, so but seasons with Diablo 4 has been a big question because a lot of people want to know how it kind of works and like the structure of it and so forth. And thankfully, we have Joe and Kagan here to help us and talk about that. Oh, I guess Rod too. No, I'm just here to interrupt their flow and annoy them. That's my job. But Joe, how do seasons in Diablo 4 work? Adam Fletcher, thank you so much for asking me. I'd love to talk about this for a bit. So let's talk about seasons. All right, so we're gonna have a helpful infographic to show you in just a second, but let me talk to you about seasons in general rule. You know, as we're thinking about Diablo 4 and the launch product of the game, we are trying to make sure that we've got a really great experience that players are going to be able to enjoy for their first, character playthrough of the campaign and have an excellent experience. Seasonal content, our post-launch content, is going to be arriving shortly after the launch of the base game. Mid to late July. Mid to late July, actually. That's good. Yeah. We haven't talked about that yet, but absolutely, it is mid to late July. You've heard it from Rod first. So that's the goal. We want to make sure that you've got enough time to play through your first character and really enjoy the campaign at your own pace and kind of explore potentially different classes as you go. So when we're thinking about seasons in Diablo 4, we start off with thinking about a theme, the seasonal content of that season. So we're going to have 4 seasons a year, 1 per quarter, and each of these are going to have a really strong theme associated with them. And this theme is going to basically inform the things we want to do with all the content within the season, with things that might be appearing in the battle pass, things in the seasonal quest line, things associated with like the new gameplay mechanics we'll be adding as part of that season. We really want to make sure these things feel like they're connected in one coherent experience for players when they log in and they play during the season. Right. Yeah. And so as part of that season, then to carry that theme forward, you're going to want to obviously have some sort of context. Conteúdo de temporada. That's absolutely right. So that leads us to. Eles vão falar 6 tópicos diferentes. So one of the questions I see get asked either like online or occasionally we'll see in like various chat channels is just that like how are we thinking about story as a with regards to like the live service and how are we extending the story of Diablo 4? And there's kind of like 2 approaches to the way that we're looking at things. With regards to seasons, we're not going to be using this as an opportunity to expand upon the campaign story of Diablo 4. Right. The campaign story of Diablo 4, Além do texto ali na frente, the events of the Wanderer, those events are really going to be told over the course of our expansions, our post-launch expansions. We're not talking specifically about today. But that's really where the high-level narrative of Diablo 4 will continue to unfold. But that leaves our hand open to do really interesting things in seasons. So if a season is supposed to have like a theme with a gameplay mechanic and other things associated with it, it allows us to have like one really engaging seasonal quest line that manages to deliver on like a self-contained story that's going to guide the player through like again the mechanics and the themes of that season. So like these are still like really big events that are happening in the world of Sanctuary, where the player is going to be able to like step in the role of the Wanderer and like kind of go and help people and like and explore interesting mechanics. Right. So you're not bound. The ideas around the season are not bound by the campaign. You're basically creating quest lines in the open world that can be completely different and completely it's not constrained to it has to be about the narration of the story. It can be about anything that's sort of interesting you want to play into in the open world, right? Absolutely. So if, for example, we have a season theme for the first season, which, again, we will not be discussing today, folks. We're going to save season 1 to talk about a little bit later on. Yeah, we plan on talking about season 1 after launch. That's right. But let's say, for sake of argument, that the first season was, the theme was about zombies. Which it is not. No, this is a false premise. Okay, let's just say, for sake of argument, that it was about zombies as the theme. That means that like things would be showing up in the battle pass might be related to some like zombie stuff. The season quest line might be about like rising of zombies throughout Sanctuary. Like that, we try to make sure these things all feel connected. So season quest line is going to introduce new characters, like great voice acting, memorable quests and experiences will guide the player through the season. And that's the way that we're looking at things. And so then that also then. I feel like I'm doing your job, actually. Am I doing your job? I apologize. No, you're doing great. Oh, thanks. You're doing amazing.
Thank you for the daily affirmation. I'm just gonna leave $20 later. Sorry, I'm just curious. I think like when you think about the theme, that obviously goes beyond story construct, but also goes into the mechanics, like how you think about gameplay. Yes. Absolutely, and that brings us to the next major thing I want to discuss, which is fresh gameplay. This is what I would. This is the great. Yes. So fresh gameplay. So with every new season, obviously we'll be introducing new story content, which I already described, and then we want to introduce new mechanics and gameplay for players to engage with over the course of that season. So this comes down to things like just new power for players to earn, or ways to experience the growth of their character. Things are going to modify and change the way they're going to want to approach building their character every season. This goes beyond meta changes or like balance and tuning and things like that. It really comes down to like just wholesale like new features and things that are going to be available for the duration of that season for players to experience. And then at the termination of the season, when the season is over, these sorts of features are going to be retired to be considered for again in the future if we like them or not. But for now, we want to make sure that we're kind of maintaining a certain level of parity across the game. We're not kind of creating layers of like cruft and distraction from the core Diablo experience, which we already feel is doing very well. So yeah, we're really excited to talk about those a little bit more in the future, but you can expect like exciting new features and gameplay to engage with between new monsters and mechanics, things for players to craft or do, change their gear, or just change their skills. So we're really excited about Perfeito. Ótimo. And then when you think about seasonal stuff, we talked about, when you look at, say, Diablo 3 has the chapters Essa mulher aí to get tá meio gift and those sorts of things. perdida, So né? there's a sense of progression through a season, and we've obviously talked about the Battle Pass and how the Battle Pass will be in our previous blog around this stuff as well, but it's good to clarify again. So when you think about not just like, okay, I have a seasonal narrative, I have a seasonal mechanic or gameplay hook now, but how do I think about progression within a season? Sure. So, great question. So, when we're thinking about seasons, we want to make sure we are creating new opportunities for long-term progression. The first version of that we want to talk about really is the season journey, which does make a return from Diablo 3. So, inside the season journey, the player is going to have an opportunity to complete a number of different objectives that are tied to mechanics, story goals, or other things that are happening during the course of the season. I think we might actually have an image for the season journey we can maybe pull up as well. That might help me explain some parts of this. I think we hid the zombie stuff though, so there's no zombie. There's no zombie stuff in this. Yes. So yes, please note the top secret labels for this because we realize there's no image we can show that doesn't start to give away some of the things we're doing in season 1. Too bad. You're gonna be able to talk more. We'll talk more about that a little bit later on. But here in the season journey, larger favor dropping. Objectives, as I already called out, objectives are separated into chapters. One of the big changes that we made as part of the season journey is we've ensured that now players don't need to actually complete every one of the objectives within a chapter in order to advance. They can choose to go back and still complete. So if I go ahead. Yeah, it's pretty different than if you're a player of Diablo 3 and you're going through season journey. If you remember, like going through each chapter required you to finish every single little bit of it before you could progress to another chapter. So this one obviously a little different in how you kind of approach it because you don't have to do every single thing. You can actually complete it beforehand by doing most of the objectives and kind of choosing specifically. Yeah, like if I'm not a PvP player, I don't have to do the PvP objective to progress through the game. Entendi, That's da correct. If hora. you had an objective that would send you to like the Fields of Hatred, you wouldn't have to go there to complete that one. You could do the other objectives associated with the season. Interessante. Got it. So when you're going through and you're kind of completing the season journey, you're going to earn rewards for completing the objectives, and you'll also earn some big rewards at the end of each chapter, where you're going to get like packs of like crafting materials and items, and you can also unlock actual legendary aspects that go into your Codex of Power. Oh, nice. So not just earn through dungeons, you can earn through the a journey. different set of aspects, in fact, be available through the Codex of Power in this way. And some of the new legendary powers we add in every season will also be made available through this method. So you'll still be able to find them as item drops, of course, but you can start be able to experiment and play with them pretty early on through these drops. And then the last thing I think is worth talking about here is every time you complete one of these objectives, you're going to also be earning favor, which is a kind of an experience system that is used by the Battle Pass. But with that, otherwise, you get like little drops from completing the objectives, and big drops of that also from completing the chapters. But when it comes to long-term progression in the Battle Pass, like, Kate, would you mind maybe walking us through some of how the Battle Pass works? Yeah, absolutely. So I know there's been a lot of questions about the Battle Pass, so let's talk through it today. This is the Seasons tab, and this is going to be, the hub for all things seasons. Under that top secret label, you can see the season journey. And then at the bottom here, you can see the actual Battle Pass. Que é Ashes? And what you're seeing is a mix of the free tiers and the premium tiers of the Battle Pass. The way that you progress the Battle Pass is, like Joe mentioned, with
by earning favor. And there's two sources of it. You get it from the season journey, like Joe mentioned, but you also get it from leveling up and playing any seasonal character. Você tem que jogar personagens de temporada. Battle Pass. There's the free track, which, like the name implies, you don't have to pay for. Everybody has access to that. The premium track, which is roughly $10 US, depending on where you are in the world. And then there's the accelerated track, which is just like the premium track, but it has includes 20 tier skips. It's folks who might have gotten a late start and a special cosmetic, and that one is roughly $25 USD, depending on where you are in the world. But let's talk a little bit more about the free and premium tracks. So the free track has 27 total tiers, and what you're primarily getting from the free track are what's called smoldering ashes. And the smoldering ashes are going to be like the currency that you use to unlock seasonal blessings. So the seasonal blessings are different buffs you can get that will help accelerate your progress through the season. So you can see, for example, here, plus 3% to XP earned. That's going to help players, level up again, level up multiple characters. And all of these are really just meant to help players through that seasonal progression, through that seasonal journey. It's important to note, though, Meu Deus, é pay to win. There is a secondary level requirement on every free tier of the Battle Pass that contains smoldering ashes. So, for example, if you were level 1 and you bought a bunch of tier skips and hadn't played yet, you wouldn't be able to access the smoldering ashes and spend them until you had actually leveled up a character and met those level requirements. To, prevent folks from buying a ton of tier skips and keep everybody on a level playing ground. So that is. I had a question about that actually. So. There are no smoldering ashes available in the premium track of the Battle Pass. Ele explica that isso. Is absolutely correct. It is. Perfeito. Que parece que não é pay to win. Gameplay are only in the free track. Todo free tech, você ganha pó, esse pó você melhora seu personagem. Então não é pay to win, certo? Errado, porque vai ter os passes que você compra level. Então você começa com pó e começa na vantagem do jogador que não paga. Oh, meu Deus. Right. You may not pay for power in Diablo 4. So yeah, let's talk about next the premium track. So like I mentioned, $10 USD, depending on where you are in the world. And this contains 63 Pay to fast ou pay to win? Vai tomar no cu pay to fast, é pay to win. From the free track, you get the 90 pay to fast. tier. O cara começa fast e você slow. E você tá apostando uma corrida com ele. É uma temporada. 2 full armor sets for every class. Não, tranquilo. É uma corrida e ele começa 10 segundos na sua frente, tranquilo. And there's other stuff in there. There's the seasonal mount. There's the seasonal mount armor, which you can see here on this screen. And then there's just a bunch of fun other little cosmetics like role-playing clothing. For example, sempre falei que é. Pair of white bloomers in there. So there's lots of fun stuff to find in the Battle Pass. No, that's what I wear when I roleplay. Eu não entendi o que é isso. It's a fun idea though. So it's not necessarily big armor or things, but just more other stuff. So if you want to play a particular role, there's options for some of that stuff that you'll find. And you can mix and match all of it. So you can create all kinds of ways to express yourself. What's nice is that you just said there's 90 tiers, and a season is 3 months. Right, so you have quite a lot of time. You have essentially 120 days to do 90 tiers, which seems doable. We want it to be achievable. Yeah, absolutely. Yeah. Okay, great. I want to call it one thing also, that we were looking at that image before, there's that top secret label on the left. Chegou, pega já between. Não é isso, ponto. A link to bring you to some part of the season journey as well. The only reason it says top secret there is because it's got language in there that I do not want anyone is able to read to give away what's happening in season 1. Exactly. Otherwise, people will know about the zombies. Otherwise, people will know about. It's not a zombie season 1. You use the example, Joe. That's on you. Eu perdi, velho. Something, okay? I'll say something. The circus next time, whatever. So, actually, could be kind of cool. Pensava que precisa upar e atingir certos requerimentos do jogo antes de usar os ashes. So yeah, okay, cool. Yeah, it's nice to get a little more information in the Battle Pass, out there. Right, and so. Okay, so we talked about progression. Yeah. We talked about both in the season and Battle Pass. And so now when we think about what the seasons also provide, is obviously we're going to get
we're hearing about balance. We're going to be hearing about, hey, how do we improve people's experience based on what we saw in the previous season? And actually, before we get into that, if I can interject, I'll steal one of your questions from Q&A. Can I do that? Go right ahead. Oh, yeah, all right. So one of the things that comes up, I get a lot on my Twitter feed is around, hey, how do I think about Diablo 3 seasons? There's, and Kagan said it earlier about like your seasonal character. That notion of, do I have to re-roll to get into and experience the season and experience the narrative wrapper, to experience the mechanics, to experience the progression? Basically, do I have to start a new character? Yeah, so Diablo 4 is balanced around the idea of trying to make sure that level up experience from 1 to 100 is really engaging and fun, and very punchy when items drop for you, that your power progression feels a certain way as you play. So you do, as a result of that, we do balance around the idea of playing over the course of a quarter character, right? You can play a lot longer than that if you want, absolutely. Right. We want to make sure it feels really good to play inside that 9-day period. We are going to be having players like re-roll and make new characters with every new season. Que é pay to win. Experience the growth of no Battle Pass, over the course of each of those, você ganha pó que melhora seu personagem. Você ganha mais XP, por exemplo. How dare you? No one has ever o Free tem acesso a isso. Só que você, até o meu entendimento, pelo menos na primeira temporada, você pode comprar level. Você começa com 20 levels acima. Então você vai começar com mais pó e vai começar com mais passivas mais poderosas que o seu adversário. I get so many questions about it. I think it'd be good if we clear. Yeah, sure. So first thing is, when you complete the campaign on any character, whether you're playing in the hardcore mode of the game or the normal mode of the game, no matter what difficulty of the game that you're playing and you beat the campaign on, from that point forward, every character that you make, you're going to have the option to skip the campaign as part of playing that character. So if you play the campaign as part of the this pre-season period before Season 1 begins, and you finish it, when you start playing in Season 1, you can choose to skip the campaign as part of your playthrough, which means you get to experience the new seasonal content right away. Otherwise, you can still choose to play through the campaign in seasons, but you'll need to finish the campaign content before the seasonal content is going to begin for you. So just things to think about as you play. So that's the first thing you get as kind of an account level unlock for your character as you play. Right. The second is when you're playing through the campaign, you're going to reach a point in the story where you're going to unlock your first horsey. And when you get your first horsey... horsies. Horsies. And once you unlock your first horsey, you're then going to have the ability to basically mount up with every one of your characters from that point forward, including characters you might have already rolled at that point. Having unlocked it once, you've got that as an account level achievement effectively for yourself. You'll be able to start future seasons even. I can just start a new character, get my horsey. Level 1 after skipping the campaign or even playing through the campaign in the following season, you're able to just go ahead and mount up right away. My horsey's in my baby. Yeah, your horsey, baby. Yes, the horsey that died is then going to immediately revive and have your play the rest of the way. Zombies. Oh my God! We have showed the video. People know. Okay. Honestly though, if I spoiled that moment, then I do deeply apologize, and we should put spoiler warnings on these things. I think that Kagan brought up zombie horses now is theme specific. I think that leans right into that seasonal theme. Yeah. Pivoting. Yeah, absolutely. 3 weeks before lunch. Yeah, sure. Sound off in the comments if you want zombie season. Let's hear it. Okay, so that's the second thing. You'll have access to your mount that you unlock. And then the last thing is that there's as you're playing through as you probably played as part of like the open betas that we've done, and we'll see again in SummerSlam, you'll find these altars of Lilith throughout the world. Server Slam. What did I say? Server Slam. Completely a slip, everybody. It's nothing to do with SummerSlam. So during the Server Slam, wow, I really did, didn't I? So during the Server Slam, you're going to be finding altars of Lilith throughout the world. And when you collect these, you get two things. One, you're getting renown, which is going to be basically used to get a number of different, rewards for your characters on that realm from that zone. So new skill points, new healing potion charges, things like that. You got a chance to see before. Right. But you also get a permanent stat boost. Right. For all characters on your account. One of the main reasons to go after the altars. Yeah, right. But we don't want you to need to necessarily go after them every single quarter as you go and collect all of these. We think it's really fun, particularly the first time you find all of these things. Right. So once you get that stat boost the first time, that stat boost is going to apply to all other characters in your account from that point forward. Right. Yeah, so you don't have to get those over and over again. And when it comes to renown, you don't need to go get every Altar of Lilith to finish off the renown track in each one of these zones. Sure, it's like the season journey. You don't have to do everything on the renown track to get all the renown. You can do it. Maybe I want to maybe strongholds are my favorite feature, so I can lean into strongholds or whatever. So, but what you're saying is, hey, I played the campaign. I found all these altars of Lilith the first time, and now when we go into a season, they are hidden again.
but I still keep all the buffs I got the first time, all the things that are permanent, like the +2 intelligence, +2. God knows I need +2 intelligence, and +2 strength and what have you. But the idea of going and finding an altar to add more renown to the pool to progress, I can still do that. Like I can still go find them if I want to. Yeah, and you get a little bit of experience for doing it as well. So yeah, they're still kind of fun to stumble across as part of your regular play experience within a season. You just don't have to get them all again if you don't want to. There's other things you can do instead. Okay, so I think we covered what sticks around. That's right. So that's great. But like the entries in your Codex of Power are going to reset, so you're going to have to go find those aspects again. Go to the dungeons. Yeah, go to the dungeons again. So yeah, those are the things that are reset. Yep. Great. Okay, so that definitely great long-term. That was really on topic, actually, in terms of long-term progression, because it actually is long-term progression. Yeah, by the letter of the law, it's long-term progression. So yeah, Brad's 100% correct. Thank you. But when you think about what else the seasons provide an opportunity for, like you talked about, like all these things. Okay, we have a new quest line, we have new mechanics, we have all this progression, but it's also an opportunity to kind of react to player feedback and also what you're seeing in terms of the data coming in terms of balance or things that maybe we need to smooth out and sand down. Yeah, absolutely. So we know that operating a live service game with Diablo 4 after the game launches and seasons come out. That is going to be basically, it's the best versions of this, or it's a conversation with the player base as we play, and a conversation with the community as we play. So as we're going to be receiving feedback, and we're seeing how certain features and content is performing, that gives us opportunities to sort of like respond to that feedback and react to it with updates to the game. Now, things take lead time, so if we see immediately after launch that there's something that we could maybe make an improvement on, it's tough to immediately and very quickly turn around big changes. But we want to make sure that we are carefully iterating. Mano, eu tô com dó dessa mina, mano. Ela não queria estar aqui não, velho. Yeah, and this is like it brings up to. O Noob do Bolinha tá muito forte aqui, mano. And we literally took the feedback that we got from the community, which we, were obviously super appreciative of because it just makes a better game in the end of the day, and people will actually be able to experience those changes from the beta in the Server Slam weekend, this coming weekend, because of that feedback. So players providing feedback on our forums, on Reddit, social media, we're always reading through all of that stuff. To have that, so yeah. And I think it's worth mentioning too in terms of the way that, like, in order to have a game that has seasons all the time and sort of this, like having quarterly seasons, you're not like once season 1 launches, we start season 2. Like season 2 has to be pretty much like very much in flight, and that's what I think Joe was talking about around the idea that. We're going to be as responsive as we can. So if there's a bug, or especially if it's something we can fix on the server, like we'll do things quickly. Yeah. But if there's a big change, it may take a season to get there, just because season 2 is already mostly in the can by the time season 1 is. That's how game development works, everyone. What? Yeah. You're developing things ahead of time? Yep. Unbelievable. That's why we know we have zombies. And so, but just something in terms of patience and understanding is like the way that. Coitado foi falar justamente do Battle Pass, né? Having 2 seasonal teams that are leapfrogging each other with like, we kind of call it the odd team and the even team to be able to keep up that pace. And so that's why I was like, I saw this thing in season 1. It's definitely addressed in season 2. It may not if it's big enough. It may be that season 1 thing we saw is in season 3 because it was big enough to require that time. Yep. So just absolutely right. Just understand how that's all working. Yeah, so like reacting to bug fixes and other things, that's going to be another really big part of the live service team's job, right? So like everything we're doing within seasons, we want to make sure that we're constantly responding to that kind of feedback from players and kind of making the game better as time goes on. Well, the other part of the season is like, we've got a lot of positive response on our character creation. And it would be great to get Kagan back in to talk about sort of how we think about customization during the season, because we know they're like, maybe talk a little bit about what you can actually find in the world, but also, what we're excited about with the shop. Yeah, absolutely. I mean, the game is full of hundreds of incredible transmogs, that you'll unlock just by salvaging gear. And the transmogs in the game customização de temporada, né? É aí que normalmente surgem as skins malucas, né? And so they're meant to really like bring that to life, grounded in Diablo's story and its world and its lands. And what the shop offers is a lot of diversity. So like the way that we wanted diversity of like the fantasies that you can experience and that you can express. So the way that we wanted to support the development of the seasons was to, add things to the game that players would appreciate, to create
art and beautiful things that are grounded in Diablo 4's world and its art style, but provide this like array of class fantasies. And so for example, if you want to be like a thunder goddess as a sorceress, or you want to be a big barbarian that like rips the tongues out of your enemies and puts them on your armor. Very specific. That was very specific. though. That's good. Slightly unsettling, but very specific. Yeah. You can, the shop is going to help provide a lot of this like diversity in the types of fantasies, and then you can take all those pieces and mix and match them with the cool stuff that you find in the game to express yourself all kinds of ways. Yeah, I think one fun thing about this too, like players got a chance. Like tongue ripping, is that the fun thing? Absolutely, yeah, tongue ripping. But no, I was actually going to talk about our previous betas. We got a chance to see a lot of players making really cool looking customized characters in the game, and all of the gear they're collecting, it's still very low level gear. Like, there's much more stuff to go find. Wait, there's more. Wait till you get to the end game. There's a lot more looks and appearances to find as you're progressing through more of the game. One of the things I love about the equipment that's in the game is that we actually do regional themed armor and such. Oh, here we go. Well, this is not. Here's our side by side. This is not my point, but it's fine. It's good to speak to your point. Maybe all I was going to say quickly before, so Kate can come back and talk about this. But I just think it's really cool that we have like regional looks, like the notion of like, there's a there's like a Hauser look, and there is a Fractured Peaks look, and that kind of thing. That just kind of interesting that when you go into a particular zone in the world and you start collecting loot, you're actually picking up pieces that are of that zone, so you can actually dress more like a person from that zone if you wanted to. That's right, particularly with the legendary gear when you're leveling up 100%. Yeah, so there's a lot more to discover even after that as you get into world tiers and more. Did you want to, Kegan, you want to talk us through some of the examples? Yeah, let's take a look at some of the shop armor. This is tongue ripping, right? Yeah, no, you can see blood right out of the mouth, right there. I don't know if the names are final, but this guy, I think his name is Death Raven, the shop guy. But yeah, so you can see sort of like a side by side of in-game armor for the barb versus like a shop armor. I think I just want to one thing. I think it's so funny that we accidentally got these really awesome poses for the in-game armors, and all the shop armors just a person standing. Like this was checking his look in the mirror. This wasn't completely intentional, but it was a funny. It was totally an accident. It's because two different teams made the pictures. It's just funny. It's awesome. But yeah, let's look through some of the other side by sides. She's very excited to have found the armor. Like, I'm here. And then we have one of my favorites from the shop there. Da hora essa. É a roupa da Lilith ali na direita, mano. The shop. Caralho. Deathwalker. So keep an eye out for que da hora essas skins, of really cool, diverse fantasies. I love the tassets on the in-game armor, and I love the pauldrons on the shop armor. Like, use the word tassets. Eles estão mostrando skins. Honestly, like, provavelmente da primeira temporada. Eles estão mostrando diferenças de skins que você pode encontrar no jogo e no shopping. Você vê que tipo, tem coisa da hora dos dois lados. There's awesome stuff to collect from the game. É isso. And like you said earlier, like you can mix and match your own fantasy, which is really Necromante tem as skins mais da hora, velho. Não tem como. For example, if I really like the in-game look, but I want that. Que da hora, mano, essas skins. Like when I buy that armor set, quantos milhões? Essa aqui eu acho que uns 180. That's right, and you can dye everything. Oh, in the wardrobe I can actually recolor everything too. Yeah, preferia essa, honestamente. From the shop and in the game. I think there are 8 Isso aqui parece Dark parece Dark Souls. Yeah, if you haven't had a chance to check that out during. Eles mostraram druida ou eu não vi, mano? And try dyeing some gear. Eles não mostraram druida? So that's customization. One more thing is related to customization, not tied to appearances and looks, which I think we already have good coverage on. But you will also be adding new like legendary powers, like I called out before, and also new unique items. Eles não mostraram druida, mano. Nossa, druida é muito lixo, velho. Make sure there's like new builds and druida é muito lixo. Like create customized characters. Nem tem skin druida. Yeah, those will be going to the Eternal Realm as well as the Seasonal Realm, and they're going to be evergreen. They're going to be there after the season is over. We're continuing to add to the pool. And so speaking of evergreen, like that's true. Like there's potential to add side quests and things like that. Like there's ways to continue to enrich the open world through seasons that will actually stay as people sort of move from the season into the Eternal Realm or to the next season, yes? Yep, 100%. We are going to be looking for those opportunities to kind of continue to add to the world of Diablo 4 and to continue to build out Sanctuary. These are things that we're really excited about as a team. We never, actually, I think maybe that might have been the first time someone's mentioned the Eternal Realm, but like that is the intention, much like Diablo 3, that a seasonal character will, be in the season playing everything that we've been talking about so far, and then when that season ends,
that character will then move to the Eternal Realm where it will live on, and you can choose to play there, or you can choose for the next season roll a new seasonal character and go again. Yeah, that's absolutely right. So the characters will get merged down in the Eternal Realm at the end of the season, giving you an opportunity to take some of the stuff that they collected over that period of time, and then build a new character as part of the next season. Yeah, there's no reason to feel like to shy away from starting a new character on the season because you will retain all of that progress. Absolutely. But, yeah. Okay, cool. And so what about when we think about when I play the main game outside of a season, we know we have capstone dungeons. Usar o lendário que economizar o tempo inteiro. We know that at the end there's some mysterious level 100 boss that I want to try to get to. Precisamos de uma skin de lobisomem. Beat this level 100 boss at level cap. Like, are there other things within seasons that are kind of like that, or how do I think about that sort of notion about like this sort of looking to the horizon of what I want to do? Well, once again, Rod Ferguson, I couldn't ask for a better tee-up in this case. Let's discuss the idea of aspirational challenges. So with every season, we want to continue to build upon the end game and the goals that players are going to have for themselves with every season of Diablo 4. And we've got some particularly big ideas as we go through the first couple of seasons when the game launches. So with every season, but we do want to continue to add these really, really pinnacle challenges for players to go and engage with. Pickle challenges? Pinnacle challenges. Pinnacle challenges? We all heard pickle Zombies challenges. and pickles is... All right, okay, well, fair enough. All right. So Throwing some mayo in there. At SummerSlam. Durante as lives ninguém tá comentando sobre o jogo ser pay to win. Não sei, mano, eu tô maluco? Vocês me digam. Porque é algo sutil, acho que o pessoal não reparou, velho. Okay, so basically... we want to make sure that we've got these new big challenges. Vocês me digam. Every time Tô maluco? And as we go, we'll continue to add more depth. Eu acho que ninguém notou, velho. É que é uma coisa muito sutil. Not looking to just sort of like arbitrarily. A gente vai escorrer melhor aqui depois da live aqui. That's not the goal. Again, we are balanced around hitting level 100, earning your Paragon points, getting all of your legendary unique items. That's the real focus of power progression for the player. We want to provide new and distinct opportunities for players to kind of express that power and new goals for them to chase over the course of the season, without necessarily making like just more stuff that you have to go through in order to play the game. So yeah, things we're very excited about. New bosses, new major encounters, new dungeons, new things. And then as we see how players are reacting to the game as it is, we'll continue to build in that direction as well. Yeah, and I think it's really interesting when we talked about like side quests. Só eu sou inteligente. É verdade, galera. Eu sou um god gamer. We may use seasons to experiment with new in-game features, and then if it's working really well, we might decide to keep it. If it's not working quite so well, we may have it leave with the season, and then maybe bring it back later. And what I like about the kind of quarterly seasonal flow we have going is that it allows us to experiment a little bit and see what works and what doesn't. And if it doesn't work, we know it's only there for 3 months. If it does work, hey, maybe we should have it stick around. So it's a great opportunity to try stuff out. Absolutely, particularly as it relates to content too. It's like just being able to bring in like these really tough encounters and different bosses and things of that nature. And then these mechanical features, as we see how they perform and we see how players react to them, we may or may not decide to keep them on, to your point. And if they're particularly popular, we decide to keep them in. Awesome. We want to hear from players about what's working, what they're enjoying, and also, what kinds of fantasies they want us to make in the shop. So let us know anything that you want, gameplay or from the shop and battle. Yeah, it's like I said earlier, this is ultimately going to be a conversation. And as we see how players are actually playing Diablo 4, that's going to help us, advise us on how we want to build Diablo 4. Corpse exploding necro look. I'm looking for a corpse exploding necro. I think we got you covered. Oh, okay. You're gonna have to stay tuned for future seasons. Okay, good to know. And I will say, like, I know we glossed over it really quickly. Tem requerimento antes de usar esse bônus. Não importa se tem requerimento antes de usar o bônus. In the feedback that is incredibly important for hearing from players related to that. Yeah, I don't want to skip over that either. Thank you, Adam, for calling that out. So, vou explicar depois. About choice, we want to make sure that we don't allow balance issues persist so long that they start to kind of interrupt or disrupt that choice that we're trying to provide for players. We don't want like any one particular build to feel so powerful that there's not a reason to play other builds within a season. So we want to make adjustments to make sure that player builds that might not be seeing as much play and get buffed and adjusted appropriately, make sure that they do see more use as time goes on. That is important to us. We will be making those changes on a regular basis. Yeah, we don't want one way to play. We want every class and to have builds that all are equally as effective in terms of being successful. We don't want to be like, only Whirlwind Barbarians can succeed, so only everybody's playing. Yeah, that's the ideal. The reality is that Você precisa bloquear com dinheiro se você não vai usar. É que eu explico pra você, Macaco. We just want to make sure that the distinction, the divide there is vai ter vídeo, vai. That it feels like you're making the wrong choice mathematically to ever play anything beyond whatever's considered meta for that moment. Right. Well, it's not like RPG players are min-maxers at all. They never try to do the most with the least ever. No. Joe, like, dead fan. I'm not signing up for that. I think like this.
I think in the spirit of managing expectations and ripping Band-Aids off, I do think there's something we haven't talked about that we should at least say, knowing that we haven't talked about, which is leaderboards. I think the notion that I think people with Diablo 3 and even like D2R as an example, the main thing about the D2R season is a leaderboard. And so just saying that in the early seasons, at least for season 1 and 2, there will not be a leaderboard. And that is something, again, as I said, a lot of stuff's already in flight. We understand the importance of leaderboards. We understand people wanting to be competitive in their PvE play, competitive in their build play, be able to show their mastery of certain things. And so it's definitely on our backlog that is a thing we're working towards, to provide the player community with leaderboards as we move forward through seasons, but it's not something you're going to see in season 1 and potentially not in season 2. Again, I'm just managing expectations, so you're not yelling at me on Twitter after. We hear you. We know we want it. We're working on it. It's just not going to be there at launch or season 1 and 2. Yep. That's right. So we're going to take the time to do them right. We'll bring them on as long as soon as we can. Awesome. Well, I know we have a lot of questions here, and we've been collecting questions through chat and so forth like that. So I do want to go into at least a little bit of Q&A from people in chat. So if you guys have questions, feel free to throw them in chat, and we'll try to answer as many as possible. But I know we did touch on this really quickly as we're collecting these questions right now. But when will season 1 launch? Mid to late July. So, I mean, the reason around the timing is twofold. One is we want to make sure that we launch this season, we launch it into the best state the game can be in to accept that season. We don't, there's a launch of a game of this scale, there can always be some things that we have to work through and settle in. But 2 is just, again, as Joe talked about, you need to be able to get through the campaign before you start the season. So by having enough time in what we call the preseason, and so in the preseason, Kagan, no battle pass because it's a preseason, but there will be basically a sort of a reduced scope shop, yes? Yeah, there will be some things you can buy. You can sort of get a sense of what we have. There's, armor sets, mounts, and mount armors, and then there's some other cool things like emotes and headstones. So like if you die on the field of battle, you can leave behind a monument that is special. Nice. As we said, hardcore players, careful of PvP. When you die, you're dead. Yeah, dead forever. Dead forever. Yeah. So, in the game. No, we come to your house. We know where you live. I don't have that kind of money. I thought that was Snow Crash. I thought that was our Butcher April Fool's thing. It is. Come to It your is. house and we kill you. True hardcore mode. So that is a popular question that we've gotten where people were confused by like, hey, if you die in hardcore, like, do you come back to life, or do you just like start off like with no gear or something? Roll again. Like that? Start again. Yeah. Start all over again. Yeah. But that's and in PvP too. But yes, and that speaks to something that as we talk about the shop and customization, is one of the things is that when you buy one of the things that's sort of different, the battle pass as you talked about is the armor and those sorts of things are class agnostic. That when I buy something or when I get something in the battle pass, I can apply it to whatever class I'm playing. But the shop is different because the shop you can actually target. I can go and say, oh, I want this necromancer look, and it's not. And it doesn't go across. And it's very specific to like the necromancer fantasy. Right, but it's not character based. It's account based. So if I, for whatever reason, roll 5 necromancers, I can apply that armor to all 5 of them. Right. All future necromancers that you ever create. So for the infinite rogue like me, it's gonna get. I'm gonna get a lot of value. Right. Okay, great. All right, I'm gonna try to pronounce these names, and some of them are easy, thankfully. But I'm gonna try to include. I was gonna say, he's like, I'm gonna try this, but Bob asks. That's good job. You nailed that one. Myself on the back there. So we have a question from Negative Capable. If we get the premium battle pass late, is the favor retroactively applied? It is. Like you will earn the favor, and then it will unlock the tiers that, like the premium tiers that you didn't unlock because you hadn't unlocked the premium battle pass yet. Yeah, like you'll still earn everything in the free track as well. Like you're kind of making progress like the whole time. The whole time. Just question whether or not when you get the premium versions, when you get to get all the rewards you then it'll just suddenly unlock all those like locked premium tiers that you already went through. And just a reminder, premium tiers just being obviously the cosmetics blessings are part of the free. That's right. There are no there's no smoldering ash in them. Zip, 0, no smoldering ash, no pay for power. In premium tiers, In premium. And no pay for power at all.
Exactly. Yes. I'm just saying there's smaller action premium tiers. Yes. But that's also, just to clarify, that's also true of the season journey, is that if I, let's say, I'm starting a new, I'm not getting the game until much later. It's season 2, and I'm buying the game at season 2. When I play the campaign, in the background, it's tracking the season journey accomplishments I'm doing while I'm playing the campaign. So it's not everything in the season journey is tied to like sort of open world seasonal play. It's also some things can be accomplished by playing the campaign. And so when I finish and I go into the seasons, all of a sudden, ding, 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 a bunch of stuff in the season journey will complete. Yes? Yeah, that's the expectations. You'll be able to move through that season journey a little more quickly if you start in the campaign. You might not be able to like finish every chapter as you go, because there's going to be some things you have to kind of like participate in the season quest line or the season mechanics in order to be able to really get. But you will be making progress the entire time. But I don't think your hypothetical case is likely to happen, because obviously everybody is going to buy Diablo 4 on or before launch. Right. So yeah, it's a good call. Question from QR code right here. QR code. If you would like to. I did not see that when I said that. No, I'm even happier. Question from Juck Lax. Around what level will you end up getting to the mount specifically? The problem wasn't the name; it was the question. Yeah, it was the question itself. I'm just trying to like word correct. I think that is around level 30-ish. Yeah, it's around level 30-ish. It depends. Like it really every one of these questions is going to be depending on how you play. Yeah. Are you open world playing and you're driving up your level before you do the golden path on the campaign? Like basically the horsey, as you in pony. We use different names for these, but the mount is unlocked as part of your campaign progression. Right. So you have to play the campaign at some point to unlock the mount. If you decide I'm not touching the campaign, I'm going to get to level 100 just in the open world, you will not unlock that horse. That's completely true. Yeah. Question from Tatu. Are you going to move the altars each season so they're in different locations every single season? Right now, the plan is not to move them every season. That's something we've discussed as a team. We'll see what the feedback is like, but right now we don't want you to have to rediscover the locations every time if you're looking for them, but we'll see how things adjust as we play. Awesome. Not hard for us to do. And just to mess with you, we might anyway. Maybe now I will. Yeah, exactly. Question from Slimy Saul. People need we need more self-esteem in our community. I'm just telling you right now. What about seasonal cosmetics? Are they account bound? They are. So like if you unlock I assume you're talking about the shop and battle pass cosmetics? Yeah. Yeah. So if you unlock a armor for your barbarian, all future barbarians that you ever make, and on the Eternal Realm, on the Seasonal Realm, it's usable on all of them. Cool. Kiddo asks, do ashes transfer over from previous seasons? No. So with every new season, you'll be resetting and starting to go through your ash collection once again. It's also like one of the things maybe we didn't call it, but like. Desculpa, galera, tô tentando coletar informação. So there'll be blessing. Those blessings we'll be playing with those. So there'll be season-specific blessings, and we may mess with what blessings are working or not. Again, it's part of the quality of life. Where we go like, hey, we see this as an issue, or this is not working the way, or we see another opportunity. So this is another place we can play every season. Question from Infernal Odin. Do you need to have the premium battle pass for the blessings? You do not. Yeah, you don't. That's why the ashes are on the free track itself. So, and you need the ashes for the blessings themselves. And it's, again, there's two conditions. You have to have the favor to get to those free tiers, and you need to have the level requirement so that you, again, so everybody's at the same place kind of from a play perspective. So there's no way to accelerate that and that you're somehow using tier skips to pay for power. You're not. It's because it's on the free track, and you have to have a certain level requirement to be able to unlock that ash to be able to use. Ele tá falando isso, mas não tá justificando na minha cabeça. Ele explicou de novo. Mas, tipo, eu não tô conseguindo entender como isso mecanicamente é verdade. Eles falaram o que vai ser o ranking exatamente? Eles só comentaram sobre, não falou o que a gente vai buscar, né? Until the point where the player decides they've hit all the goals they have for themselves. Until you cry, uncle. But, I mean, you are going to start level 1, and you are going to play level 100. You know, if you choose to, with every season. But it's up for a player to choose what goals they want to really go after.
Question from Wittels. Will shop items stay in the shop, or will there be limited cosmetics too? Oh, that is a great question. Sorry. So when items, the shop is actually personalized. There's limited shelf space in there. So, you'll see a set of items in the shop, and then they'll swap out periodically. So in preseason, once a week on Tuesdays, some new things will come into the shop, some old things will come out of the shop. But when things leave, they're not like put into a vault. They will come back into the shop fairly frequently. Yeah. And just the personalized, we actually have a thing like recommended for you, which is one of the things that's really interesting is like when something leaves the shop, it actually goes into a pool of things that can be recommended. So if someone like Kagan, who's constantly playing Rogue, or somebody like me who's constantly playing Necro, they'll actually say like, hey, you seem to be playing a lot of Rogue. Here's some Rogue things that may either be new or something you may have missed previously, or hey, there's some Necro stuff. And so it's one of the things that's really nice about the shop is it has a little bit of that, intelligence, and then that has a sort of recommendation engine where it can go and say like, hey, I noticed these you seem to be really interested in blood-looking things. Here's a new blood-looking thing, that kind of stuff. So I think it'll be a nice way to keep the shop fresh and interesting and actually tailored to the person. So just to be in the recommend for you, like Kagan's thing, her shop may look different with Rogue, as mine would be filled with Necros potentially. I mean, there'll be. You'll get a mix, right, but we want to make sure that the shop is serving you things that are actually interesting to you, and that we're not like forcing you to scroll through lots and lots of pages to find the exact thing you want. So, but to answer the question, no, when things leave the shop, they are not gone for good. They will rotate back in, and the shop is trying to show you things that you want to buy. Yeah. Right. But there Ixi, vai ter algoritmo do shopping, velho. velho. That section where things are being recommended, you also have class-specific areas. So even if I'm playing Necro all the time, but I'm really curious, I'm about to go play a Rogue, I want to go look at the Rogue, that stuff's all there too. It's not like I'm only limited to the stuff that it's recommending. I can go browse the shop as well on other classes and such, right? That's right. Yep. Do you lose all season progress when a hardcore character dies? So the things you complete in the season journey are all account bound, so you won't lose that progress. But the things that you collect on your character, that stuff's going to go away. Yeah. So if you happen to find like really good gear or something you're wearing, Se for gone. PT win, seria o primeiro a dizer, cara, o PT ganhou já, velho. Fudeu. Yeah, that all stays. Absolutely. Pode falar já. Yeah. Pode fazer o L imediatamente. And then, this is actually something that we should clarify here because someone Tesdey was asking. I'm missing something, or Ashes. Is it still a pay-to-win mechanic since you can advance 20 levels on the pass by paying? The thing that you may have not caught was that there is a secondary requirement, which is you have to get to a specific level. That's right. If to unlock that specific ash and so even if you bust through those first 20 tiers by buying the accelerated pass, you won't have met the secondary level requirement on the free tiers that have smoldering ashes in them, so you won't be able to unlock them faster that way. Yep, exactly. Ok. Foi uma pergunta minha, galera. Eu fiz uma pergunta e eles responderam. Rob has been in the shop. Unfortunately, I sent people there. Like, Mas eu tenho imediatamente, galera. Smalls. So technically, it's still there. If you can buy, if you're small, which I am not. We are very aware of some certain things that we have in the shop that are very popular. One was the Lilith denim jacket with the hoodie sleeves that I think was awesome couple of years ago that we didn't. I don't know why we didn't bring back. And we were literally just talking about this before the stream started too. Yeah, exactly. And so we know we hear the comments that I wear this because in any interview that's required me to sit, I need to hide all the folds and stuff. So I use this as my shelter. But people like it, so we need to bring it back in the shop and get more stock. So that's where we are. Let's see. There is a question regarding when you skip the campaign. From Master Barbarian. You're probably playing Barbarian. So it's not guaranteed. Shocker. When you skip the campaign, what level do you actually start at? Level 1. E responderam o quê? Não sei, eles falaram que não vai impactar, velho. Resumidamente falaram isso. Não entendi como. Eu ainda não entendi como. When you skip the campaign, where do you start? I knee-jerk said you start in the cave, and that's not true, right? When you skip the campaign, you start in Kyovashad. Yes. So for season 1 and for the preseason, when you skip the campaign, you'll start in Kyovashad. Might not always be in Kyovashad.
Ooh. Foreshadowing. Dun, dun, dun. I guess, yeah, sure. You start in a grave as a zombie that you wake up and then you go into that. Zombie thing. Maybe it is, I don't know. Now, people are just completely going to believe that. Like, I know, it's a that's zombie the thing. fun. It's all When pirates and zombies from here on out. just don't get like heavily attached to the zombie idea because it's not Please happening. So like, it's not happening. Will there be unlockable mounts or cosmetics through defeating like gameplay challenges, or will those only be through the shop itself? Yes, there are some mounts and other things you Confia, né? collect, like trophies, other like, and certainly like titles and things along those lines that you will get from overcoming particular challenges throughout Diablo 4. So there's plenty of stuff to actually collect as well, not just even just like finding gear on the ground and picking it up and salvaging it. There's other things you'll get as like achievement level rewards for having completed certain kinds of content. And seasons will have new titles and new things like that. Yeah, seasons can have like new titles and like. Eu acho que eu entendi, acho que alguém explicou melhor aqui. And then this was a question about the server slam stuff, which was if they had the open beta app on PlayStation, do they need to download a different one? The answer is no, you won't. Here in like the next couple minutes or so, you will be able to 2 minutes. Well, 2-ish minutes. Ainda é pay to win? Pelo que entendi, não, mas só testando pra saber, velho. 12 o'clock when it's like not available. Oh no, you right should then and totally. there. Depois, eu quero depois da live eu ouvir direito o que eles falaram. But PlayStation, that app will actually automatically update and apply all the changes. it's a fresh start. Mas pelo jeito eles estão ligeiros com isso. Eles não querem ter algo meio pay to win, aparentemente. Pelo que eu entendi, é uma coisa muito confusa. Muito confuso, de verdade. And to be clear, Você paga pelo passe, mas você não ganha ele. Puppy Pack. O que eu entendi é tipo, você compra 20 levels do passe, mas você não ganha 20 levels no passe. É tipo um bagulho assim. Eu explico melhor. Tipo, what? Level 20 to get your beta Puppy Pack. And then we have a new reward. Tá meio confuso, mas eu acho que eu entendi. So and it has to be level 20. Você só ganha as skins, exatamente. Look at this fancy graphic. Now, the reward is It's like a card Being commercial. revealed. Wait for it. Wait There for it it. is. Ta-da. So There it is. to be super clear though, because I've had this question, it is not the horse Pelo que eu or the entendi, horse's pelo que eu armor entendi. or the Ué, person's macaco, pony. a It vida is é assim, não actually sei the se tá claw ligado, on the back, velho. which we call the cry of a Shava or Shava's cry. Quando você tá na terceira série, fala, não, beleza, matemática é números. Tá na oitava série, você fala, matemática não é números. São letras. A Shava at level 19. No Vocês estão com preconceito da Blizzard? Óbvio que eu tô! Eu sou fã da Blizzard há 20 mil anos! Se você não tem preconceito com a Blizzard, você tem algo errado na sua cabeça. Você é lunático, você é doido, você virou cara. Tem vários preconceitos. Um relacionamento tóxico aqui. Like, if you go early, you're just bringing the team down. Don't go early. Get to level 20. It's not that hard. And then represent. And then you'll get the cool new mount trophy. And it's an example of one of the other cosmetic types we have is mount trophies, but a lot of it is around achievements. Like we have stuff for PvP where you can demonstrate like I'm a badass who kills other players, and so you can have a certain mount trophy for that. So it's a cool new reward. It's just we want people to go in, and so you'll have 9 chances. So what we've done is the game Server Slam will start on Friday at 9 a.m. Sorry, at noon. I apologize. Friday at noon, the game Server Slam will start, and then you basically have till Saturday at 9 a.m. to get to level 20. And then at 9 a.m. we start a Shava every 3 hours. So based on that, you'll have 9 chances to kill a Shava. So those are your windows of opportunity. So highly recommend you spend Friday getting to 20, and then Saturday trying to kill the Shava. And please get to 20 before. Don't be that person. Don't there's a lot of time to get to 20, and a lot more opportunities now compared to even the beta, where a Shava only spawned 4 times that whole entire weekend. Right. Now you have a lot more opportunities to actually take down a Shava. It is more of a challenge, as we said before. Fewer legendaries, lower level cap. Yep, it absolutely can be done on both world tiers, but if you're having a difficult time with a particular attempt, don't be afraid to step down to adventurer tier. No shame. Make it a little bit easier for No yourself, shame, potentially. none at all. One last question before we will wrap up, because this gives an opportunity for people to start downloading Server Slam, which is when you spend Smoldering Ash, can you re-roll that Smoldering Ash onto different blessings and so forth? Like, can you unspend it? Can you unspend it and put it on other blessings? Honestly, I'll have to follow up with design. I will follow up on that. Oh, there we go. And I will provide an answer You on that. stumped us. Yeah, we've been stumped. We've been stumped.
Just a reminder, Server Slam downloads will be starting here momentarily. It should have already started 2 minutes ago. Yeah. What are you doing? So you should be able to grab it from the BattleNet client, from PlayStation, Xbox as well. And if you already have the beta clients, those will start to update automatically, so you'll be prepared for this weekend. Provide feedback on our forums. You can see all the amazing rewards here and so forth for Server Slam this weekend. Provide all your feedback on the forums. We'll be reading forums, Reddit, social media, and so forth. Yeah, I think we should also... Oh, the puppy. I've got to Says- play this it time. says I was it's, working last time. I didn't get the puppy, so... You didn't hit 20 last time? I didn't. I I know. was working. I didn't play. Awesome. I mean, I think, to be clear too, like I just want to, again, as we talk about the realities of development, you know, I feel like the team did an amazing job responding to the feedback on the open beta and being able to make all the changes that, you know, made for the dungeon and the font and all the stuff all the great feedback we had. And we still want that same feedback coming off Server Slam, but please recognize the game went gold a little while ago. We are 22 days away from launch, so our ability to respond in a really big way to feedback is going to be somewhat limited as we're kind of coming in to land this airplane, if you will. So we're doing our best, and we're going to respond as best we can. But just in terms of the scope of changes, like we were able to do a lot coming off open beta, probably less off Server Slam. This is really meant to be, hey, we're getting ready to go live. We want to make sure our servers are ready for that. And so this is what this is about. We still want your feedback. I'm just saying, manage expectations. You may see the results of that feedback more towards season 1 or such. So just something to be aware of. Yeah, so lots coming up here this weekend, and lots coming up before launch as well for Diablo 4. We're obviously really excited. This is actually, I will note, this is our last developer update live stream. One tier. Before launch. We will continue Before these launch. post-launch. Even if it's just you by yourself, we're talking. Yeah, I will just jump on a camera and deadpan for 1 hour. Walking over to Starbucks on your phone. Yeah. I imagine we'll be talking a great deal. Yes. We've already spoken quite a great deal. And there's more. There's plenty more where I that haven't came even from. said a fraction of what I could say. I mean, that's what it is. We paid by the word. Yep, it's true. And just another reminder that all the topics that we discussed today regarding seasons, battle pass, and shop, and so forth, those are actually going to be available on Diablo4.com. We'll have a blog up immediately after this stream, so people can actually take a look there and get more information or read more information if you happen to just jump in halfway through or something like that. Yeah. Or we spoke too fast. Yeah. And you want to read it at your own pace, then that's a good place to go to do that. Side-eyeing Joe the whole time. I appreciate you, Joe. I appreciate Joe. We all appreciate Joe. Joe's great. And at the same time, the Server Slam information, we have a blog up for that as well. And that, again, starts at noon. Okay, Pacific nice. time. Beleza. Noon. Yes, noon. Sorry. Noon. Pacific time, May 12th. Ok, beleza. So we hope to see you guys there. In the US, Mother's Day weekend. Beleza. Não vamos ter mecânicas pay to win, teoricamente. In some participating countries that have not already celebrated Mother's Day. Eu quero ouvir, mano, é foda ouvir os caras em inglês, Mother's Day at a different date, but yes. But yeah, thank you guys again for tuning in for another Diablo 4 developer update live stream. Thank you again to this wonderful panel of guests, Rod, Kagan, Joe. We are super excited for launch of Diablo 4, Server Slam this weekend. Tá, fechar, foda-se. Deixa eu ver aqui de novo o que eles falaram. Yep, exactly. Ok. Foi uma pergunta minha, galera. Então eu achei que isso aqui era o clipe... achei que esse era o clipe... Merda. Mostrando minha pergunta. Voltei aqui, os caras estão dançando. One was the Lilith denim jacket with the hoodie sleeves. Já pode baixar o beta, Awesome, a few couple or cosmetics through defeating like gameplay challenges. Botei agora pra achar minha pergunta de novo. Yes, there are aqui não dá pra ver o vídeo completo? Porque eu ainda tô... tá aqui sim, pera aí. Só ir um pouco mais cedo aqui. Pera aí. Ok. Botar alguns aqui. This is actually something that we should clarify here. Someone Tesdey was asking. I'm missing something, or Ashes. Is it still a pay-to-win mechanic since you can advance 20 levels on the pass by paying?
The thing that you may have not caught was that there is a secondary requirement, which is you have to get to a specific level to unlock that specific hashing and so even if you bust through those first 20 tiers by buying the accelerated pass, you won't have met the secondary level requirement on the free tiers that have smoldering ashes in them, so you won't be able to unlock them faster that way. Yep. Entendi. Exactly. Ok. Entendi. Então é isso mesmo que eu falei mesmo. Tá, então só foi um susto mesmo, galera. Tá de boa. Deu pra entender? Vocês entenderam? Tá, eu preciso gravar um vídeo agora, pera aí. Fazer o meu jeito ninja aqui de ser, pera aí. Captura de tela. Eu não entendi, explica de novo, pera aí. Pera aí, eu vou te explicar. Deixa eu ver como é que eu organizo isso. Então eu não entendi que isso aqui é o mesmo passe desse? Eu acho que é, né? Eu não entendi o que é esse outro passe que mostraram. Eu acho que é o mesmo, né? Só que aqui é a nível diferente, é isso? E aqui em cima tá diferente, tá vendo? Até aqui em cima é outra versão. Não entendi direito. Acho que esse aqui é a reskin, esse aqui era como é que tava mais ou menos antes e agora a reskin, é isso? Tipo, é o seguinte. Então a gente vai ter... a gente vai ter essa mecânica chamada Ashes. Os levels são diferentes. Então, isso que eu falei, né? Isso aqui é level 10, isso aqui é level 20. A gente vai ter essas mecânicas que vai ser Ashes. Você libera elas, todos os bagulhos que dão Ashes é gratuito, não é prêmio. E aí você... Com esses Ashes você vai poder comprar uns benefícios do seu personagem. E aí eu falei, caralho, peraí, então isso é pay to win, velho. Porque você vai poder comprar... Quando você compra o seu passe de temporada, você pode comprar a versão premium, que te dá 20 levels extras. Então você estaria 20 levels à frente dos seus oponentes. Aí eu falei, pô, como assim? Você vai poder ganhar mais experiência mais rápido que os outros. Só que daí eles explicaram... Aí eles explicaram que esses Ashes, você... Pra liberar eles, não adianta apenas chegar no passe lá. Você vai ter uma segunda coisa secundária que você vai precisar de um nível base necessário. Por isso ele tá com o cadeadozinho, isso. Então você precisa pegar level 10, precisa pegar level 20, entendeu? Então é isso. Vai estar pra todos, era pra todo mundo. Mas a questão não era essa. A questão é que, tipo, se não tivesse esse segundo cadeado, se fosse um Battle Pass normal... Era pay to win, porque mesmo que fosse pra todo mundo, o cara começa 20 levels à sua frente, ele tem mais pó que você. Então, enquanto você tá ganhando 0% de bônus de XP, o cara tá ganhando 10. Então, ele tem uma vantagem sobre você, ainda mais se o jogo tem um sistema de rank. Entendeu? O fanboy tá até aliviado agora, não vai ter que passar tanto pano, mano. Graças a Deus, macaco. Graças a Deus. Não entendi a vantagem de pagar. O bagulho de pagar só vai ser benéfico para skins, não pros Ashes. É isso. Tá, eu preciso gravar um vídeo agora. Então eu vou falar... Eu preciso tirar outro screenshot. Pera aí. Diablo Dev. Peraí. Volta. Bom. Tá, eu preciso gravar agora, galera. Vou tentar fazer um take seco, que normalmente eu não sou muito bom nisso, mas vamos tentar.
Deixa eu ver aqui. Server Slam. Diablo. Copiar endereço de imagem. Bom. Nossa, bela imagem. O que aconteceu aqui? What the fuck? Por que parecia essa imagem minúscula? Ok, agora foi. Tá, então a gente vai o quê? Server Slam. Acho que eu posso colocar o país aqui desse lado. Inverter. Aí depois a gente vai ter os conteúdos de temporada. A gente vai ter isso aqui. Aí vai ser tipo essas quests. Aí você vai ganhar esses bagulhos que normalmente vão ser os bagulhos do passe, pelo que eu entendi. Eu posso falar do passe já? Fala do passe, velho. Eu já falo do passe logo em seguida. Pera aí. Ok. $10, 50 conto. Posso falar isso também. $10, provável, 50 conto. Ok, vamos gravar, beleza? Vamos tentar fazer isso de um take só, então vai ser meio embaçado. Deixa eu trocar o filtro aqui também pra eu tirar esse bagulho e ficar aparecendo no meu olho aqui, que enche o saco. Esse chroma aqui do olho é foda. Remover fundo. Aí eu posso vir aqui, filtros e tirar esse filtro problemático aqui. Ok. Silêncio. Silêncio, a gente vai gravar. Silêncio. Faz silêncio no chat, por favor. Ele tá fazendo um take seco, essa porra? Eu tô transparente. Porque eu... Mano, vocês viram que tava aparecendo uma coisa aqui por dentro, velho? Tá, vamos lá. Fala aí, capitão! No vídeo de hoje trazendo aqui pra vocês tudo que vocês precisam saber do que foi dito no Dev Talk hoje mesmo, falando sobre passe de batalha e não só isso, a temporada de Diablo 4, como elas vão ser. Então deixa o seu like, se subscreve e bora começar esse vídeo aí. E já vou alertar aqui que esse vídeo eu tô gravando seco pra trazer essas informações o mais rápido possível, então uma gaguejada ou outra vai acontecer. Virei batata porque a Rosângela tá zoando aqui na live ao vivo. Então a primeira informação que a gente trouxe é que a gente vai estar tendo como baixar já o Diablo 4 para testar o Server Slam nesse final de semana. Você já pode baixar agora mesmo, então você pode se divertir baixando o jogo agora e esperando, chupando o dedo até esse final de semana. E vamos começar falando então agora das temporadas, que foi aí um tema muito forte que eles queriam abordar nesse talk, né? Esse Dev Talk, o tema principal é esse aí. Temporadas. O que vai ser as temporadas, como elas funcionam e o que eles pretendem trazer em toda temporada nova normalmente. Então, pra quem não conhece normalmente temporadas do Diablo, vai ser algo que vai chegar depois no jogo. Eles não falaram exatamente quanto tempo depois vai ser, se vai ser alguns meses, 2 meses, 3 meses. Eles querem deixar o jogo refinado ao máximo, o 4, a base dele muito bem feita, para então começar a primeira temporada de Diablo. Mas começando a temporada, você vai poder então criar um personagem novo de temporada no jogo e participar daquela temporada. E em temporadas eles têm então 6 tópicos que eles querem sempre trabalhar em toda temporada nova, pelo menos. Primeira coisa, né, que a temporada vai ter um tema.
Então eles citaram de brincadeira na stream deles que faz de conta que o tema da temporada é zumbi. Então o tema da temporada vai trabalhar esse tema de zumbi de várias maneiras diferentes. Então começando com a primeira coisa que eles citaram, que são as quests. As quests e temporadas vão ser desafios que você vai ter dentro do jogo, extras, para você fazendo enquanto vai fazendo a temporada. Então você vai ter, eles citaram isso aqui como exemplo, tem umas coisas aqui não mostrando aqui, porque provavelmente estava escrito zumbi, alguma coisa assim, e você vai ter tipo essas quests assim, olha, faz tal coisa, coleta a Gallon Wine, completa qualquer dungeon, faz um evento local. E você, completando essas coisas, você vai ganhar recompensas aqui. Essa recompensa, ao meu entendimento, vão servir para duas coisas. Primeiro, você terminar o primeiro capítulo. Você terminando esse capítulo, você vai ganhar itens que vão te ajudar na sua progressão. E, não só isso, você vai ganhar moedas que vão acelerar o seu passe de batalha. Na verdade, vai ser como se ganha XP no seu passe de batalha. E eles refrisaram que é algo muito interessante, que você não vai precisar concluir todos os objetivos que tem no primeiro, segundo, terceiro, quarto ato e assim por diante. Você vai apenas ter que escolher alguns. Você, sei lá, vai ter 12 diferentes objetivos e você precisa concluir 9, entende? Vai ser algo assim. Então você conclui tudo e aí você passa o level da temporada e vai pra outra coisa. E aí eles falaram, né, que você, então, concluindo isso, você ganha pontos aqui do passe de batalha. Então eles começaram a abordar o passe de batalha. Mostraram pra gente que vai ser aquele sistema base lá de... vai ser só um passe só. Pô, tá difícil de fazer aspas aqui com batata, pera aí. Um passe só. Então, tipo... todo mundo tem esse mesmo passe, só que quem não paga recebe só algumas opções específicas free, né? Gratuitas. E eles falaram que vai ser 90 levels totais e quem joga gratuitamente vai ter acesso a 27 itens específicos gratuitos, enquanto quem paga vai poder acessar essas outras coisas que são pagas, né? Então só pagando para você receber essas skins aqui. E aí eles ressaltaram uma mecânica nova que vai ter, que a princípio eu me assustei porque eu achei que poderia ser uma mecânica de pay to win. Que vai ter que eles estão chamando de ashes, que são cinzas, que você vai ganhar ao completar esse espaço de batalha. E aí... Ô, Rosângela, para de aloprar aí a porra do filtro. E aí... nessas temporadas, então, você vai ganhar esses pós. E todos esses pós você vai ganhar sendo gratuito também, você não pagando. Então, todos onde tem esse pó pra ganhar, vai ser free também. Quem não paga vai receber também. E esses pós vai ser uma mecânica da temporada que você, com esse pó, vai ganhar algumas passivas que melhora a aceleração do seu personagem. Ó, engraçado que uma das acelerações aqui tá top secret, aqui deve ser o tema. Então você tem aqui, por exemplo, ganha mais XP quando mata monstro, ganha mais ouro quando vende coisa. Isso aqui acelera a produção do seu personagem simplesmente, né? Então... esses pós vão ser muito importantes. E aí, a princípio, isso me assustou, porque eu falei, pera lá. Você vai poder comprar levels de passe. Então, se eu vou poder comprar 20 levels, que é o que eles oferecem por $25, em vez de você comprar por $10, você... difícil concentrar gravando ao vivo isso aqui. Aí, você... eu falei, pô, se você pode comprar 20 passes, 20 levels de passe, você vai acelerar seu personagem, né? Vai ser uma forma de pay to win, porque o cara começa a jogar no level 1 e ele já vai ter pó pra ganhar mais XP. Então, na corrida que você vai ter normalmente nas temporadas, que pra quem não conhece temporadas do Diablo, normalmente vai ser uma corrida que a quem chega a tal coisa mais rápido ou quem chega mais... numa coisa infinita o mais longe possível. Então essas coisas teoricamente iria beneficiar quem pagasse mais. Só que daí eles disseram que, diferente dos outros itens, esses pós vão ter um segundo ponto que você precisa desbloquear, que vai ser levels. Você precisa chegar num level específico para desbloquear isso aqui, além de você ter que chegar no level do passe de batalha. Você tá falando no level do personagem e do level do passe de batalha. Então quem paga para ganhar 20 levels de passe de batalha vai desbloquear todas essas skins, menos isso aqui. Então não vai ter como exatamente acelerar a sua progressão do jogo. Isso me deu um baita alívio, porque por um momento eu dei uma travada lá embaixo. Então, isso tudo cobre a primeira parte aqui das questlines, que cobre também os passes de batalha. Já o segundo ponto...
Tô aloprando aqui na live, velho. Segundo ponto é a gameplay fresca, né? E quem conhece Diablo já sabe como é que isso normalmente acontece. É fresca, eu não sei como é que traduz isso aqui melhor, né? Uma nova gameplay, uma gameplay diferente. Nas temporadas, normalmente, eles vão inserir novas mecânicas que vão fazer o seu personagem progredir de maneira diferente e alguma coisa muito louca vai acontecer. Então, eles sempre vão colocar isso no jogo também. Você vai ter progressões a longo termo, que é importante ressaltar que se você... vai ter várias coisas que você faz no Diablo que você vai liberando no jogo. E, por exemplo, falaram muitos altares de Lilith muitas vezes em outros talks e outros vídeos por aí, né? Que os altares de Lilith você vai ter que ir uma por uma, achar onde elas estão e elas vão te dar status, atributos passivos para os seus personagens. Então, se você acha a primeira, você não tem que achar a mesma Lilith com outro personagem. Então, nas temporadas vai ser a mesma coisa. Se você achou a Lilith já com um personagem, você não precisa achar com o segundo personagem. Se você achar, só vai ganhar um XP bônus. E várias questões dessas vão manter... Meu Deus, pera aí, pera aí que eu vou ter que cancelar aqui a brincadeira da Rosana. Acabou a brincadeira, acabou, chega. Vocês estão causando demais, vocês estão aloprando o vídeo aqui, mano. Meu Deus, eu tirei o bagulho na hora errada. Aí, pronto. Acabou a brincadeira de vocês. Aí, Aí, então, vai ter várias coisas dentro do jogo que vai salvar a sua progressão, de certa maneira. Então, vai ter por exemplo, eles falaram sobre a campanha. Você terminando a campanha em um personagem da primeira temporada que você jogou, o segundo personagem que você criar, não importa em qual temporada, você vai poder pular a campanha. Não só isso, você vai também ter o seu cavalo já no level 1 já, que normalmente você libera por volta do nível 30, eles disseram. Então você tem essas progressões que você não vão ter que liberar de novo em outras temporadas. Você não vai ter que se atentar a isso. O quarto ponto foi qualidade de vida, que eles falaram praticamente sobre... Eles vão manter o olho sobre o que tá quebrado dentro das temporadas, já que eles vão mexer em mecânicas novas. Então, quebrou alguma coisa? Eles vão tentar se atentar e arrumar as coisas o mais rápido possível. E não sei o que, balanceamento, ver o que funciona e não funciona, e etc. E aí o quinto ponto, customização. Que como a temporada trabalha um tema, normalmente, nesse tema de brincadeira que vocês falaram, zumbi. Então você espera que a customização que você vai encontrar no jogo, tanto de itens novos quanto de skins novas, vão ser nesse tema, né? De zumbis, alguma coisa parecida. E eles citaram aqui que as temporadas não vão inserir apenas itens cosméticos pagos. Vai ter coisas gratuitas também. E eles mostraram exemplos disso aqui, né? Mostraram o necromante aqui, uma forma... uma versão do shop, uma versão in-game. Mostraram aqui a maga fazendo uma posezinha engraçada aqui. Muito da hora. Essa aqui parece a roupa da Lilith, né? Temos o bárbaro. Temos aqui a renegada. E, mano, você pode ver que realmente tanto as skins dentro do jogo e do shop estão muito legais, né? Tipo, honestamente, ó, essas duas eu acho pau a pau, as duas são muito da hora. Essa aqui eu acho que é um pouco mais da hora, esse visual sangrento aqui do bárbaro. Essa daqui, ok, da maga também tá um pouco melhor. Mas essa daqui eu até preferi do in-game aqui do necromante. Eu achei interessante que eles mostraram skin de todos os personagens, menos de druida. Por quê? Druida é lixo, né? Tipo, tá claro, tá mais que claro que druida não é bem amado aí pelos desenvolvedores. E também tem a questão, né, que comentaram na live que, pô, druida é engraçado, você vai pagar R$200 em skin, aí se transforma em um urso e não sai da forma de urso, né? Então é meio esquisito. E por fim, o que eles falaram aqui, vai ter... Toda temporada vai ter um novo desafio. Eles vão querer colocar sempre em uma temporada nova um novo desafio para você testar os limites do seu personagem. Praticamente isso, né? Então a gente já sabe que antes das temporadas chegarem, a gente vai ter um desafio no level 100 muito difícil, que você vai ter que deixar seu personagem tintim maravilhoso para passar desse desafio. Isso sem a temporada. Então com a temporada talvez você tenha uma coisa extra mais difícil ainda. Então praticamente esses são 6 princípios que eles falaram na live. E o que mais eu poderia dizer é que eles disseram que não vai ter rank
na primeira e segunda temporada, porque eles querem primeiro nivelar algumas coisas do jogo, testar, pra deixar tudo equilibrado, pra não ter chororô da comunidade, né? Importante tá tudo certo pra entregar depois um conteúdo equilibrado, com rank, e aí a gente vê o que acontece, certo? E eu acho que é isso, velho. Então, deixa o like, subscribe, não esquece que pode se tornar um membro aqui do canal também. Vamos ficando por aqui. Um abraço a vocês todos. Até mais! Ok. Deixa eu ligar aqui o bagulho da Rosângela de novo. Ok, beleza. Beleza, liguei de novo essas coisas. Deixa eu colocar lá no YouTube. Eu preciso fazer a thumb também. Vou fazer uma thumb. Vamos fazer uma thumb ao vivo? Cadê? Vídeos. Vídeos. Eu acho que isso aqui. Vai ter buff no Rogue? Eles falaram que vão ser sempre equilibrados. O título vai ser Diablo 4 não vai ser Pay to Win. Dev Talk. Temporadas e passes de batalha. E passe de batalha. Maravilha. Ativar. Eu colocaria só Diablo 4 Pay to Win. Caralho, mas vocês são bons, hein, velho. Não, mas aí esse é o clickbait correto, mas isso gera revolta. Eu tento fazer um meio termo do clickbait, assim. Algo que condiz com o que eu tô falando na stream. Porque se eu falo Diablo 4 Pay to Win, as pessoas vão entender que o jogo... Eu tô afirmando que o jogo é Pay to Win. Pau no cu dos revoltados, eu quero que ele se foda. Calma, Victor. Calma. Se eu seguir o que você tá falando, eu vou mandar você se fuder, porque você tá muito revoltado, velho. Calma aí. Calma aí. Não é assim. Beleza, eu preciso fazer uma thumb. Por um momento eu achei que Diablo 4 era Pay to Win. Esse é um título bom, mas é muito grande. Mas o ponto desmente o bait. Tá, pera aí. Vamos abrir o Photoshop. Tá, o que eu uso de thumb? Eu posso usar eu mesmo chorando. Vocês alopraram aqui. Cadê o filtro de chorando? Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Como é que... Cadê o filtro de chorando? Não, não. Não, 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 não. Ué. Ué. Tamo assim. Esse ring light aqui tá atrapalhando eu, velho. Pronto, acho que algo assim tá bom. Ok, vamos desligar. Ok. Que é isso? Não. O que tá acontecendo? É que eu tô abrindo meu Photoshop agora. Opa, filtros novos? Tem filtro novo há um tempo que eu saiba. Tá. Fuck, a screenshot não saiu. What the hell? Porra. Vai com o ring light mesmo, foda-se. Eu tô fazendo um trabalho melhor, mas caguei. Calma aí. Calma aí. Corte aqui, aquele corte vapo aqui.
Aham. Deve ter alguma imagem que eu usei aqui no vídeo. Cadê? Deve ter alguma imagem aqui dos bagulho novo que deve ser bom colocar. Deixa eu ver. Ah, isso aqui, né, mano? Isso aqui mesmo. Cadê esse aqui? Esse aqui é bravo. Screenshot 6. Nossa, por que tá tão escuro essa porra? Ah, eu sei porque tá tão escuro. Tá. Posso diminuir um pouco. Algo assim. Pera aí. Aí quer uma dica de... Uma dica de YouTube pra vocês, galera. É importante numa thumb você ter alto contraste. Extremamente saturado e com alto contraste. Isso funciona pro YouTube. Não é bonito visualmente, mas funciona. Então vamos colocar... Não é assim também que vai ficar, calma. Tá um pouco... Eu acho que assim tá bom, honestamente. É ruim, mas funciona pro YouTube. Pra mim não tá bom, obviamente. Ok. Então a gente agora... Vamos... Primeiro colocar um pouco de preto em mim. Vamos escurecer o personagem aqui um pouco. Isso vai ajudar a dar um pouco mais de contraste. Contraste entre preto e branco. Agora a gente pode tirar um pouco de mim e blendar um pouco mais com o fundo. Vou deixar mais natural um pouco. Pera, tô cagando pau? Tô, pera aí. Pera, preciso na camada, meu filho. Na camada. Aí blenda um pouco melhor com o fundo. Aqui eu posso aumentar um pouco o pixel, diminuir um pouco aqui. Minha cadeira eu posso tirar, né? Porque eu tô colocando minha cadeira aqui, eu não sei, peraí. Tá. Pera. Blenda aqui ó, o cabelinho um pouco melhor para diminuir esse corte feio. Blendou um pouco mais. Aí, obviamente, aqui nessa imagem atrás a gente vai dar uma modificada nela, porque tá muito poluída assim. Não importa essas coisas que tá aparecendo aqui na esquerda, então, uff. Assim você ajuda no contraste mais ainda. E aí agora a gente escreve alguma idiotice. Que idiotice, eu não é... Pay to win? Pode ser isso? Pera. Olha assim. Pay to win. Não, pera. Calma. Aí esse bagulho aqui. Pay to win. Exclamação, não sei o que. Só que daí eu quero usar isso aqui como referência. Vamos mudar um pouco. Aí esse aqui é esse aqui. Oh, fuck. Não tá mudando nada, então peraí. Copiar, estilo, colar. Tô pegando a coisa certa? Não. Copiar, estilo, colar. Tá. Agora esses dois eu posso apagar.
Esse aqui... Deixa eu escrever. Não é... Não é. Aí não é com não é. Ué. Aí o pay to win aumenta. Aí esses dois. Faço algo assim. Aí. O que tu quer portar rápido, mas poderia ter um corte na live no início, tô reclamando de ser pay to win. É foda, eu vou ter que editar. Esse Photoshop é pirata? Jamais. Você acha que um designer de 4 anos de curso pirataria um Photoshop? Óbvio que sim. Óbvio que é pirata, galera. What the hell? Mas é claro, você tá maluco pagar a fortuna que os caras pedem? Um designer no Brasil não ganha o suficiente. Aí, né, pra finalizar, o toque final. Bom. Sabe, pera, esse bagulho tá muito contrastante. Posso deixar assim. E colocar atrás para dar um pouco mais de toque de profundidade, isso que a gente chama, profundidade. Você trabalhar elementos com profundidade diferente, só que isso aqui eu preciso mudar a cor, pera aí. Vamos colocar sobreposição de degradê, vamos trabalhar essas duas cores e ver o que acontece. Pode ser algo assim. Legal. E o traçado, se eu colocar um amarelo com isso, como é que fica? Legal. Legal, pode ser. Não, do jeito que tava, tá bom. Tá lá, mano. Caralho, que forte essa... Ô, essa thumb ficou boa, hein, mano? Caralho, né? Até parece que eu fiz 4 anos de curso, velho. Não ficou boa? Ficou boa. Você não clicava nesse vídeo? Duvido que você não clicava nesse vídeo. Duvido, mano. Impossível, velho. Eu me recuso a acreditar, velho. Me recuso. Pera aí que... Gatilho aqui. Eu vou apagar isso aqui, ó. Porque é só pra deixar melhor ainda isso aqui. Cadê? Esse bagulhozinho aqui, ó. Tem um in development aqui embaixo. Deixa eu tirar essa porra aqui só pra não distrair seus olhos com inutilidade. Pronto. 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 Tá lindo, velho. Tá lindo. Tá lindão, velho. Porra, galera. Videozão ali, mano, do Tadeu, mano. Já vou mandar pra vocês darem um like aí, velho. Cadê? Beleza. Público. Vídeo publicado. Playlists. Análises. Tá lá. Videozinho aí pra vocês verem e darem um like, qualquer coisa aí. Não é pay to win? Deixa eu postar lá nas minhas redes. Vídeo com o resumo do Dev Talk, da live. Deixa eu mostrar isso pra vocês aqui, né? Por que não? Deixar a live mais interessante. Vídeo com resumo da live do Dev Talk sobre temporadas com T maiúsculo, temporadas e passes de batalha. Tudo o que você precisa saber.
Morro! Pera, esse aqui. Ctrl V mesmo, foda-se, bal. Let's go. Posta lá no grupinho também, só de sacanagem. Diablo 4. Que esse lindo aqui. Tá, deixa eu postar aqui. Aqui eu tenho que fazer um pouco diferente. Tudo que você precisa saber. Os 6 pontos que os desenvolvedores irão trabalhar toda a temporada. Isso chama atenção, né? Fala os 6 pontos. Você fala, caralho, 6 pontos. Os desenvolvedores. Passe de batalha. Passe de batalha. Seus levels. Terá 90 levels. Sendo 27 free. O que mais posso falar aqui? Mano, que isso? Que isso, mano? Que meteu o nome de alguém na... Free. Deixa só isso aqui. Link. Sistema de cinzas. Teremos um sistema novo nos passes chamado cinzas. Link nos comentários. Tá lá. Tá lá. Muda a thumb para é pay to win. Falaram isso agora, mas eu me recusei. Falei, putz, não vou fazer não, velho. Vou meter essa não. Vídeo do link. Pera. Link do vídeo. Bom. Mano, a Rita ali morreu, né? Mó tristeza e eu fiquei lembrando música da Cássia Eller. Não sei por que canais, né? Bom, partiu Darkest Dungeon? Isso é muito correto, tem que se vender. É complicado, né, velho? Tipo... É porque... Eu sei que a comunidade gamer é muito cri-cri, velho. E, tipo, eu tento agregar a comunidade. E muita gente, tipo, nos vídeos que eu crio, que a clickbait é mínima, eu tenho pessoas xingando minha clickbait, velho. Eu recebi um comentário, acho que esse mês, assim. Um cara falando, nossa, seu vídeo é muito clickbait, nunca mais assisto. E o título do vídeo era exatamente o tema do vídeo. Eu fiquei sem entender, de verdade. Falei, nossa, se isso tá ofendendo o cara, imagina você fazer uma clickbait de verdade. Dev Talk jogando sem tocha. Qual é o nome dessa tocha mesmo? Esqueci. Tocha Easy Mode. Fecha isso, fecha isso, fecha. Fecha. Fecha, fecha, fecha. Pera aí. Calma aí, galera. Calma aí. Deve. CMD adicionar. Deve. O resumo todo do dev tal que tivemos sobre passe de batalha e temporadas. Boom! Nossa, tá alto. Ah, ele salva até isso aí. Nossa, foi Troy, mano. Essa... Pera aí. Essa câmera é meio bosta. Pra vocês aqui.
Preciso colocar em algum lugar vocês. Rosângela, não perturba. Rosângela errada. Algo aqui talvez atrapalhe muito. Tem que mudar o bagulho. Darkest Dungeon. Putz, isso foi uma merda, mano. Os dois terem problema com inveja na minha melhor das habilidades é sacanagem, velho. Fudido. Mano, o jogo parece estar alto, velho. Eu acho que teve um patch e eles... Não, mano, tá... Tá bom o volume pra vocês? Ah, eu fui no eu fui no Zag, né? Verdade. Tread carefully and quickly. This is Swine Country. Swine Country. Meio alto. Fala se estiver bom assim, então. Não, aqui não tem mapa, né? Não tem mapa. Esconderijos dos suínos. Já temos alguma coisa. Isso aqui é bom pra essa área. Agora que eu lembrei, né? O aliado aleatório no início da rodada adiciona uma marca positiva. Se chama menor de 75. Isso é interessante. Panquecas é legal. Pera aí. Bom, como é que tá a minha luz? Bom, por enquanto tá acima de 75, velho. Eu preciso de alguém carregando esses giz aí, velho. Eu suponho que... Eu não lembro se esses caras dá alguma coisa do tipo. Eu acho que eles só batem muito, velho. Eu morri. Gente, sim. Esquerda ou direita, galera? At least it should be. Esquerda ou direita? Achou o DD melhor que o primeiro? Ah, achei, cara. É difícil você falar que o primeiro é melhor, mano. Você fala que o primeiro é melhor, pra mim é nostalgia só, gritando. A esquerda tem vela, velho. Direita é MBL. Eu vou pra esquerda, velho. Não é por causa de política nem nada, tá? Mas é que a esquerda tinha a vela ali, mano. The Loathing Whispers. The Loathing Whispers. A toca. Ih, caralho. Esse aqui começa com um cara vulnerável. Bora aí. Que não pode faltar uma sopa, Tadeu. Porco? Entendi. Esse cara começa... vamos cegar eles primeiro. Bom trabalho, cegou geral. Nossa, belo, belo, belo. Isso aqui que faz? Monstro adjacente também pega um fogo. Caralho. Que forte. Nossa, como muito forte. Ai. Tá, bora dar o cisne de ferro nesse maluco. Esse cara precisa ser o primeiro a morrer. Não dá, né? Achei que ia falar batata. Eu, hein? Mano, what the fuck? Proteger causa estresse, velho. What the hell, velho? Bom, eu tenho que fazer. Caralho, mas que merda. Nice. Bom começo, bom começo. Errou! Nossa, o Witch Doctor é muito OP, não tem como. Esse cara toma 3, ele tem 3, aí ele morre. Já vai morrer já. Nossa, então toma essa paulada aqui. Nossa, 11 a 19 se acertar. Pode matar se acertar. Vai, mata em uma, vai, brilha. Não dá pra ser feliz esse jogo, né, velho?
Não tem como. Esse cara tá morto, né? Não tô maluco. Nossa, esse cara tem 73 de resistência à infecção. Então vamos fazer sangrar. Caralho, doutor! Slow dissection. An unavoidable end. Esse é o Mano do Fogo que eu achei ontem. Achei ele muito massa. É bom, mano. Ah, dá-lhe fogo. Vai ser bem bom, mano. Vou fazer isso aqui, mano. Você tá tomando quanto de dano? 9. Se eu usar isso aqui... Ah, ele já entra no bagulho da morte. Vou fazer isso. Vai diminuir o dano dele. Maravilha. Vale a pena. Patético o seu dano, meu querido. Patético. Tá. 25% de chance de matar. Eu posso repelir ele. Vou tentar fazer isso, que eu quero colocar isso na frontline. Mas repele, né? Nice! Ah, mas eu saí na frente, mas tudo bem. Bom dano, bom dano. Puta, ela não bate na frente, né? Ela pode cegar. Tá bom. Se você já tiver o DD1, tem pacote que dá desconto na Steam. Uns 80 conto, caralho. Boa luta, velho. Boa luta, velho. Boa luta. Olha lá, mano. 16 de ouro. Tá sólida. The loathing abates. Tá melhor que o primeiro? Cara, agora eu vou pra direita, vai pra equilibrar. Eu tô achando. Tipo, tem um sistema de carroça que muita gente desgostou, velho. Que é diferente do Dungeon Crawler que tinha antes. Mas a essência do jogo ainda é matar bichinho igual, né? Eu tô achando muito bom. A gameplay tá melhor pra mim. E outra toca? Ok. Vamos de toca de novo. Caralho, geral querendo fugir, mano. Porra, que merda, hein? É foda quando tem essas situações, hein? Acho que eu vou fugir, mano. Tentar manter as relações um pouco melhor. Eu bosta. Palhaçada. Esse cara tem que ser o primeiro a morrer, senão ele come corpos. Ai. Tem que ver minha vela, eu tô com vela menor, velho. Ai. Ai. Então esses caras causam poison, né? Acabei de ver. Quanto chance de esquiva, velho. Tentar matar ela com uma porrada. Isso aqui deve matar. 16 a 26 de dano, mano. Mega combo, velho. Não tão rápido. Que isso, mano? Calma aí, galera. Calma aí, calma aí. Uma merda isso aqui, né, mano? Se eu bufo ele fica puto ainda, velho. Ele ganha estresse mesmo sendo bufado. Que merda. Bom, vamos tentar tirar algumas merdas aqui. Nice, acertei os dois. Caralho. Bom. Muito bom. Vamos botar fogo nos dois ali. Bom. Cara, esse é mó bom, velho. Fogo na porra toda. Eu quero andar só aqui, velho.
Esse cara tem resistência alta à infecção. Meu doutor não dá bom dano com infecção. Eu posso usar isso pra tirar esse bagulho aqui. Falta que eu vou tirar essa vulnerabilidade, é meio triste. Tá ok. Isso é assustador, velho. Quando ele volta, ele bate muito. Tem que tirar isso. Taca giz. Taca giz. Isso tira contra-ataque e tira velocidade. Ok, boa. Vai ter atualizações frequentes desse jogo, tipo novos heróis, coisas do tipo? Normalmente tem. Errou. Os porcos batem, mano. Measure out your violence and apply it judiciously. Bom dano. Nossa senhora. Bom, esse tá morto. Você bate aonde normalmente? Analysis is the natural prelude Bate onde to quiser. action. Morra. Esse curso vai ser pago? Eles dão bastante. No primeiro, eles fizeram bastante update não pago, que eu lembre. Bastante não, velho. Acho que seria um exagero da minha parte falar isso. Eu não tô lembrando. Mano, eles deram bastante update no jogo sem ser pago, mas teve DLC paga sim no jogo. Maravilha, esse cara tá cego pelo menos. Eu consigo bater nele? Eu consigo, então vamos tentar matar ele. Oi. Morreu? Morreu. Very nice. Boa luta. Gastei 2 Gs, né? Não sei se isso foi muito bom, mas tá nice. Tem como deixar alguém feliz? Suponho que eu só batendo bastante, simplesmente. An unexpected find. Unexpected find. Tá, pera aí. Eu tenho mais giz, graças a Deus. Não sei onde eu achei. Eu acho que eu peguei no bagulho mesmo. Vou pegar isso aqui. Esses anabolizantes pra ela é da hora, tá? Algo assim. O que ele tá querendo aqui? Condições. Tá bem. A condição tá boa. Por que não tá fechando essa porra aqui? Outra toca, mano? What the hell? É a terceira toca seguida. Tá, agora a galera tá querendo peitar, mano. Esse cara tá sempre indo contra os outros, velho. Meio foda isso. Foda. Perdendo muito relacionamento, velho. Que desgraça. O nome da mina é Pedro. Eu coloquei os nomes. Esse posicionamento não tá muito bom. E esse verme tá upgradeado já, não? Ele tá metendo faca aqui, eu acho. Escapulia. Esse cara já tá morto? Ah, maravilha, esse cara já tá morto já. Muito bom. Putz. Vamos cegar esse maluco. Cega a porra toda.
flauta não sei o que. Bom, eu vou precisar proteger alguém. Mano, será que protege o doutor, velho? Posso primeiro, né, tirar esse cara do bagulho. Vou proteger o doutor, velho. Com medo de ele tomar uma senhora porrada desse porco aqui. Errou! Menaibe, valeu pela raid. Sejam bem-vindos. Tô jogando aí Darkest Dungeon. Quem não conhece aí, joguinho de táticas e RPGísticas. Um tema do Lovecraft, é isso? Essa é a palavra? Tá, esse bicho tá morto, né? Menaibe. Kek. Como é que é? Menaibe. Olha, deixa eu falar aqui, pra quem não me conhece, eu sou um dos linguísticos mais poderosos do Brasil, velho. Eu invento merda o tempo inteiro. Eu não sei falar português, inglês e nem espanhol. É Menebi. Pô, mas é muito brasileiro meter um Y do nada e falar que é Mené. Pô, que isso, velho? Típico de brasileiro meter esse louco aí, né, velho? É Pedro com Y ali no meio, velho. Obrigado aí pela raid, sejam bem-vindos. Pode falar menino. Não, mas relaxa, eu tô falando sério que eu leio as coisas muito errado mesmo. O meu problema nesse jogo aqui é que você tem que ler muita coisa, inclusive. Aí eu leio tudo errado e falo, caralho, mano, então é assim que funciona? Eu vou tentar cegar esse porco aqui, velho, pra ele não arregaçar um personagem meu. Ele esquivou. Tá, tudo bem, eu ceguei o que vai morrer de sangramento. Lá vem a porrada. Tudo bem, tá ok, não foi tão ruim. Bora, porradão. 10 bilhões de dano aqui. Olha o dano, mano. Se gritar, morre. Se gritar, morreu. Tá bom. 24 de dano. Arranquei o braço do porco. Cegueira. Errou. Errou. Morreu? Ah, tá. Ele não agiu agora. Tá, certo. Fogo no maluco ali. In crisis, we can rely only prometendo. Precisa jogar o primeiro pra jogar isso aí? Não, não precisa. Não. Pensando o que eu faço aqui. Eu vou reduzir estresse, é isso sim. É da hora que... Se eu uso isso... Ele... Vou reduzir estresse e tirar essa vulnerabilidade aqui, né? Seguimos. Boa. Está longe no game? Na verdade, não, te falar, viu? Na verdade, nem um pouco. Putz, esses caras com resistência alta é complicado, velho. Eu 27% de chance de acertar só. Acho que é só um movimento aqui. Ó, o pessoal gostou da minha dança aqui. Tive uma ideia. 8-13 de dano. Vambora lá. Eu posso dar um gritinho. Não, vou bater. — 3-4 de dano. A 2-3. Então taca fogo nisso aqui mesmo. Eu posso tacar fogo nesse e bater com esse nesse. Aí eu tenho uma chance de matar ele. Acho que isso é melhor. Vou fazer isso. Aí eu bato. Ele vai pro órbito da morte. Aí no turno dele ele vai pegar fogo e pode morrer. Vai morrer? Vai morrer? Vai morrer? Morrer? Pegou fogo. Não, eu tô bem cedo ainda nesse jogo. Esse jogo tem 5 capítulos e eu tô no segundo. É um jogo bem difícil. Bom, o porquinho aqui tá morto. Então... tem alguma coisa que eu posso fazer que o pessoal se anima aqui? Falar, legal. Acho que não, né? Tentar fazer umas habilidades que vai dar um crítico, diminuir o estresse, sei lá. Forçar você. Olha, eu te amo. Você não me ama? Ele não me ama. Às vezes a vida é assim, galera. Às vezes a vida é dura. Vamos cegar o porco que tá morto. Eu não tô vendo nada. Você tá ficando calmo? Deu spawn de testa no último vídeo. Não, mano, é que eu tenho uma... Galera, se eu sou muito inteligente, como é que eu sou, óbvio,
Eu tenho um cerebelo. Um cérebro gigantesco, né? Então se eu mostro minha testa, a testa é grande. Não tô calvo. Tô mostrando a testa, né? Que normalmente meu cabelo não tá assim, né? Meu cabelo tá assim, só que ele tá muito grande. Inclusive eu vou cortar amanhã. Aí, tipo... Normalmente você não vê a testa, né? Quando você vê a testa, você fala: caralho, olha o tamanho do crânio avantajado desse maluco. Eu não tô calvo, eu tô ficando mais inteligente. É. The loathing whispers. Exatamente. Perfeito. Exato. The loathing whispers. Tá inteligente demais, né? Ih, já acabou já esse ato? Nem tem boss esse ato, né? Oh, foi easy, velho. Lower your guard. Soften your Spelunker ganhou um achievement. Novos traços. Sensível à luz. Puta que louco! Meu Deus! O Blazezinho é o cara que ataca fogo? Mão fraca. Que é isso, velho? Que é isso, velho? Só desgraça no meu time, velho. Meu Deus, velho. A mão fraca nele não impacta muita coisa, né? É, na verdade impacta, vou te falar, viu? Sensível à luz, mano. What the fuck is this, velho? Que porra é essa? Meu Deus, mas que merda, velho. Dá uma comida pra você. Tá lá. Não pegou doença, graças a Deus. Nossa, esse bagulho foi bem rápido. 2 pontos pra gastar. Suponho que um ponto vai pra Bárbara. Provavelmente o Cisne de Ferro, né? Isso também é bem bom. Cisne de Ferro dá... Nossa, dá combo, isso é bom. O pessoal tem se incomodado com excesso de inteligência e vou pra Turquia. Até onde eu saiba, galera, não tem nenhum indício de ter exatamente calvície. Não sei se eu tô maluco, velho. Não sei, mano. Eu acho que não, velho. É minha testa, eu não tenho uma entrada. Minha testa é grande igualmente aqui, ó. Tá vendo? Ó. Não sei, velho. Minha testa parece ser igual. Salgado tá com inveja, é isso. Urro. Acho que eu pego cura melhorada, né? Humilde. Ai. Nossa, a aventura foi muito rápida. Spend what you can. Foi muito rápida, velho. Wealth no longer has meaning. If indeed bloqueio rabugento. Então alguém tem rabugento aqui, né? Tem um rabugento. Nossa, que merda isso aqui, velho. Carroceiro. Eu quero fazer panquecas. Quero, definitivamente. Fire and rot. Is there no sanctuary from this madness? Outro pior que eu não quero tirar nada disso. Eu suponho que eu tiro esse. Coloco uma panqueca no lugar. Reconfigure. Meet each challenge on its own terms. Mano, eu achei ruim fazer esse lugar, mano. Eu ganhei pouco ouro, eu senti, velho. Tá, vou pra onde? Recompensa, item de carruagem. Se comida no inventário maior que 0, 10% de determinação aumenta um empilhamento de comida em 4. Então, eu vou pra cá, então. Isso aqui é os bichos do Lula, né? O que será que eles fazem?
Nossa, eu nem ideia o que eles fazem. Deixa eu comprar isso pro Witch Doctor, velho. Pra não ser empurrado. Vou comprar os bagulho de estresse, os bagulho de tocha. O resto acho que eu vou comprar coisa de 10% de cura na viagem, isso é bom. Bagulho anti-estresse daí, eu vou comprar um desse e um desse. Itens de pousada. Mais cura pra você. Pera, que isso? Não, não era isso não. Volta, 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 volta. Maravilha. Será que eu uso isso? Ah, isso dá... Isso também... O que é esse ponto? Ah, isso também dá amizade entre duas pessoas. Vamos fazer isso, vai. Não sei se eu gosto muito. Vai melhorar a amizade, é muito importante. Fede a grama. Bom, parece uma grama, né? Qual é, mano? Nossa senhora. Caralho, mano. Minha turma é muito estressada, velho. Ninguém se dá bem, mano. Olha isso. O Pedro, mano, é insuportável, velho. Ninguém gosta dele, velho. Eu vou ignorar ele e tentar deixar esse cara na amizade com a galera. Que é isso, velho? Seguimos. Seguimos, seguimos. Vamos lá, vai. Rolls de amizade bom. Só um roll. Puta, com a Bárbara, velho. Certeza que é negativo, né, velho? Abençoa. Narrowed eyes, muttered threats. Puta que o pariu, velho. Nas habilidades mais importantes, velho. Vai tomar no cu. Sempre nas habilidades mais importantes, né? O foda do Pedro é fudido, velho. Propriety floats listless on the tide, brined in noxious degradation. Tá, deixa eu ver aqui pra onde eu vou. Como é que eu posso ir nesse code de resistência primeiro? Aí posso ir nessa torre. Aí eu dou uma olhada no caminho. Vou pra cá, vou pra cá. Acho que é isso, né? Vamos pra torre. E aí, em alegria. Tem como dar ruim. Você coloca na sua sopa, Tadeu. Cara, eu nunca fiz uma sopa. Na minha vida, eu acho. Queria, mas nunca fiz. Capítulo 2? Estou no capítulo 2. Caralho, o pessoal se dando mal pra caralho aqui, mano. Eu esqueci de ver os itens da galera. Posso ver agora? Posso mudar agora? É possível? Ah, eu posso. Maravilha. Eu não sei o que essa galera faz, velho. Ô, mano, esse sensível à luz é sacanagem, velho. Nossa senhora, que horrível. Segura aí um conhaque pra gente. Ali, finalmente relacionamento bom aqui, mano, rolando. Aleluia. Isso aqui que eu lembro era problemático, velho, quando eu enfrentei ele pela primeira vez. Ai. Ele até ataca 2 vezes. Mas não melhorei. Ah, melhorei essa habilidade, sim. Ah, com isso aqui
Eu boto isso aqui, que é nice. Sangramento. Você causa sangramento. Todos ao conversa. Que é isso, mano? Caralho, que apelão! Nossa, que habilidade apelona desse maluco, mano. Fudido, hein, mano. Nossa, tô mega estressado já, velho. O que aconteceu aqui, mano? Collaboration confers advantage. Olé, mano. Eu não preciso do piti de vocês agora, irmão. Mano, o que aconteceu com o estresse aqui, mano? Meu Deus, mano! Caralho, quanto estresse! Mano! What the hell? Que é isso? Tudo tá dando dano de estresse, mano. Para! Preciso fazer isso. Aí esse cara morre. Você tomou um de dano, ele morre. Você tomou infecção. Nossa senhora, mano. What the fuck, velho. Quiet the howling mind. Fuck! Meu Deus, tô tomando couro aqui, velho. Stumbling and stupefied. Nossa, tomei stun, mano. Nossa, mano. Os caras acertaram 4 críticos já em mim, mano. Que é isso? Nossa senhora, mano. Que humilhação isso aqui, gente. Os caras estão me arregaçando, velho. Deve estar vivo ainda. Preciso de uma roda aqui, mano. Não consigo acertar aquele corno, velho. Esse cara tá com 1 de vida. Vamos lá, dano. Huge damage. Dano mínimo, ótimo. Perfeito. Tá com 1 de vida, é sacanagem, velho. The smallest variable can make all the difference. Nossa, por que todo mundo tá com o estresse tão alto, velho? O que houve aqui, velho? Mano, esses caras acertaram, tipo, os 5 críticos em mim. Sem exageros. What the fuck? Atrás do outro capa. Aleluia, um pouco de relacionamento bom acontecendo aqui. Esse cara vai agir, velho. Vamos deixar ele agir. Eu vou tentar estabilizar um pouco.
Aqui eu devo dar uma estabilizada agora. Só com esses dois caras só batendo. Eu não consigo bater no outro cara. Eu só vou tentar dar uma estabilizada. Ok. Eu reduzi o dano dele. Caralho, mano. Estresse, stun, dano. A porra toda. Vou matar esse cara. 2 de dano é o suficiente. Morreu. Alívio de estresse. Segue o maluco. Não consigo curar nada. Deve ser meio difícil de curar mais estresse aqui. Então vou fazer mais um turno aqui de cura de estresse. Mas consegui até colocar uma cura aqui, muito bom. Da hora essa habilidade. Collaboration confers advantage. Olha lá, curinhazinha de estresse, humilde. Vamos acabar com isso agora. A lesson taught is a lesson learned. Tinha uma neblina, foi coisa do cenário a neblina. A neblina chega e causa estresse, simplesmente. Eu acho que não é nenhuma habilidade, é só o cenário mesmo, causando. Geral estressado, né? Reliable information brings accurate insight. O que acontece? O tronco tá tão estressado. Uau! Ok, uma luta humilde, aparentemente. Ah, é morte. Esse combo é muito forte. Esse combo é fortão. Só que enrolar nesses bichos é meio perigoso porque eles causam doença. Nossa, como todo mundo tá acima de 5 estresse, velho? Eu não entendo. Como o estresse tá carregando tão alto, velho? O que tá acontecendo aqui? Is the key. Colaboração é a chave. Maravilha. Bom, esse tá morto, esse aqui. Consegue esse cara mais ainda? Vou enrolar uns turnos aqui, foda-se. Puta que eu parei, né? Boa. Alívio estresse. Alívio estresse, caralho! Você acertou um crítico! Nada alivia estresse, caralho, velho. Empowered. Emboldened. Vou matar logo ele. Blau. Você gritando com eles não alivia nada? Porra!
Messy, but effective. Deve ser de 6 staminas. Messy. É bom ela ter menos chance de ser movida. Isso é bom. Confiança. O estresse diminuindo nesse caralho. Obrigado, relacionamento positivo. Obrigado. What the hell, velho? Diz que eu tenho um cachorro que aumenta a chance de relacionamento positivo, velho. Cadê essa porra acontecendo? Torre de vigia. Lá, ó. Stumbling and grasping shadows of what they Tem um once Pedro no were. grupo, não tem cachorro que resolva. Por exemplo. Caralho, 3 elite aqui. Mano, impressionante como tudo tá gerando estresse. Os caras bate normal em mim, bum, foda-se, estresse. Tô nem aí. Vamos combar aqui. Esse cara vai agir depois da Bárbara, então vamos matar ele. Ah, ele já agiu nesse round, na real. Esqueci disso. Jesus, uma mordida dele me botou fogo. Oi? Nice. Isso que eu tava com o ataque reduzido. Muito bom. Mano, eu já quero diminuir o estresse. Isso aqui vai ser duro. Vai ser muito estresse essa luta. Literalmente. Vou tentar cegar esse cara, que ele vai bater com o crítico na próxima. Boa, vamos lá. Agora preciso que você erre. Bom hit. Boa. The fiend's strength dwindles. Bom hit. Belíssimo hit. Bom, essa habilidade suprema dele... Analysis is the natural prelude to Melodia action. assombrosa. Acerta qualquer um. Dá um gole aí, cara. Slows. Sanity returns. Eu acho que eu vou... vou tancar você. Eu acho que ele vai ser atacado pela melodia assombrosa. Eu suponho. Ele pode errar, mas... né? Nunca se sabe. Boa. O doutor tá batendo legal. Ó. Mestre do PVP, velho. Bem, ele ganha estresse. Ele é o melhor alvo pra ganhar estresse, que ele é o que mais reduz estresse. Ok, muito estresse já. Pode parar já. Stop. 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 Boa. Obrigado. Estresse na caralhada toda. Simplesmente. Foda-se. Mas essa mulher morreu, né? Eu vou curar esse bagulho aqui. Vou botar fogo nesse cara antes que ele saia. Eu posso fazer isso aqui, né? A mina não vai conseguir bater nele. Ele tá numa posição que ela não consegue bater, então taca fogo. Pô, o cara que tá pegando fogo não podia entrar em furtividade, né, velho? Deixa eu falar um bagulho. Mata só por matar. Obrigado, redução de estresse, aleluia. Ele foi pra frente, isso é bom. Bem, eu não queria bater nele mesmo. Caralho.
passando um pouco o turno pra recuperar um pouco o estresse. Empowered, emboldened. Toma um gole, hein? Melhorar relacionamento aqui, galera. Melhora relacionamento? Não, falei. Foda que esse cara vai morrer antes de eu poder reduzir meu estresse, eu acho, velho. Caralho, mano, estresse alto da porra, velho. In this weighty gloom, a spark. Recompensa lixo. Pô, tô destruindo aqui os caras, velho. Porque meu grupo não tá pouco estressado, alegre, trocando figurinha um com o outro. Uai. Olha lá, o cara tá se estressando do nada, velho. Simplesmente porque sim. Porque Deus quer. Ganha troca com item deitado a sangramento. Atividade. Ignora chance. Resistência a sangramento. Pô, isso é bom. Ele já tem uns itens bons já. Que isso? Tô espancando o cachorro, velho? Que isso? O esse? As características de alguém devem estar influenciando esses estresses todos. Não sei. Barba é rabugenta. É, mas isso não influencia em estresse, aparentemente. Eu vou segurar, né, recurso. Pra comprar um recurso pica lá mais pra frente. Dá pra vender item nesse jogo. Não tem nada que eu quero comprar. Tem algum item que eu preciso comprar aqui agora? Deixa eu ver aqui o que eu tenho de item de combate. Esse leite não tá servindo pra nada, né? Posso esquentar um pouco a chama. Anti-estresse tá parecendo útil. Anti-estresse. Tem anti-estresse aí? Não. O boss que eu enfrentei não dava sangramento, né? Ele só batia pra um caralho. Eu não lembro o que ele dava, além de bater pra um caralho. Vou precisar disso aqui, porque eu tô com muito estresse. Acho que só. Não dá mais nada. Vou segurar o leite aí, velho. Vambora. Não ajudou nada esse cara. A gente vai pra onde? A gente só tem um caminho. Ih, a gente vai pra toca de criaturas. Ih, caralho. Tem um santuário com o herói. Eita porra! Depois tem um santuário do herói. Acho que eu sempre vou pro santuário do herói. Oasis, caralho. Oasis é bom, hein, velho. Pô, geral quer fugir, mano. Isso é uma merda, velho. Nossa. Mano, o lançamento de todo mundo tá uma merda, velho. Que desgraça. Por que vocês estão se odiando, velho? Não era pra vocês estarem se odiando. A gente tá vencendo, a gente tá bem, mano. Vamos começar tentando cegar esses malucos. Ok, cegamos um só. Nossa, que fraco foi isso aqui, velho.
Mano, eu não tô tendo dificuldade nenhuma na luta, mas todo mundo tá estressado e se xingando, velho. But deadly all the same. Preciso bater nesses bichos primeiro. Pra manter o equilíbrio, porque os dois têm que morrer mais ou menos ao mesmo tempo. Eu já reduzo estresse? Eu já reduzo estresse, velho. Meio bosta aqui. Vou usar esses itens aí. Tá aqui pra ser usado, certo? Esse bicho já morreu. Questão que daí... Esse vai agir primeiro, que merda. É? É isso? Ah não, esse vai agir primeiro, isso é bom. Porque depois esse morre e daí eu tenho tempo pra matar esse cara. Esse cara morre antes, né, de agir, né? Oh shit, oh, deu um corpo pra ele. Que mula. Difícil lidar com esse bicho. Tudo bem. Tá bom, tá bom, tá bom. Inclusive ele tá indo peleléu em 2 turnos praticamente. Os caras só batem na frente. What can we learn upon closer inspection? Let us take a closer look. O cara não bate lá atrás também. As repulsive as it is. Então vamos definir a barba. De boa. Defender! Nice. Isso, tudo tirando a armadura aqui. Vamos lá, tancando pra caralho. Esse bicho come mais, será? Eu vou matar aqui, velho. Né? 11 a 18. Ou não. Ou não vou matar nada. Você consegue dar 3 de... Nossa, não consegue dar 3 de dano. Bom, vamos reduzir estresse então, que é isso que eu deveria estar fazendo. Reduz estresse! Errou. A Bárbara não consegue bater nesse cara. Mano, o que tá acontecendo aqui? Morra. Morra queimando. Qual é que ela resistiu? Qual é? Ah, meu Deus. What the fuck? Qual é, mano? Acho que ele tinha 5% de chance de resistir ali, velho. Qual é, mano? 5%, caralho. Puta que o pariu, mano. Apenas morre. Eu tô 3 turnos tentando acertar esse cachorro. O que eu posso fazer? É impossível. Vamos lá, tentativa número 2. Obrigado. Ele quando ele tava cego, ele acerta. Foda-se. Foda-se. Nossa, eu não sei acertar esse cachorro, velho. Impossível. Quarto hit dela que eu não acerto.
Consigo matar o cachorro não, galera. 5 de dano, let's go. Esse cara não bate muito, mas ele curou. Conflito interminável. Obrigado. Esquiva, quem diria? Aí, mano, o doutor teve que ir lá matar, mano. Ih, caralho, esqueci que toca, velho. Ainda bem que eu estabilizei bem até aqui. Bom, tem que matar os grandões primeiro. Preferência. Meio limitante aqui que eu posso fazer. Não dando. Ah, não, na verdade a gente vai matar os pequenos primeiro, né? Esse é um erro. Vocês podem bater no quê? Vocês batem tudo na frente, né? Então na top, quando chega o segundo round, eu tenho uns ataques de oportunidade, né? Tem uma chance de eu matar esse corpo, velho. Seria bom. Seria bom. Boa. Damos um corpo. Tiramos estresse. Os que fica vivo vão comer os mortos. Não, porque esse aqui, quando ele come, ele evolui. Por esse motivo. Tá no doutor? O doutor é um DPS aqui. Tá mais como um DPS que qualquer outra coisa. Mano, eu não bato bem aqui nesse terceiro, velho. E esse cara não tá batendo nada. Ele tá como função de não bater nada mesmo. Fight through the fatigue. Existiu a sangramento? Qual é essa resistência a sangramento? 20%, né? Bom, esse verme vai morrer. Depois esse vai agir. Então o ideal é conseguir matar esse também. Eu consigo? Não. Acho que não. Ah, tem portas da morte. Tudo bem, as portas da morte podem me ajudar. Qual é a sua chance de sobreviver ao próximo? 25%. Ele bate muito pouco, mas nem sei se vale. Foda que eu não bato. Ninguém bate direito aqui nesse cara aqui atrás. Pera. Nossa, foi ótimo. Deu o máximo de dano. Perfeito. Lindo. Vamos acabar com isso. Tá, agora esse cara vai comer. Foda-se. Ele não vai comer porque ele tá com vida cheia, né? Então eu tenho que matar os corpos primeiro, é isso? Good job, galera. Good job. Cooperation is the key. Cortina de fumaça. A cortina de fumaça tira a defesa? Ah, porque eu aplico vulnerabilidade. Tá bom. Nossa, o cara tá sangrando, tá? O maluco tá sangrando bem. Putz, que triste isso. Acho que é melhor tirar o sangramento, porque ele vai tomar 10 de dano. Tirar logo o sangramento. Eu curei eu mesmo também? Não, acho que só terminou simplesmente o bagulho. Vou usar uma tocha. Aumentar a chance de ser gasto, galera. Ai, fui pra frente, eu não queria isso não, mano. Isso não foi bom. Tem outra parte, será, dessa luta?
Boa! Redução de estresse. Caralho, ele resistiu. Valé. Isso foi um 25%. Vamos morrer? The work continues. Ok. Ninguém ainda amarrelado? Doutor cura, mas você precisa... Entrega posada para remover doenças do grupo. Caralho, da hora. Acho que eu não tenho nenhuma doença, mas isso é bom. O doutor cura, mas a pessoa tem que estar com menos 50% de vida. Ih, caralho, eu peguei uma doença nova. Início do turno, 2 de doença. 15%. Ok. Pô, ninguém quer... Ah, não. Pô, ninguém quer ir pra cá, sério? Deixa eu ver aqui. Eu vou pra cá, tomo 2 dano. Vou pra cá. Um hospital. O hospital pode ser nice, viu? Posso gastar um dinheiro pra tirar umas coisas chatas da galera. Nossa, vou tomar 3 danos de armadura. Mas tudo bem, eu acho. Vamos pegar esse caminho. Ah, tem outro santuário do herói aqui, entretanto. Acho que eu vou pra cá. Tudo bem. Vou ficar com 3 bagulho. Yep. Bora estressar geral. Todo mundo puto. Todo mundo puto porque não peguei o caminho que eles querem. Foda-se. Eu continuo desbloqueando o caminho. Acho que o doutor, né? Doutorzinho. Acho que o doutor, né? Chapter 3. Extra credit. Extra credit. By the second semester, her research was at a critical point, and regular supply raids of the university laboratories had become necessary. During one such expedition, she stumbled upon her professor, awkwardly slumped over his podium, a bloody kerchief on the floor. Here, then, was her ideal cadaver. Nossa. A long-awaited opportunity, and she would not waste it. Não entendi, ela encontrou o professor dela morto? Ciência indiscriminada. Alvo cura 10%, mais 10% cura. Por marca positiva, remove todas as marcas positivas. Porra, isso não é muito bom? Tô maluco? Tira a explosão nociva e bota isso aí. Evoluída é a melhor cura do jogo. Remove as curas as marcas negativas. Nossa senhora! Desperate to survive the rising tides, Mano, como eu peguei aquele baú? coastal provinces resorted to a debased worship. Completamente broken, velho. Mano, eu tava segurando o botão da direita. Palhaçada, de fato. Ô, galera, por favor, vai, mano. Joga um truco aí, sejam felizes, não sei, mano. Por que vocês são tão desgraçados assim, mano? Estudo acadêmico. Isso aqui é o... Isso aqui é o bicho mais foda do Dex Dungeon 1. Eu acho que é ele. As marcações de diagrama é claro, mas pra quê? Não. Aquele bicho do abismo? Eu acho que é, velho. Eu não sei. Eu não vou ver isso aqui, velho. Eu tô muito longe. Eu quero concluir esse capítulo.
Eu tô apoiando pra boss normal, imagina fazer isso. Nossa, aqui vai me aniquilar fácil. Não, galera. Outra vez, quem sabe. Vamos destruir o relacionamento. Covarde. Caralho, jogo. Joga na cara assim, não. 10% de chance de colapso. Ganha sofrer acerto. Nossa senhora do céu. Essa porra é forte. É ele? É ele. Tá maluco. Ui! Ha! Covardes! Desviei bem aqui, maravilha. Acho que tem 50. Mano, eu farmei muito pouco ouro, né, mano? Tô com 18 de ouro, mano. Não tenho dinheiro nenhum, mano. Deixa eu ver quanto custa pra tirar as coisas mais fodidas. Mão fraca. Medo de devora praga. Esse covarde eu achei bem ruim, mano. Ah, sensível à luz é bem ruim também. Impacta tanto que esse cara tem forma de tirar esse debuff. Até bom com a cura do doutor isso aqui, né? Deixa eu tirar esse covarde. 16 de ouro. Nossa senhora. Mano, essas corridas eu farmei muito pouco, velho. Acho que eu vou tomar um pau do... Eu vou continuar liberando o santuário, velho, que é uma forma de progredir nossos heróis. Eu vou tomar um pau nervoso do boss, velho. Isso que eu montei eu montei esse time pensando no boss, velho. E o pior de tudo é que eu ainda buffei o boss, velho. Tá com mais 10% de vida. Eu acho que eu vou liberar a habilidade dela, pra tentar deixar ela um pouco mais flexível. Arregou, cadê o God Gamer? Mano, cada corrida demora umas 3, 4 horas de corrida. Eu tô no final dessa. No final dela eu vou enfrentar um boss que eu tenho 99% de certeza que eu vou morrer que nem bosta. Until a kindly woodsman and his wife happened upon her. Childless themselves, they welcomed her into their home, where she warmed herself in the glow of their hearth and hearts. Vixe, a merda acontecendo. Requisito alvo sangrando. Usa 3. Cura 25%. Cura sangramento. Interessante. Isso melhorado, cura 33. Nossa, quanto sangramento, que específico. Eu suponho que eu posso tirar uma dessas habilidades que eu não tô usando nada. Tipo, essa daqui eu acho que eu tiro, velho. Essa daqui também é meio inútil. Eu sempre tô na 4ª posição. Vou botar isso aqui. Contra a fera é bom. É bem específico. Você tem que saber muito bem do jogo pra usar isso aqui e ficar feliz, hein? Nossa, olha o estresse do Blazezinho, mano. O que tá acontecendo, mano? Por que ele tá tão estressado, mano? Você tá caminhando aqui de boa. Olha o estresse do corno, mano. O cara tá quase tendo um ataque cardíaco, velho. Nossa, ele vai ter um ataque cardíaco aqui, velho. Com essa galera aqui cheia de fuder e estresse a gente. Que merda. Três de dano é muito foda. The fiend's strength dwindles. Agony by accumulation. Mano, eu não queria reduzir estresse agora, mas acho que eu vou ter que fazer, né? Senão ele vai ter um ataque cardíaco, tem essa possibilidade.
Tentar cegar a galera lá atrás. Boa, bom trabalho, bom trabalho. Sífilis! Meu Deus! Gravíssimo sífilis, galera. Não deve ser levado à brincadeira. Oh, meu Deus. A slow dissection. An unavoidable end. Mano, o Pedro já não gosta... Oh, ninguém gosta do Pedro já, velho. Agora o cara tem sífilis, velho. Embaçado, hein, mano. Bom hit, hein? Matou. Very nice. The smallest variable can make all the difference. Deus. Pega esse estresse. Ah, eu acho que eu não quero matar, velho. Preciso curar estresse. Segue o maluco aí, por favor. Falta que ele entra... Mano, nossa, 16 a 26 de dano, simplesmente. Vou matar agora. Não consigo matar. Quero curar estresse mais uma vez, ele é meio arriscado. Mas eu quero. Tá foda esse estresse, mano. Tem um cara que lida muito bem com o estresse e mesmo assim não tá sendo eficiente. Consegui usar isso mesmo com ele furtiva. Interessante. Extinguished at last. Extinguish. Sério? Sério? Ok, vou matar agora. Pronto. Por que eu não tô conseguindo bater? Ah, porque eu não tenho nada. Nada que bata na primeira? Ah, só se eu tiver mais pra frente. Pior que isso eu prejudico esse cara. Ué, não tô conseguindo fazer nada aqui nessa posição. Nossa, é assustador, hein? Caralho, isso não foi tão bom assim. Mano, tô enrolando mais do que eu gostaria já essa partida agora. Ah, mata a Bárbara. Acaba com esse sofrimento. Elui um pouco de motivação nesse grupo. Amidst the spoils, an artifact of unparalleled 25% de cura recebida de habilidades. Ok, isso é bastante coisa. Eu acho... Eu não lembro o que esse chefão faz, velho. Se ele aplica sangramento ou algo assim. Eu não lembro.
Muralha do esquecimento. Esse aqui é o primeiro que tem que morrer, velho. O posicionamento parece bom pra gente por enquanto. Dá pra ser tudo, beleza. Errei! Caralho, mano. In crisis, we can rely only upon each other. Aleluia, um pouco de pessoal aqui gostando do outro, velho. Ai, que merda, velho. Nice. Ok, não aconteceu nada, maravilha. Trama de ossos. Acionado uma porrada de coisa. Tasca fogo no bicho. Quanto de dano você dá? 3 a 6. Que cocô, meu querido. Porque a incisão não é garantia que mata, velho. Mas você tem... Você tem alguma coisa que faz diminuir a resistência de sangramento, cara? Não. Então acho que eu tenho que bater aqui pra dar 4 de dano, pelo menos. Ok. Pô, essa infecção é sacanagem, né? Quando a party vai se odiar é uma porra de lidar. A ideia do jogo é essa. A ideia do jogo é ser realista, tá ligado? Como um aventureiro se estariam lidando em uma crise bizarra. Eu acho que vou cegar esse maluco aqui em cima. Essa habilidade é muito boa, simplesmente. Caralho! E ainda 3 de estresse? Calma aí, doutor! Putz, isso aqui é muito triste. Eu não queria usar isso aqui agora. Vamos tentar cegar. Boa, boa, boa. Cegou a porra toda. Agora, huge DPS. Huge. Huge que no curae! Pum! Porra, 20, mano. Acho que esse dano foi o mínimo que eu podia dar, velho. Que merda foi essa? There is comfort in company. Que merda aquele dano foi, velho. Tô puto. Roubado. Foi muito roubado. Vou botar fogo no lado. Queima mais. Tá, esse cara já tá entrando em desgraça. Vamos tancar a Bárbara porque ela tá com vulnerabilidade. Eu não quero que ela tome um hit despirocado do nada. Cura. Tá, que eu pariu. Vagabundo! Ele tirou todos os debuffs e acertou o hit e embaralhou meu time! What the fuck, velho? Ah, meu Deus, você tá de sacanagem. Porra, foi essa, velho? Bom, você tá morto finalmente. Ai. Uf. Todo mundo estressado pra variar. Todo mundo estressadão. Morra. Omega dano.
writ large. Morra. The unrelenting application of violence yields more Valeu. Um monte de bosta. The loathing whispers. Loathing whispers. The loathing whispers. Então, vamos lá. Agora eu acho que é o boss, né? Ao meu entendimento. O time tá todo cagado. Vamos dar uns traços bons aí pra galera, velho. Matador de abissais. Pô, isso é bom, velho. Isso é bom. Acho que eu vou enfrentar uma abissal. Ah, ok. Apaziguadora. Ah, nice. Ok, beleza. Beleza. Uma comida pra você, uma comida pra você, uma comida pra você. Eu posso acumular comida? Não. Só uma comida por vez. 2 estresse. Isso é muito bom. Melhora o relacionamento desses doidos. Maestria. 6 pontos, caralho. Practice. Improve. 6 pontinhos, hein? Bom, vamos pegar isso aqui, que falaram que é pica. É, na real, deixa eu ver uma coisa, bazar. Eu não lembro se esse boss embaralha os jogadores, velho. É foda você não saber exatamente o que os boss fazem. 10% de crítico, caralho. 20% de cura em viagem. Bom, não tenho que gastar, então. Deixa eu ver. É o boss? Ainda não é o boss. Fire and rot. Is there no sanctuary from this madness? Ainda não é o boss. Ah. Jurava que era. A new variable in the equation of your fate. Acho que vou continuar com a mesma coisa. Oh, eu cliquei demais, mano! Ah, qual é, velho? Ah, mano, você tá de sacanagem. Se eu apertar o Alt F4 aqui, o que acontece? Parabéns. Mano, eu cliquei 2 vezes com o mouse. Foi isso que eu fiz. Pipi. E aí foi. No canto inferior direito, tu vê quantas regiões falta pro boss. Quanto inferior direito, tá? Pior que você tem que clicar 2 vezes normalmente pra pegar o bagulho. Eu não sei o que aconteceu. Tá lá, velho. Deus do PVP, velho. Mestre das estratagemas, velho. Let's fucking go, velho. Let's fucking go, velho. Let's fucking go. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Indeed it ever did. Eu tô pobre pra caralho. Eu queria um desse pra guardar pro time, velho. Ou pra luta final. Pô, não tem nada pro pessoal se divertir, velho. Nem um goró. Ah, tem goró aqui, mano. Ah, tinha isso aqui também. Item de pousada. Oh, remove uma doença. Cadê aquele item que eu peguei lá que... Eu tinha pegado um super item que removia a doença? Eu tinha pegado um item.
que eu uso ele? Aleatório, será? Deixa eu ver, alguém perdeu a doença? Ah, todo mundo perdeu as doenças, velho. Caralho, que tem forte. Pode ver isso por relatório. Registro de viagem. Grupo determinado alcançou bom médico. Ganhou 10 elas. 2 bagulho e todas as doenças são tratadas. Ah, que foda. Não concluiu desespero e medo. Eu esqueço isso aqui, velho. Não esquece as tochas. Tem como ver quanto de tocha eu tô? Ou começo sempre com 100? Plan accordingly. Experience, however painful, is the greatest teacher of all. Acho que eu tiro esse, né? Não sei, esse item parece muito bom. Acho que eu tiro isso. Isso é bom pra ele até, velho. Não, vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Esses itens aqui também. Meio X, não faz nada. Que isso? Pra onde eu vou? As duas ganham 5 velas, 4, 5. Evite o acumulador. Visite um oásis. Visitar o oásis é legal, hein? Foda que eu tenho que achar o oásis, né? Evite o acumulador. Acho que eu vou evitar aqui, porque esses caras têm muita resistência a fogo, né? Acho que é melhor ir pra cá. Tá. Aqui que eu lembro é sangramento, né? Aí vai até ser mais útil a minha mulher lá. Essa doida aqui. Isso aqui com upgrade. Nossa, que X, habilidade com upgrade. Ó, isso cura 3. Que engraçadinho. Nossa, é isso que melhora? Cura 3? What the hell? Tem bastante ponto pra gastar e pouca habilidade pra que eu uso. Esse aqui melhorado. Ah, isso melhorado eu removo o bagulho. Ok, posso melhorar essas duas habilidades. Preciso fazer uma história dela, velho, pra trocar esse sangramento. Você... Eu vou pegar o urro. Pegar o ataque aqui, né? Por mais que ele bate pouco. O doutor, isso aqui. O doutor tá quase full upgrade. Vai melhorar isso aqui é meio meme, porque eu tô batendo pouco isso. Eu posso pegar... Isso? Nossa, parece... Eu não consigo achar isso tão interessante assim. Isso pode ser interessante. É em todos, né, isso aqui, né? Um buff em geral, né? Porque isso aqui tá sendo útil, isso aqui eu não quero tirar. Não? Como não? Quando não é em todos, é assim, velho. Acho que é em todos sim, mano. Você tava falando coisa que não sabe aí, Matheus. Alvo? Mesmo assim, o alvo são todos. Tipo, ó, tá vendo? Esse aqui, a bolinha, ó, não tá conectado. Esse tá. Tenho quase certeza que é todos, velho. Tipo, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui acerta os dois da direita, tá vendo? Mano, eu tô sem aonde gastar coisa, velho. Honestamente. Será que eu seguro o ponto? Eu vou segurar ponto, velho. Não vou gastar, não. Essas habilidades dela é tão meme isso aqui, velho. Pô, isso aqui, até isso aqui é meme, velho. É confuso? Pô, isso não é confuso. Vocês são confusos. O jogo não tem nada de errado. Vocês são confusos. Ah, não vou gastar isso aí, não. Eu vou tentar manter... Eu preciso comprar isso aqui. Eu vou comprar, mano, acho que 2 conhaque. Eu ia comprar uma tocha, mas eu não sei contar.
Então foda-se. É isso. A gente não precisa de mais nada, só um conhaque. Como tá o relacionamento, esses putos aí, velho? Pera aí. Habilidade de combate. Segura isso aqui. Isso você pode segurar. Leite. X. Nossa, que relacionamento bosta, galera. Parabéns. Parabéns. Como vocês estão tão cagados assim, velho? Jesus. Acho que eu tento tirar muito ócio. Relacionamento negativo. Menos 10% de traço. Eu não sei o que significa isso, honestamente. Mano, meu time tá se odiando muito, velho. Só por existir, velho. Meio merda isso. Seguimos. Gerenciamento lixo, seu cu. Seu cu largo, velho. Habilidade principal. Nossa, isso aqui é meio trash. Nossa, eu vou fazer o doutor ser focado e ganhar vulnerabilidade. Bora lá. Fala logo que você é um péssimo patrão. Mano, eu sou um dos melhores patrões que você já viu na sua vida, galera. Fala isso com muita tranquilidade. Sim. Obtenha... O que é que apareceu ali? Foi isso que apareceu? Eu preciso matar um troféu do Covil pra ter acesso à montanha? Foi isso que falou? Foi isso que apareceu? Eu sou obrigado a matar um boss? Eu acho que foi isso, né? Mano, qual é? O Covil tá aqui. E o objetivo é que eu não posso ver um acumulador. Eu vou fazer isso, maravilha. Pelo menos eu ganho 2 elas aqui. Que merda. Bom, pelo menos o Covil tá aqui na frente. Já descobre se eu vou tomar um pau ou não. Esse Covil aqui é o cara do galho, velho? Tá, e se eu peidar e ir até o final? Eu tenho que pensar melhor sobre isso. Morrer no boss de novo? Eu não sei qual é o boss. 30 de tocha. Itens de combate. Armadura. Itens de pousada. 2 itens de pousada. Eu quero buscar relacionamento. An unexpected find. Eu bosta, mas bora lá. Erga chamas. Vocês estão com exclamação aqui, meus queridos? Tá, isso aí, tô ligado. É o galho mesmo. O galho. O galho, o galho, o galho. Acho que o meu time é uma merda pra enfrentar o galho. This will not be easy. Ó. O time é meio mérito pra enfrentar o galho, se falar, viu? Meu time é meio cocô, velho. Mas vamos lá, velho. Se eu tenho que enfrentar, vamos enfrentar, foda-se. Fala, Miguel. Eu preciso de personagens que acertam mais de um personagem de uma vez no galho.
Eu só tenho um, que é o Witch Doctor, que também tem que curar também. Então, tipo, puta que pariu. Caralho, começamos daquele jeito, né? Esse cara não agiu ainda, então vamos tacar fogo nele. O dano desses dois é igual, né? Esse aqui bota coisa, então é melhor. Eu só quero esse cara tentar matar ele. Não matei. Quase. Quase, 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 quase. Combo perigoso. Ai. Ok, beleza. Tá, cegar esses malucos. Boa cegada. Botar fogo lá atrás. Dá-lhe, fogo em todo mundo. Piromaníaca. Cortou o cabelo. Vou cortar amanhã o cabelo. Ai. Ai, ai. Só acho que tá com pouco DPS. É, bom, posso fazer. É que eu tenho. Eu falei que meu time não tá incrível mesmo. Cara, como esse cara tá com 21 de vida? Ah, tá certo. Bom dano. Escudo da magia. A steady subtraction, an invariable result. Brilha. Faltou brilhar. Faltou. Isso aqui eu posso curar. Não importa a vida, né? Menos mal, hein? Menos mal. Eu não consigo matar esse cara, né? Preciso fazer ele cegar. Vou curar simplesmente. Cauterizar. Bolada essa cura, velho, nessa região, velho. Essa região, essa cura tá muito boa. Eu não sabia, então, tipo, depois de uma certa região... Nossa, dei 10 de dano com ele, caralho. Isso não foi normal não, tá? Então, depois de uma certa região tem que sempre matar um boss, é isso? Nossa, ele pode curar seguidamente, caralho. Operei, Meg. Obrigado por notar. Cara, não consigo acertar esse cara aqui. Chega mais perto, por favor. Lá, cara, você. Lau. Ai, 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 ai. Será que eu consigo matar um boss finalmente? Quer dizer, eu já matei um já, né? Pô, 60% de resistência. Essa região dá essas coisas? Essa região pra mim é sangramento que os caras fazem, né? A fortaleza do general. Within every keep, a general and his loyal lumbering guard. Nossa, 25 de vida, vocês, galera? Tão bem, hein, mano? Master Stroke. A Master Stroke. Cega a porra toda. Nossa, combou aqui atrás, maravilha. Ah, pera, isso não dá mais dano combado, droga. Que droga.
Bora aí. Eu desperdício. Daninho michuruca. Ai! Médica não tem poison? Não tem, mas eu tô usando uma build que o poison dela é fraco. Quer dizer, não é fraco, mas é difícil acertar o poison. Caralho, ele deu 8 de dano com 75% de redução de dano. Tá. Então aquilo era o quê? Ele era 32 de dano que ele deu ali, simplesmente, sem ser crítico? Não entendi, não. Fiquei sem entender essa daí. The enemy weakens and wanes. Game! Nossa, esse cara tá com 50... Mano, todo mundo tá batendo muito, mano. Que é isso? O cara tá com 50% de redução de dano. O cara tava com armadura e foda-se, 10 milhões de dano. Que isso, mano? Que dano é esse? Até eu tô terrorizado aqui, velho. O que tá acontecendo aqui, mano? Graças a Deus. Um pouco de alegria pra gente. Eu preciso curar. Mata isso aqui atrás. Double kill, double kill, double kill, double kill, double kill, double kill. A deliberate and methodical appliance of harm. Appliance of harm. Ui! Que daninho ruim, mano. Ah, eu tô com isso, esqueci disso. Aí, galera, calma aí, velho. Calma aí, segura a onda aí, irmão. Segura a onda. Vou matar isso aqui logo. Vai morrer, né? É 5% você tem, eu acho, de sobreviver? É isso? 5%. Nossa, o cara tem muita vida, velho. What the hell? Pior que pestilência desse cara ia ser bom nessa luta também, mano. Nossa senhora. Espero que esse cara tenha fraqueza contra sangramento. Eu acho que ele não tem. A small foundation of trust. Morra sangrando. Quando a luta é prolongada, a cura da Magic também só tem 3 usos no total, ou são 3 usos pra cada parte, Mas, tipo, tem, tipo, o covil do monstro. Você enfrenta 2 ou 3 lutas de uma vez, e aí conta tudo de uma vez. Caralho, mano, acho que eu nunca vi esse maluco aqui não, mano. Nossa, a luta aqui tá assustadora, tô com medo. Tô com medo dessa porra aqui, mano. Os indignos, em penalidade. Não pode entrar, beleza. Ah, vamos usar esses porra aqui? Ah, não, eu vou usar esses itens no chefe. Devia ter visto os itens antes de entrar no chefe, inclusive. Caralho, mano, esse cara tá ganhando um monte de coisa aqui, mano. Mais velocidade. Preparando pra uma habilidade poderosa. É, eu não quero ver isso não. Bom, tanca de que o Witch Doctor vai apanhar. Ok, beleza, aplicou sangramento, é bom.
Caralho. Não tem muito que eu posso fazer aqui. Vou bater aqui. The enemy weakens and wanes. Penitência. Permite o uso de habilidades poderosas. O cara tá... tudo aqui. Toma. Let us hope to finish this quickly. Oi. Tá batendo legal, hein? 8 de sangramento, cuzão. A slow dissection. An unavoidable end. Ush. Limitado o que fazer aqui, hein? Bem, 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 bem. Nossa, o doutor tá batendo bem, mano. O doutor bate legal. Eu quero matar você, vai. Porra. Você tem... Ai. Você tá batendo legal também, mano. Parabéns. Parabéns. Puta que eu pariu. Bom, esse cara tá morto, graças aos deuses. Sério que ele ainda age antes de morrer, velho? Porra é essa? Bom, enfraquece o maluco aí pra gente dar uma trabalhada aqui nas nuances técnicas e dificuldades aqui que a gente tá tendo aqui. A little help impeccably timed. Bem melhor, isso. Fazer sangrar é bom. Fazer sangrar é bom. Fazer sangrar é bom. Nice. Bem estabilizados aqui. Agora eu vou poder... Esse cara tem... Porta das Mortes. Aí eu posso dar um gritinho aqui de comemoração de... Vamos lá, galera! Vamos enfrentar o boss, vai ser alegria, sucesso. Não, pera. Morre. Ok, beleza. Maravilha. Maravilha. Vamos lá, vamos lá. Ai, 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 ai. Locked in a nightmare slumber, he is tortured by failures both real and imagined. Bom, toma sangramento. Resistiu, beleza. Ele tem resistência a sangramento. Nossa, a luta não vai ser legal. Será que vale a pena usar isso aqui? Acho que vale sempre. O primeiro round eu acho que eu posso meter DPS. Aí o segundo eu entro em desespero. Mano, seria bom esse cara conseguir bater nesse cara aqui atrás, velho. Olha lá, crita. Pera aí, use esse item. Eu nem sei se ele dá alguma coisa. Deixa eu ver. Valeu pelo sub, esqueleto. Ele aplica sangramento. Tudo que ele aplica. Isso é inútil. Bora lá. Pô, que dano bosta, velho.
pariu. Essa resistência de sangramento vai ser trash, velho. Vai ser trash, galera. Não sei se eu vou ter DPS pra essa brincadeira, não, mano. Não sei não, não sei não. Pelo menos isso comba bem, né? Eu uso isso. Aí pelo menos... Será que acontece isso aqui, mano? Tipo, é todo dano ou qualquer habilidade que eu der, será que remove coisa? Acho que tem que ser o dano, velho. Tem que acertar. Então, isso aqui funciona, então? Eu vou testar. Ah, qualquer coisa. Ok, isso facilitou um pouco pra gente. Deu uma facilitadinha pra gente. Esse urro funciona, então. Não tô dando dano nenhum, entretanto. Não tenho nada a fazer com ele. Vamos bater. 2 de dano. Huge. Esse é o meu maior DPS, vamos lá. Bravo! Vai ser 25 de dano, tá? Fortíssimo. Boa. Boa. O cara se assustou, mano. Por quê, mano? O cara errou, velho. Agora eu posso fazer isso aqui combado. E aí vou botar fogo no cara aqui também. Tá bom. Tá nice. Tamo indo, mas o estresse tá meio alto. Preciso bater com ela. O doutor é meio bosta. Vamos usar o doutor pra dar o dano em área. Ai, 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 ai. Precisava que esse cara estivesse batendo lá atrás, ela isso sim, mano. Lenity, grace, small acts that drive back the darkness. Vai, acerta essa peste aí, vai. 63%. Porra, não precisa acertar nada essa desgraça. O grito funciona, falaram, né? Então vamos fazer o urro aqui. Até gritar com a planta funciona, velho. É isso, né? As plantas sentem, né, mano? Que a gente tá falando com elas. Vamos lá, doutor. Tira essa porra. Caralho, acerta um 40% aí, pelo amor de Deus, velho. É foda bater com ela quando a gente vai estar batendo, velho. Não tem jeito, velho. O DPS tá lento, mas tá indo. Tá indo! O DPS tá indo, galera. Que é esse dano, mano? De onde veio isso? Por quê? Puta que eu pariu, velho. Aqui deu ruim já, velho. Que eu vou ter que curar com um desses dois. Eu preciso bater com ela também, mano. Eu vou deixar um galho. Nossa, eu não vou fazer nada de galho. Nossa, vai dar muito ruim. Esse cara precisava de algum jeito bater no bagulho lá atrás, velho. Nossa, difícil de trabalhar isso tudo. Você precisa bater, você precisa manter. Esse é o DPS mais importante. Preciso continuar botando fogo. Tá, eu posso com você. Você pode fazer isso. Fazer isso.
This wound, at least, has been tended to. Ai, ai, ai. Oh, meu Deus. Que isso? Oh, meu Deus. Não, galera. Vamos lá. Força, mano. Se dá pra ganhar. O time tá bom, mano. Oh. Aqui, eu bato primeiro com ela. Preciso bater 3 vezes aqui, eu acho. Posso manter o fogo. Aí com a Bárbara eu bato lá atrás. Puta que foda tá isso aqui, velho. Deixa eu bater aqui. Tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui. Não, velho. Porra, muito meme. Obrigado, ok. Ok. A Bárbara vai ficar presa no próximo. Não, posso dar o urro aí, né? Aí eu tiro o problema da Bárbara. Ai, tá foda, hein, velho. Beleza, você foi um dano humilde finalmente. Um dano humilde, beleza. Bora. Vamos lá, DPS, DPS. Dano, dano, dano. Dá vulnerabilidade, isso aqui é meio troll, velho. Qual é, velho? Quem não entrou na Porta das Mortes. Mano, ela tá matando o doutor, velho. É uma loucura, velho. Uma doideira. Eu tenho que proteger o doutor? Pô, ela desgostou ainda. Ela tá tentando matar o doutor e ela tá puta aqui. E tão parando o que ela quer fazer. Mano, aqui eu vou bater, velho. Vai lá, dá uma peste, vai. Aí eu usei coisa errada. Não, tudo bem, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Isso é bom, eu usei, foi bom, foi bom. O que tá acontecendo aqui? Não entendi o que aconteceu direito aqui, mas beleza. Não, vai, Ryuji, eu preciso de um crítico gostoso aqui, velho. Um crítico gostoso agora, vem. Vem. Tá. Taca fogo lá atrás, que vai tacar fogo na esquerda. É perfeito. Isso é bom. Urro, né? Vamos de urro aqui. O doutor tá protegido. Tá protegido em nome de Deus, velho. Vou curar a Bárbara. Big cura. Big cura, Big cura! Ai, o Quito! Pelo amor de Deus, vamos lá, galera! Putz, precisa dessa forcinha, mano, galera! A gente tá lá, velho! A gente tá chegando, a gente tá na boca do gol, velho! O que eu faço agora, velho? Os dois vão ficar putos comigo. Isso tá dando 16 de dano. Mano, acho que eu preciso manter o dano, velho. Preciso manter o dano. O doutor cura ela. Bora. Mano, aqui eu vou pro DPS, hein, mano.
Vou pro DPS, galera. Vamos lá. Ai, tô com menos ataque, mas 6 a 10 de dano. Não, então bate lá atrás, né? Maravilha. Empowered. Emboldened. Vou bater com ele, então. Bom dano, bom dano. Vamos chegando lá. Beleza, um ataque humilde do cara. É agora, mano. Pra matar agora, galera. Pra matar. Mano, eu tenho 3 hits, mano. Ele morre, né, galera? Será que eu curo? Mano, acho que eu vou curar na bondagem aqui, mano. O cara vai ficar putinho, mano. Vocês são o que? O bonde do putinho aqui, mano. Então vamos bater, velho. Se todo mundo vai ficar puto, vou matar esse corno. É isso que eu vou fazer, foda-se. Vamos lá. Cada portes da morte reduz em quanto? Posso bater aqui, daí taca fogo no outro. Ah, pera, isso não ajuda muito. Quer dizer, tira o bagulho. Ah, isso foi um erro, acho. Isso foi estúpido. Oh, não. Oh, não. Isso foi estúpido que eu fiz. Ele vai tomar um dano agora. Bom, eu vou ter uma chance em 50% de matar ele e depois uma chance em 40%. Vai ser um 50% e depois um 60%. E aí, pra ele morrer... É um 40%, mano. Não, não é possível. Eu me recuso que essa chance vai acontecer, velho. Vai ser 3 probabilidade de corna. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Tá lá, velho. Nem isso, é, mano. Porra, imagina perder num boss patético desse, velho. Puta que eu pariu, velho. Aqui é o God Gamer, velho. Vamos lá, Rosângela. Porra. Tá zoando comigo, velho. Tá lá, velho. Quem perde nesse boss é o boss mais fácil do jogo, galera. Pelo amor de Deus, vamos lá. Tá. Vou te falar que nenhum desses itens tá sendo tão útil assim pra mim, mano. Segura você. Segura você. O que eu dropei de item novo aqui? Aplica ao atacante ao sofrer golpe. 2 de dano. Ganha ao sofrer acerto. Se velocidade é maior que 2, ação adicional. Caralho. Caralho, simplesmente, né, velho? É você mesmo, né? Vou tirar isso de você e botar isso. A cada herói no início do combate tem 3 de defesa. Aliado aleatório no início do turno. Então isso aqui não conta ela, é isso? Eu suponho. Vigia, valeu pela raid, sejam bem-vindos. Tô jogando aqui Darkest Dungeon 2. Joguinho fera. Acabei de matar um boss do Covil aqui, travei o cu todo. Foi bem da hora. Bom, tem que tirar umas coisas. Eu suponho que eu tiro isso, suponho que eu tiro isso, suponho que eu tiro isso, tiro isso. Tá bom, né? Por enquanto a gente pode manter o resto. Valeu aí pela raid, Vigia. Tamo junto. Nossa, tô todo cagado, velho. Foi difícil, mas conseguimos, galera. Let us hope the madman's scrounging has borne fruit. O jogo tá bonito, o jogo tá lindão, velho. Mano, o foda nessa batalha é que todo mundo tá se odiando, né, mano? Ó lá, velho. Nossa. Só relacionamento tóxico aqui, velho. Ninguém se amando nessa porra, velho. Quanto tá minha tocha? 87. Eu peguei um acumulador que eu não queria, né? Pelo menos agora eu tenho dinheiro pra gastar, não? 40 de ouro. Antes de cada território, chance de produzir engenhoca. Tem alguma coisa, será que é bom contra boss? Conhecimento não. 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 Não.
Se comida no inventário mais de 10. Pô, não tenho tanta comida assim não. Não tenho nada de comida na real. Tenho 5 comida. Eu não vou conseguir fazer isso. Então não serve pra nada. Eu não sei. Eu posso comprar isso. Resistência tóxico e não sei o que. Não vou querer nada, né? Em dinheiro. O que eu posso gastar? Resistência a fogo. Velocidade até a próxima pousada. 2 menos estresse. Sangramento. Eu não lembro o que o boss faz, velho. Isso é complicado, né? Pô, isso aqui é legal, hein, mano. Vou caçar no javali pra almoçar. Eu tô digerindo o fígado já. Bom almoço, vigia. Fala, Mikael. E aí? Acho que eu vou comprar isso aqui. Tem utilidade pra Bárbara? Bom. Nossa, minha turma tá muito estressada. Eu preciso de uma luta... humilde, velho. Estudos acadêmicos. Eu preciso ver um estudo acadêmico. Por causa da minha Bárbara, ela tá querendo. Nossa, dá pra ver nada. Vou pra cá e vejo o que acontece. Suponho. Esse baú aqui com coisas. Vai ter tem uma luta logo aqui. Será que eu vou ali? O que vocês querem? Vocês querem pra Covil, mano? Vocês estão todos fodidos. O que vocês querem no Covil, mano? Por que diabo vocês querem no Covil, mano? Vocês estão todo arregaçados, velho. Why? Não, vamos no estudo, vamos se foder. Nossa, olha o estresse, como é que tá, velho. Nossa senhora. Pô, reduz o estresse aí do original, por favor. Up ahead, the seat of our cadê seu ladino? Você só pode usar 4 personagens por vez. O ladino tá liberado, só não tô usando ele. Vai jogar o Beto de D4, tá empolgado? Te falar que, mano, eu joguei tanto o outro final de semana que eu não tô tão empolgado com esse beta não, velho. Porque eu joguei muito, é que eu fiz um subatom na minha stream. Então, tipo, fiquei 70 horas jogando praticamente. E como agora vai ser a mesma coisa até o level 20, eu falei, putz. Honestamente, não tô tão animado assim, mas tô querendo muito jogar o Diablo 4 inteiro. Uma coisa positiva. 10% de habilidade à distância. Quantas habilidades de distância ele tem? 0. O que é isso aqui? Livro? Que porra é um livro? Deixa eu ver o que é esse livro aí. Ocultifobia. Que é isso? Item de carruagem. Em um emaranhado, mais 15% de dano. Início da rodada. Ok. Your coach is laden. You can carry no more. Eu não posso carregar mais nada. Podemos jogar um desse fora, suponho. Como é que joga fora? Shift click. O que mais? Tem um monte de louça suja aqui. Isso aqui faz o quê? Posso jogar uma dessas louças sujas fora também. Vou jogar outra aqui. Esses bagulho não vai servir pra nada. Vou jogar tudo fora. Seguimos. Puta que eu pariu, velho. Outra fatura do esquecimento, mano. Caralho, isso tá sendo meio meme, hein, mano. Eu não posso encontrar outra dessa, velho. Eu posso ir aqui pra direita e enfrentar uma luta, velho. Aí eu lido com essas fraturas do esquecimento. O boss já tá ganhando mais 10% de vida já. Pô, é meio meme que você chega no hospital e você não ganha nada, velho. Nada. Suponho que eu posso tentar remover alguma coisa. Não tem item pra comprar também. O que tem aqui? Cura em viagem. Não. É gostoso o barulho de chuva. Resistência stun. Mano, eu vou dar uma colada aqui, velho. Darkest Dungeon 2 Act 2 Boss. Eu enfrentei ele já, mas é difícil de lembrar tudo que ele usa. Muito difícil.
Cadê? Tem algum ataque que você dá stun, alguma coisa? Ele ataca fogo em mim? Sério? Não lembrava disso. Então stun não serve. Tá roubando? Ah, pelo amor de Deus, você tá maluco. Ah, tem isso aqui. Resistência a fogo. O meu doutor tá com aquele item que eu ganho mais coisa se eu estiver segurando erva? Olha aqui, mano. As ervas medicinais, eu vou comprar também, então. Vou comprar erva medicinal. Resistência a fogo. Tô sem espaço no equipamento. Muito item, man. Chance de produzir um whisky. Vou jogar isso fora também. Bom. Tá lá. Vai querer diminuir a dificuldade também? Vou sim, mano. Tá. Ó, segura a erva, doutor. Acho que é isso, né? Nossa, remover uma desvantagem é muito custoso esse jogo, mano. Você tá maluco. Muito caro. Eu preciso ir pra cá, velho. Preciso enfrentar meus medos. Nice. Teve um alívio de estresse aqui, pelo menos. Porque eu preciso... Se tem esses encontros de luta, você diminui o uivo da aversão. Eu preciso. Cara, eu tô com uma armadura, agora que eu me dei conta, velho. Caralho, mano, tá difícil manejar os recursos aqui, velho. Não, calma, Pedro, relaxa. Relaxa, gente, tá tudo certo. Sem estresse. Cara querendo correr, batalha. Bom, Pedro já odeia todo mundo, né? Deixa eu ver, tem como ver? O Pedro não tá tão mal do relacionamento não, de falar, viu? Nossa senhora do céu. Olha lá, então xinga esse cara aqui, foda-se. Olha lá, um. Nossa senhora. Belo estresse. O cara vai começar agindo já ali, já. Pô, não bate em mim não, tá? Qual é, velho? Não faz isso não. Que é isso, sangramento, beleza, sangramento é bom, né? Vamos cegar os malucos lá atrás. Cega geral. Fogo! Malade! Ok, diminuiu um pouco o estresse que a galera não tá feliz, velho. Ninguém ficará para trás. Tudo bem, foda-se. Ai. Nossa, se acertasse ia doer, mano. Se isso acertasse ia doer muito, galera. Ia, tipo, fazer muito machucado, né? Eu não ia ficar feliz, hein? Ia ser uma tristeza só, velho. Doutor bater nisso e ele vai bater de volta na minha cara, não vai ser legal, velho. Eu tô vulnerável. Eu não tenho nada pra fazer com o doutor. Essa habilidade é ruim, velho. Com 40% de chance de acertar essas porra. Vou arriscar isso aqui, eu não quero tomar porrada do doutor. Acertou um, tá bom. Esse cara tá com 1 de vida. Literal 1 de vida. Eu posso tentar atacar fogo nisso. Posso tentar atacar fogo nisso. Aí isso vai atacar fogo em um desses. Ou nele ou nele. 50%, eu acredito. Bom. Tá lá, velho. Mestre do PVP, galera. Mestre. De boa, tranquilo, não se estresse. É só um arranhãozinho. Tranquilo, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Vamos proteger o doutor que tá vulnerável e chamando a atenção. Fala de reduzir um tico a câmera. Tá meio alto mesmo.
Eu tava gravando vídeo. Bora tancar. Beleza. Soquinho. Soquinho suave. Tá lá a proteção divina. Você tá tomando 11 de dano por turno. Então esse cara tá morto já. Ele tava revidando! Eu não vi! Eu não vi que ele tava revidando! Oh! Bora! Resistiu. Morreu. Foda-se. Easy. Tranquilo, galera. Tranquilo. Relaxa. Relaxa. Tudo sob controle aqui, velho. Como é que você tá, minha querida? Você tá bem, mano. Você tá bonita hoje, mulher. Vamos lá, velho. Um grito da vitória aqui. O doutor chegou. O doutor curou. O doutor chegou. O doutor curou. O doutor chegou. O doutor curou. Vamos com isso, bicho. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Levantar a moral aqui. Todo mundo alegre. Todo mundo feliz. Posso agir de novo. Nossa, lá, mega cura, caralho. Ele tá full life. Só legal. Quem tá mal aqui, velho? Nossa. 6 de dano. Dá um berro nele. Idiota! Até fiquei feliz comigo mesmo de ter gritado com ele. Falando, seu idiota. Aquece ele. Porque eu tô segurando um pouco a batalha pra reduzir um pouco esse estresse. Tá muito grande. Taca fumaça nele. Todo cagado agora. Beleza. Redução de estresse para você, minha querida. Será que eu seguro mais 2 turnos aqui, velho? Vou tacar um foguinho aqui, seja que Deus quiser. Vai um foguinho. Vou tacar fogo. Você... continua gritando na orelha dele? A breakthrough. Da hora, isso aqui reduz estresse naturalmente ou eu tô dando sorte? Tá pegando aqui. Nossa, eu caguei no pau aqui. Ele acerta o cara lá atrás? Ele só acerta a cara na frente. Interessante. Vou tirar meu debuff. Oxi, tô chamando a atenção dele. Não sei se eu queria isso não. Em guarda. Ok, de boa. Rola aí pra nós que eu tô enrolando aqui. Tá todo mundo... Você enrola, eu enrolo, todo mundo tá alegre. Omega cura. Tá lá, mano. Full life, galera. Omega... Ih, caralho. Cooperation is the key. Tá lá, reduzimos bastante estresse já. Ui. Cavalo. Não, agora o cara vai ter o urro que tira o contra-ataque dele, né? Tô enrolando demais isso aqui. Eu não queria estar enrolando tanto. Mas não quero tomar contra-ataque, mano. Isso aqui é dano, tá? Subi aqui. Vamos tomar um contra-ataque, velho. Ai. Oi. Bom, agora eu posso dar o urro e tirar contra-ataque dele. Não é muito, mas eu tiro. Esse cara não consegue fazer nada aqui, então vamos dar um passinho pra frente agora. Caralho, mas você tá batendo gostoso, hein, mano? Puta que eu pariu. What the fuck? O que é isso? Calma, cara. Calma, relaxa, irmão. Não é assim que a gente vai resolver nossos problemas, velho. Calma aí, irmão. Calma aí. Reduzida de estresse. Tá todo mundo bem aqui. Ninguém tá passando mal. Tá lá, olha a cura chegando. Bom, mega cura. Omega heal. Mega cura? Pum, mega cura. Tá lá, velho. Tô full life de novo. Agora eu mato ele, galera. Prometo, te juro. Bom. Pegando fogo. Porradinha. Plau. Crítico quando o cara tá morto. Maravilha. Reduzir estresse. Mate o doutor. Ok, o cara tá tancando. Morreu? Malei.
Tá lá, mano. Que boa recuperada, mano. Tá, saí de cagado ao extremo para cueca suja, velho. Tá bom. Tá bom. Tá nice. Não tem mais requisito pra se curar. Aquela habilidade dela, o requisito delas pra curar isso aqui é... O cara tá sangrando. Toda cura tem um requisito, pelo menos. Roubando até o... Meu filho, você é Prime Plebe e tem nick chamado Deku, velho. Então, dê o seu cu. Desculpa, eu não sei onde eu quero chegar com isso. Quem é você pra falar de mim? Esse é o ponto, velho. Esse é o ponto que eu quero chegar, velho. Fogo. Fogo. Ai. Stun? O pessoal tá gostando de bater na barba, hein? Vamos bora cegar essa galera aqui de trás. Boa, boa, boa cegada. Boa, boa, boa. Omega dano. Quase. Justo, um dano justo. Zumbi bate mais que minha Bárbara, mano. É brincadeira, mano. Que delícia. Ai, ai, ai. Bom, essa mina tá dando de estresse. Vamos matar ela. É incrível como quando eu preciso do dano mínimo, o dano mínimo é suficiente pra matar, ela vai lá e dá um crítico. Toda vez, é impressionante. Vamos dar pra frente com ele, velho. Ele aqui é muito bosta. Toda cagada. Suponho que eu tanto. Eu posso... Acho que isso é bom, velho. Eu dar menos 5 de velocidade neles, aí eu posso talvez matar esse cara antes. Eu nunca vou matar esse cara antes. Até porque eu quero dar o urro aqui. Tudo bem, eu posso matar esse zumbi antes, pelo menos. Isso eu consigo. Isso eu sou capaz. Veja. Morte. Doutor! Matou com hit só, velho. Tá nice. Porra, bela luta, bela, bela. Bela luta, bela, bela. Ainda não acabou, esse cara ainda tá vivo, mas tá bem caminhado. Canção das Sombras. Pelo que eu entendi, eu posso tacar cortina de fumaça. Ah, mas não aqui. A cortina de fumaça pega uma área e não um alvo específico. Bom, vou me proteger aqui. Pra ele não me acertar com esse golpe que vai vir crítico. Empowered. Emboldened. Emboldened. Teoricamente ele tá chamando atenção, então ele vai tomar esse golpe. Então protejo ele. Consigo matar o boss? Consegui. We did it. Tá uma merda, não consigo acertar esse cara. Apareça, criatura maldita! Ai, que merda, velho. Eu não tô conseguindo usar isso porque não tinha um corpo. Se tivesse um corpo, eu conseguiria usar. Que maluquice. Olha, esse doutor tá batendo legal, tá? Oh, merda. Estresse comendo solto. Esse cara tá morto. Ele bateu num cara que quando você bate, ele toma dano. Eu queria reduzir um pouco mais de estresse, mas tá bom. Let it die. Let it die. Let it die. Streamer já sofreu tanto no jogo que não sabe mais o que fala. É verdade. É verdade. Falando nisso, velho, eu esqueci, mano, mas a gente vai assistir Masterchef hoje, né? Em breve, Masterchef. Tá cedo? É, mas tá cedo não. Acho que tem que começar umas 8 horas, né? Daí termina umas 10. Hoje é quarta, né?
Todo mundo quer fugir sempre nessa porra, né? Esse grupo, o problema dele é que ele tem um problema de relacionamento difícil, velho. Eu sempre tô deixando alguém puto nessa desgraça. Pra quê? DD é bem melhor. Pô, o primeiro episódio do bagulhozão foi da hora, velho. Tá. Vou matar esse cara rápido. Eu tinha comprado cachaça, velho. Well done! What the hell? Pera, agir de novo? Pera, como é que é isso aqui? Ganha ao sofrer acerto. Mais 2. Ação adicional, foda-se. Let's go, mano. Caralho, gigante. Bom, deixa eu tirar uma dessas armaduras aqui, vai. Fuck you. Fuck you. Fogo no maluco. O vídeo de hoje tá muito engraçado, ficou bom? Foda-se, 28 de dano do nada, casualmente. Estressou o doutor aqui, velho. Do nada. Vou apunhalar você, mano. Vou pagar a mão de ser trouxa. Malaise. Malaise. And steady. Mano, foda que eu dou vulnerabilidade ao doutor, mano. Eu chamo a atenção do doutor. Mano, eu vou cegar esse cara, essa é a play. Cegar é a play desse cara, velho. Fica com calma aqui, mano. Preciso que esse cara erre. O Alex tá batendo no doutor ainda, mas pelo menos meu plano deu certo. Porque se eu usasse a outra habilidade, o doutor ia virar alvo. A gente tem que prevenir isso. Boa. O doutor tá fatiando o zumbi. Matou já, né? Ah, ele tem chance de ver 50% de chance. Acho que vou deixar a Bárbara garantir esse hit. Se bem que a Bárbara eu quero que bata ali atrás, hein? Vamos proteger o doutor. Vou fazer isso, vamos com calma. Vamos lá. Morra. 33%. Qual é? 33. Qual é? Ai, ai, ai. Ah, ele morreu por causa do dano que rebate dele. Mano, isso é muito da hora, esse dano que rebate. Ainda bem que eu protegi o doutor. Errou. Caralho, mano, minha visão de jogo tá incrível, galera. Fogo! Fogo em todo mundo. Fogo na porra toda. Pô, esse cara tá ganhando vários turnos extra, galera. Alegria, mano. Rejoice. Vamos se curar? Por que esse começou a sangrar? Puta, faltou 1 de dano, velho. 1 de fucking dano. Como é que eu tô tancando pelo cara? Vai, trouxa. Dá dano em mim, você se fode, aí você ganha. Tá ali! Mano, o doutor tá batendo, galera. O doutor chegou, mano. E ele tá putão, velho. Vamos tentar matar você logo? Não, pera aí, esse cara vai agir primeiro. Vou tentar matar você. Todo mundo perto de morrer. Pô, tá muito da hora esse cara agir várias vezes por turno. Tô adorando. 58% de resistir. Caralho, você resiste, hein? Vou diminuir seu bagulho. Ah, isso aqui eu posso stunar? Qual é? Ele resistiu ao stun, velho. What the fuck? Cega ele. Quero arrastar o jogo um pouco. Quero tirar mais um pouco de estresse. Eu sou desses.
Cega ele, cega ele. Cega o maluco, cega o maluco. Ah. Quando não é pra morrer, ele morre. Caralho, que grotesco essa porra. Sweet reprieve. Não. Oh, eu tô cheio. Tchau. 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 Tira isso. Esse aqui é uma merda também, posso tirar. Simbora! Como é que tá essa porra? Elementary problem. Elementary problem. Bom, geral quer ir pra direita. Mano, o Pedro tá infectado. Doença... Mano, o Pedro, mano, pegou sífilis, pegou doença debilitada, é rabugento. Caralho, Pedro, você é uma desgraça na minha vida, velho. Como é que você pegou essa porra, velho? Nossa, que desgraça essa doença, velho. Nossa, a doença é realmente debilitante, velho. Deu golpe final, deu golpe suíno. Tá, deixa eu olhar aqui direito. Onde eu tô? Eu tô aqui. Eu só tô com mais uma armadura, mano. Então ir aqui pra direita é meio troll, velho. Foda, eu tô geral sempre estressando meu grupo. Então eu vou aqui pra esquerda. Tentar evitar... Até porque eu quero nesse santuário do herói aqui no meio. É isso que eu vou fazer. Puta, foda que eu vou pegar 3 bagulho desse. Eu não posso ir pra aqui pelo meio, velho. Pera, é isso mesmo? Não, na verdade... Tá bem confuso, mas na verdade é uma rota desconhecida. Achei que era isso. Ah, tá, então eu vou por aqui. Aí a gente vê o que acontece. Tem que rezar pra não seja um sussurro da versão. Caralho, como é que eu desviei desses dois aqui? Puta que eu pariu. Qual é? Olha. Ah, que desgraça. Droga. Estudo acadêmico. Que porra é essa? Uma vantagem positiva pra ela. Ou um Berlock. Eu acho que eu tô bem de Berlock, velho. É uma vantagem positiva aqui, ó. Traço positivo. Martir. Porra é essa? Início da rodada. -1 de estresse quando está a portas da morte. Elas por elas, né? Mas beleza. Fudeu, velho. Eu não posso ir por aqui, velho. Que merda. Minha chama tá em 2. Agora que eu vi essa porra. Eu suponho que eu vou aqui pra pegar chama. Foda, mano. São 2 interrogações, velho. Se tiver outra versão, fudeu, velho. Aqui pelo menos garante que não tem uma versão. Eu vou aqui pela direita, velho. Vamos lá. Puta que pariu. Se eu encher essa porra de novo, vai ser uma palhaçada, velho. Vou perder fácil no boss, velho. Todo esse percurso pra chegar e perder pro boss é brincadeira, velho. It is low indeed to profit in destruction. The antiquarian wants what we have, and she will not. Olha lá, mano, o spoiler que o cara deu ontem, velho. É antiquária. Ela virou um vilão, velho. A ganância subiu a cabeça dela. Que triste. Com 0 de HP? Ninguém tá com 0 de HP. Tá todo mundo estressado, isso sim. Nossa, que começo bosta, hein, meu? Os caras tacaram 18 coisas em cima de mim já, velho.
Nice, ganhou uma ação extra. Nice, nice, nice. Tá bom. Mata o cachorro já, velho. Ou não. Vira-lata protegendo essa unidade. Caralho, mano, que vocês estão se estressando, galera? Calma aí, mano. Só tá se estressando por nada, mano. Calma aí, segura a onda aí, porra. Boa. Tanquei, falei, foda-se. Vou curar aqui, velho. Calma. This wound, at least, has been tended to. Vapores revigorantes. Vou dar um grito aqui pra tirar esses debuffs deles, essas esquivas dele. Mega sangramento. Me proteja. Ovora ofuscante. Vamos lá, reduzindo o estresse dessa party completamente estressada. A chama... A chama tá prejudicando muito, mas não, a chama não causa estresse, velho. Incremental, but deadly all the same. Esse aqui tá morto. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu vou cegar esse cara. Porque daí a Bárbara dá uma porrada nessa porra aqui e destrói. Eu deixo ela por último. Será que vai dar alguma merda? Sempre tem umas dessas. Eu vou bater e me regenerar, isso sim, velho. Eu não sei, né, mano? De 7 a 10 de dano. A Bárbara mata esse cara com certeza. Com certeza? Eu acho que é com certeza. O dano mínimo dela deve ser 20. Deixa eu dar outro grito aqui. Posso me defender simplesmente? (16 a 26). Tá. Vamos cegar a galera. Pera, consigo curar você? Consigo, então cura. Então cura, então cura. Ah, posso agir de novo? Então segue o maluco. Esse cara tá morto, aliás. Vamos lá, vamos se curando, vamos se curando. Omega curas. Estabilizar. Beleza, tranquilo. Bom, você não tem muito o que fazer. Não tem nada a fazer. Isso não muda nada, praticamente. Essa pessoa já tá morta já. Mano, eu tô sentindo que ela vai trollar, mano. Ela é a última que sobrevive, vai dar alguma merda aqui, velho. Porque ela é muito difícil de matar. Ela sobe por último e acontece o quê? Vai ter alguma pegadinha, né? Estilo Darkest Dungeon é sempre isso. Sempre tem uma putaria. Pelo jeito, não. Collaboration confers advantage.
Mas tá difícil de matar ela, tá? Tá todo mundo cego aqui. Ficar cego por causa da tocha. E ela aqui, eu não consigo acertar essa porra. Calma, eu vou te pegar, mulher. Vou te pegar, pera aí. Ah, agora você tá fodida. Agora você é ferrada. Agora eu vou te pegar. Pera aí que esse aqui não acerta. Pera aí. Toma. O pior de tudo é que eu quero usar um anti-estresse aqui antes. Pera aí. Um berro. Stuna. Stuna, maravilha. Anti-estresse, maravilha. Stunado, perfeito. Último anti-estresse da rodada. Agora é vala. Ou não. Ou não. Só não morre, mano. Que isso? Você foi uma breve amiga e eu jamais esquecerei você. Mas a ganância corrompeu. E agora você vai se deitar e morrer próximos àqueles que você chamou de companheiros. Ai! Cara, o golpe cruel não aconteceu. Não rolou o golpe cruel. Caralho, não consigo acertar ela. Ela é invencível, galera. Morra! Evaporada. Tá lá. Sweet reprieve. Vitória. Until the next test is put before you. Cálice célebre. Se relíquias do inventário maior 50, 4 de velocidade. Se bucha e gangas do inventário mais 10% de crítico. Caralho, isso é muito bom, mano. Caralho, eu vou ter que pensar direito isso aí, hein? Chama apagada. Chama radiada, radiante mostra o espaço da chaminé. Mas cadê? Ué? Chama radiante. Falando nada. Cadê chama? Agora chama, e aí? Algum problema? Algum problema? 10% de chance de dar problema. Ok, sendo uma chama aí pra nós. 45 de chama. Itens de carruagem. Nossa, acenda chama pra nós aí. O cara desgostou, porque sim, foda-se. Eu tô cheio, mano. Acendi só a chama e fiquei cheio? Que porra foi essa? Mais panquecas? Mais panquecas não servem pra nada, né? Muito cagado? Por que cagado? Não fui exatamente cagado. Tô dando azar aqui com o Evil da versão. Você fede a covardia. Solta. Mano, que ato gigante eu tô enfrentando, mano. Ok, beleza. A gente chegou com nenhum problema aqui com a versão. Caralho. A parody of human outline. It must be destroyed. Começamos assim, ó. Calma aí, calma aí. Segura a onda, segura a onda. É agora que o Tadeu morre, hein, galera? Eu não morro em mini-boss. Não existe isso. Patético. Nossa, isso eu acho que ia dar muito dano. Isso não ia dar um dano de Deus não, acho, viu? Eu não quero usar anti-estresse sempre que possível, hein? Bora.
A gente taca fogo lá atrás. É, taca fogo nos dois. O mega combo. Existiu! Beleza encantadora. Tranquila. Esse bicho tá morto em 2 turnos. Dale. Dale. Posso tentar adiantar um turno. Boa. Precisava desse 9. Precisava desse 9zinho aí. Vou proteger o garoto aqui. Pra não tomar um dano vulnerável, fudido. Tranquilo, galera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá aqui tranquila, tranquila. Do you bleed? Segue o malucão, que tá gigante. Agora um mega combo. 2 bilhões de dano. Eu nunca acredito num desse, velho. Quando é pra dar um crítico gostoso, velho. Mano, o cara ganhou 18 de estresse do nada, velho. Que porra foi essa? Cara, nem me acerta, galera. Ele sequer consegue acertar o deus do PVP, velho. Eles não exame que é a barba, caralho. É que o meu médico ele é agressivo mesmo. Tô com uma build mais agressiva dele. Aí, tipo, eu não consigo usar as habilidades de peste dele direito. Nossa, tô ganhando muito estresse, velho. Boa. Nice, reduz o dano. Ih, tá fraquinho. Ih, sumiu. Sumiu. Morbid gains. Um item machado diz que mais 75% de vida, menos 50% de dano. Isso nesse boss não vai funcionar. Precisa de dano. Isso é inútil. The loathing festers. Como é que é o item da mina lá, velho? Bugigangas relíquias. Mais 4 velocidade e 10% de crítico. Fortão, hein, mano. Dale. Tô bem equipado pra falar, viu? Então, esse aqui não funciona bem pra você. Coisa melhor pra usar. Boss, eu falei que ele dá o quê? Eu acho que era dano de sangramento, né? Que eu falei? Ou era chama? Era chama, né? Justamente que eu não tenho. Era chama? Acho que eu falei chama, né? Justamente que eu não tenho. Eu usaria uma resistência à chama aqui, velho. Posso jogar fora. Cara, eu sei ler isso aí. Lanterna carregada. No início do turno, se velocidade é maior que 2 ou igual, tem 10% de cegar, é isso? É isso mesmo? Maior que 2 ou é menor? Tá falando aqui. É menor, né? É de boa. Meu entendimento. É isso mesmo, menor. Caralho, meio cagado aqui, velho. Vai ser foda demais essa luta, velho. Eu não sei se eu consigo ganhar, não, velho.
Pior que eu construí esse time pra ganhar essa luta e parando pra pensar agora, eu não tô muito confiante, mas bora lá. Lower your guard. Soften your gaze. Perda de talento. Tá que eu pariu, Pedro! Que é isso, mano? Nossa! Que é isso, mano? Mano, por que tá acontecendo isso? Eu não sei, velho. Tipo, as lutas estão indo boas, mas todo mundo tá se matando aqui, velho. Os meus 2 DPS estão cegos, simplesmente. Simplesmente, velho. Que desgraça. Experience, however painful, is the greatest teacher of all. Tem uma coisa melhor que eu posso usar no boss, hein? Dizendo que não, mano. Acho que é isso aqui mesmo. Pensando aqui, o que eu posso fazer no boss? Isso contra o boss acho que é inútil, velho. Vou deixar outra habilidade de... Isso aqui não faz nada também, velho. Tem um monte de ponto de maestria e nenhum lugar pra gastar, honestamente. Isso eu posso bater lá atrás, pelo menos. Dar uma flexibilidade pra ela. Acho que é melhor que isso. O dano até que é bom. 3, 6. Né? Vamos tirar isso aqui, melhorar isso. Não posso esquecer de mudar isso, velho. Não dá pra mudar aqui, velho? Deve dar, né? Cadê? Deixa eu fazer assim. Mais flexibilidade pra bater. Upa a cura dela. Por quê? Upa burro. Eu acabei de falar que o que eu vi é só sangramento, velho. Essa cura não serve pra nada, teoricamente. Eu não tenho certeza. Vou deixar aí, mas até onde eu saiba é só fogo essa luta. Tá, eu preciso do banheiro rapidão, galera, já volto. Isso aqui eu preciso melhorar? Acho que não, né? Se eu colocar isso aqui agora, custa mais barato as coisas? Emaranhado. The inevitable end of your journey awaits you once again.
Finalmente alguém apareceu melhor que o Tesdey. Chora. Bom, eu acho que eu não preciso melhorar isso. Até porque eu vou ganhar uma armadura. Não preciso gastar ponto nisso. Tá, bazar. Eu tenho 50 pontos aqui pra gastar. Moedor. Blá, 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 blá. Tudo mais barato. Não tenho nada pra pegar. 15% de dano. Resistência. Isso aqui é bom, hein, velho. Talvez eu queira pegar isso. É que eu tô com isso aqui sobressalente. Não tá gostando nada, velho. No último bagulho que eu tenho muito. Como liberar mais heróis, você tem que ganhar. Você tem que gastar fogo lá, a tocha, nos seus bichos. Ou quando você termina a jornada, vai ter o bagulho lá de gastar tochas. Aí, sei lá, você vai e libera. Você gastar 8 tochas. Acho que eu boto isso nela, velho. Ela tá com o item sobressalente praticamente. Agora 15% de dano, acho que eu não tenho ninguém pra usar isso. Posso usar nele, talvez. Tá. Então, teoricamente, eu posso... Eu tenho que pensar aqui, ó. Se o inventário tem bugigangas, eu ganho 10% de crítico. Se não, eu ganho mais velocidade. A velocidade talvez não é tão interessante assim. Porque gastar dinheiro aqui no bazar, mano, vai ser bem bom, velho. Eu acho. Espero, vamos ver. Cura, eu não tô precisando, né? Não, precisando de anti-estresse. Não, não. Isso é útil. Isso é útil pra caralho. Isso é útil. Eu acho que eu vou gastar minha grana toda. Isso também é útil. Isso também é útil. Tem um monte de coisa útil aqui, velho. Deixa eu dar uma olhada nos meus equipamentos, os itens. Isso da chama. A chama vai pra 100 quando você chega na taverna? Eu acho que sim, né? Remove fogo. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus companheiros. O que vocês têm? Bagulho de remover fogo. Isso aqui não posso remover. Leite vai ser útil porque tá todo mundo cego. Acho que eu vou usar isso mesmo. Então, eu acho que de item que eu preciso comprar é meio que isso. O resto eu vou gastar nesses bagulhos aqui, mano. Anti-estresse. Tô tão estressado assim? Deixa eu ver. Se fosse assim. Deixa eu comprar outras coisas que eu acho que é mais importante. Isso. Whisky. Isso aqui é muito importante. Vou comprar um whisky. Tá. Então, quem não pode se mexer? Esse cara não dá pra se mexer, né? Ninguém mexe ele. Então a Bárbara. Com certeza. E o Witch Doctor. Você recebe mais cura. Pode ser a Bárbara pra equilibrar um pouco. E por fim, quem é mais pau no cu aqui? A Bárbara. Variar. Bela bebida. Acho que é isso, mano. Simbora. No further shelter awaits. This is the very summit. The very summit. Vamos lá. Preciso de coisas positivas essa luta final, hein? Pior que só vai dar negativo, né, mano? 3 ainda. 3, velho. Ai, ai, ai. Narrowed eyes, muttered threats. Nossa, isso é muito trauma. A habilidade principal, dando vulnerabilidade, chama a atenção do Witch Doctor. Oh, alguma coisa boa finalmente. Pedro encontrou amor, velho. E que cura. Ok. Das habilidades que eu vou usar bastante. Bom, boa coisa. Vamos lá, último. Pô, esse cara, mano, tá bem trabalhado, mano. Eu acho que vai vir coisa positiva aqui, velho. Tomar no cu, velho. Foda-se. Todo mundo quer chamar a atenção do Toca do Coelho, velho. Bem, tudo bem. Ok. Eu gostaria de continuar aqui, mano, mas infelizmente eu tô com muita coisa a fazer.
Então, a gente vai ter que dar continuidade à programação. E agora, eu vou pro... Antes do Masterchef, eu vou fazer um ad, galera, de 20 minutinhos. Gostaria que vocês pudessem permanecessem aí na live. Eu agradeceria muito aí, velho, qualquer coisa. Eu vou fazer um ad do Gods. Deixa eu acionar as coisas aqui. Gods Unchained. Um jogo de carta. Aquele que vai destruir o Hearthstone. É isso mesmo? Gods. Exclamação Gods. Pra vocês usarem meu link aí pra colaborar aí com um adzinho. Agradeço bastante aí na força. Eu tinha uns pacotes pra abrir, né? Eu não terminei de abrir os pacotes. Vamos terminar de abrir os pacotes? Deixa eu ver, deixa eu ajeitar mais ou menos aqui pra ficar aparecendo aqui. Algo assim. Agora parece o bagulho do League of Legends aqui. Vejamos. Open Packs. Tem pacotes? Não tinha pacote? Não, tem aqui pacote. Tem 8 pacotes. Grito de guerra dá 1 de dano numa criatura inimiga. Grito de guerra dá mais 2 de força para um lacaio aliado até o final do turno. Pô, que lixo isso aí. Lixo. 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 Próximo pack. Lixão. Provocar. 3 provocar. É o Void Walker do Hearthstone. Grito de guerra cura seu Deus por 2. Lixo total. Depois essa criatura vai dormir. Dormir é removido. Meu doido isso aqui. Chando bala pra você, Abi. Grito de guerra invoca um bodyguard com provocar. Humilde, ó. O cara tá jogando Hearthstone aqui também. Tem pacotes de cada classe básico, é isso? Acho que é isso, né? Tô abrindo pacotes de base de classes específicas. Confuso, 50% de chance de errar onde bate. Blitz. Grito de guerra invoca uma planta andante se você controla uma criatura wide. Cura seu personagem por 3. Invoca duas criaturas wide de custo 1. Tem mais 1 de força para uma criatura aliada. Isso é permanente. Não é tão ruim. Confuso. Que bonitinho. Uma raposa confusa, galera. 3 manas, 3, 4. Tancar aranha. Remove 2 de durabilidade da relíquia do seu oponente, que é tipo a arma. Dê 3 de dano pra uma criatura alvo. Porra, 5 manas é brincadeira, hein, velho. Essas cartas que eu tô pegando aqui é muito fraquinho, mano. 2, 3 manas, 2 manas, 3, 2, provocar. Furtividade por 1 turno. Grito de guerra dá um dano numa criatura inimiga. Sólida. É que é sólida essa. Remove 2 de durabilidade, tá? Isso não é tão ruim essa carta. A carta é humilde, mas razoável. Invoca o último suspiro, invoca o esqueleto 2/1. Tá, o Void Walker. 3 manas, 3, 3 pra volcar. De novo outro desse. Cadê um épico aqui, mano? Dá um zica aqui, mano. 5 de dano para cada criatura inimiga. Caralho! Caralho, isso é uma remoção interessante. Compre uma carta. Transforma uma criatura em um rato 1. Polimorfia. Depois se você usar uma magia, essa criatura ganha mais um. Ok. Tá, isso aqui é tipo o azul, então, né? A mana... A cor da mana indica a classe. Um lock, a mana lock. Caralho. Aquilo é o ramp? Nossa, aquilo é bom, mano. Se é um ramp mesmo, de fato. Frontline. Pô, sólido. Uma mana 2/2. Provocar. 3/5 da Zingu. Nossa senhora, que é isso? É o pack do provocar. Um Deadly. Escondido por 1 turno.
Frontline. Pô, esses pacotes meme aqui, hein, mano. Oh, um unicórnio, grid guerra. O que é Protect? Acho que é escudo divino, né? E Ward é pra magias. Para outro aliado místico. Ih, caralho, apertei Buy Packs aqui, velho. Quero dar Buy Packs não, mano. Vamos jogar uma partida. Daily Play and Earn. Ué. Arena. 7 update credits. O melhor que é match update complete. Ih, caralho. Fazer um update. Ok. Foi fácil. Ranqueado. Como é que eu mudo aqui o meu deck? O que eu tinha mudado era isso aqui, não era? Vamos mudar então. Bom. Select. Deck de... Deck preto aqui, do mal. From Hell. Ah, você tem um rank, eu acho que de cada deck, eu acho, diferente. Interessante. Muito interessante. Lúdia. Deusa da decepção. O que é deception em inglês, galera? É desilusão? Qual é a tradução? Eu sei o que significa e eu não sei traduzir. Sem meme. É tipo aquilo que engana, né? Deusa da enganação, não é isso, é? Acho que é outro nome ainda. Esse eu tô maluco. Stall Blue Face. Dá 1 de dano aos 2 deuses. Pega seu poder. Destrói uma criatura com 1 de vida e cura 1. Compra uma carta e toma 2 de dano. Ah, vou com isso aqui, velho. Troca. Posso trocar mais uma carta. Último suspiro oblitera uma carta aleatória de sua mão. Bom. Uma 3 manas. E uma 2 manas, tá lá. Ganhamos. Bom. Toma. É o último suspiro que dá 1 de dano? Perfeito. Decepção, engano ou fraude. Deve ser engano, né? O que faz o poder heróico dela? Adiciona uma carta de 1 mana aleatório da sua mão para da classe do seu oponente para a sua mão. Que lixo essa carta. Essa carta esse poder heróico é muito ruim, eu achei. Curva perfeita, não tem como perder, galera, aqui. O cara já tá em Shambles aqui, velho. O deck é agressivo aqui, eu vou botar ele pra mamar rapidinho, velho. Vou mudar isso aqui, velho. Vai aparecer? Apareceu? Mano, eu fico impressionado como esse jogo tem mecânicas que eu queria muito que o Hearthstone tivesse. O jogo parece que é igual ao Hearthstone, mas ele fez coisa melhor que o Hearthstone. É inacreditável. Ih, esse cara tá FK? Já desistiu? Diante ao meu imp? Poderoso? Ih, peidou. Tipo, mano, é surreal pra mim. Que é isso aqui? Blitz. Bora. Segue a curva. Toma. Tipo, você poder estender o bagulho aqui da linha do tempo. Você pode ver o que tá acontecendo no jogo. A corda que... Primeiro você vê o tempo acabando antes da corda acontecer. E segundo que quando a corda está acontecendo, qualquer carta que você jogar, a corda volta. 23. Se forem se basear no HS para lançar o jogo, tem que ter modificações boas. Concorda? Concordo, mas são coisas, tipo, nuances técnicas que o Hearthstone poderia fazer. E ele não faz. Tá eficazão a pessoa aqui, velho. O problema é dela. Eu vou pisar nela, mano. Bora. Isso aí é a curva. Plau! Plau! Esse jogo podia ser lançado no Android também. Eles têm planos, até onde eu saiba. Mas o jogo ainda, né, tá naquele desenvolvimento eterno. Eita porra. Se eu dou alt tab, o jogo para aqui. Bora! Mano, foda que se ele limpar a minha mesa, eu posso perder esse jogo ainda. Essa é a parte engraçada. Eu não sei
quantas cartas limpam a mesa nesse jogo. Mas a única que eu vi foi aquela de 7 manas. E pra chegar nas 7 manas demora um pouco. Eu tô esquecendo de usar essa mana extra aqui também, né, velho? Bom, tô arregaçando aqui. É pesado? Putz, eu não sei, mano. Não acho que é pesado esse jogo, né, mano? Blau! Blau! Bom! Como não? Bate na cara dela, hein? Vou passar o turno aqui. Não vou baixar mais nada, não. Tá lá. Pisamos. Ganhamos. Easy. Aparentemente, quando você tá num rank mais baixo, que é o meu caso, você enfrenta uns caras FK de vez em quando. Clássico, né? Olha lá, ó. Bot? Ah, não é bot, né? Senão o cara estaria agindo. Pulei tudo. Ó, você tá mostrando agora que eu tô dando PA. Antes não tava mostrando isso. Ih, caralho. Peraí. Ui! Acho que o único problema que eu tô tendo com o jogo aqui é que ele desconecta de vez em quando. Puta, e aí tem o CAPTCHA. Esse card game é mais difícil ou mais HS? Pergunta genuína. Cara, a base é muito igual o HS. Tipo, ele é com certeza mais fácil que o Hearthstone hoje em dia, porque o Hearthstone hoje em dia tem muito mais coisas malucas acontecendo no jogo. Ele se parece mais com o Hearthstone de antigamente, mas comparando com o Hearthstone lá no começo, ele é mais complicado, entende? Mas ele é simples. Você viu, né? A luta que eu fiz agora foi uma luta de arena, praticamente, né? Nossa, espera aí que eu tô tendo que logar e o sistema de segurança do jogo é bravíssimo. Pegou a visão? Pegou? Foda que eu esqueço minha senha, velho. Ah, maravilha, acertei. Ah, vamos lá, vamos tentar encontrar alguém pra lutar aqui, mano. Ué, o que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo aqui. Tá conectando? O que é isso? O que é isso aqui, mano, que eu tenho? The Star Story is restocking. Estamos fora de estoque. Cheque mais tarde. Então, não tá indo, velho. O que tá acontecendo aqui? Ué? 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 Eu tenho que conectar? Vamos reconectar. Putz, esse jogo precisa de um sistema pra deixar conectado, mano. Urgentemente. Vai reconectar na conta, velho. Acho que o maior problema que eu tenho no jogo é esse, velho. Porque o sistema per capita é muito violento, mano. Eu demoro 1 minuto aqui no per capita, velho. Fui banido? Talvez, hein? Parece sentido, porque eu só ganho. Esse cara deve estar desconfiando, falando, mano, como ele acabou de começar a jogar e só ganha. Seria ele o verdadeiro deus do PVP? Como ele pode ser tão bom? E, mano, tá bugadão aqui, velho. Eu voltei aqui, mas não tá indo. Ele bug. É o workshop. Tá bugado mesmo tudo. Tá tudo meio bugadão. Tem que fechar o jogo. Droga. Você tá fazendo antijogo com os noobs, talvez. Aí, foi. Oi! Oh, meu Deus. Não, não. Sai do Kiwi. Quero mudar o deck, velho. Muda o deck, minha querida. Quero esse deck aqui. Vai, agora vai.
Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Exclamação Gods aí, se você quiser jogar o joguinho, galera. Quiser me desafiar no jogo aí também. Jogar contra eu. Fique à vontade. Pode começar a jogar o jogo aí e me desafiar, que eu duelo. Como eu tô enfrentando um control, vou tentar ser mais agressivo. É interessante essa questão de você poder escolher 3 poderes heróicos diferentes. Nossa senhora. Drop 1, pelo amor de Deus. Ó, dang it. Oh! Deus do PVP, let's go. E que é o poder heróico dele? Force 2. Nossa, é muito Magic, né? Olha as 2 cartas do seu deck, escolhe uma. Frontline. Beleza, dei 1 de dano nele. Alegria. Cura sua criatura por 2. Bom, suponho que aqui eu vou curvar um pouco mais agressivo, usar uma mana extra. Poder baixar isso. Um pouco mais agressivo. Bom, 1 de dano. Primeiro dano de muitos. Plau! Tá daí pay to win? Não, os bagulhos que eu tenho é a mesma coisa que eu tenho que você ganha no jogo. Eu só vou ter coisas dessas quando alguém pegar level 6 no jogo, que eu acho que ninguém fez até agora. O que isso faz mesmo? Invoca um... Ok. É tipo o jogo do Heroes Game. Tá mais parecido com o do Hearthstone. O resto? Frontline. Beleza, eu tô ganhando aqui na curva, mano. Tô ficando um pouco na frente. Tá nice. Agora tem 3 manas, é isso? Beleza. Continuamos. Quando eu ganho essa mana extra? Tem uns turnos específicos de mana extra? Lá, tá lá, matei o touro dele 3-3, ganhei um imp 1. Tô ganhando mesmo, tô ganhando mesmo. Primeira vez que eu tô enfrentando um deck azul. Ah, tem essas coisas aqui na direita, eu esqueço disso, né, mano? Ah, mas não tá funcionando agora. O que foi isso? Crit de guerra dá 1 de dano em alguém. Putz, esse cara tá me counterando, velho. Each friendly creature gains deadly. Ou queria mana extra agora. Comprei um provocar, nice. Ah, pera, isso não tem provocar. Que merda. Droga. Então vamos baixar isso aqui e pau nele, velho. Dali. The cosmic scales must be kept in balance. Tatakai! Alguém agora isso aqui. O que eu tenho? Eu posso pegar umas cartas extras com isso aqui. Eu não sei como funciona esse sistema direito. 2-3 provocar. 3-2 você e seu oponente compra uma carta. Dá 1 de dano no inimigo. São cartas bem medíocres. Porra é essa, mano? Não, 3-5 provocar. Por que tem uma skin diferentona ali em volta do bagulho? Que isso? Beleza, beleza, beleza. Tamo indo. O cara botou um provocarzão bravo. Regeneração 2. Vamos curvar com isso. Eu vou bater aqui. Bom. Não fazer mais nada. E agora isso aqui bate aqui. Isso aqui mata isso. Isso aqui tem o último suspiro. Todo aliado meu ganha Deadly. Very nice. Deadly é Poison, né? Que dá dano em alguém e mata a criatura. Ok, galera. Ele tá controlando o jogo. Fudeu. Fudeu. O plano dele tá sendo executado e eu não tô sendo muito agressivo. Porra é essa? Backline. Criaturas com backline. Como é que é essa porra? No final do turno dá um dano em alguém. Caralho, são 5 manas. Pode ser atacada se não tem nenhuma outra criatura viva. Caralho, deu 1 de dano a todos? Caralho, irmão.
Caralho, dá 1 de dano a todos, mano. Passada, hein, mano. Putz, aí ele me pegou, hein, mano. Bem, vamos curar esse maluco por 1. Vou achar esse cara que se regenera. Nossa, que foda esse aqui, mano. No final do turno dá 1 de dano a todos, velho. Aperta o botão aqui, dá 1 de dano nos dois, mano. Toma! Caralho, mano. Deck de barreira fudido do maluco, mano. Puta que eu pariu. Ah, pera, ele me ajudou. Ah, eu vou pegar ele agora, hein? Agora eu vou pegar ele aqui, né? Eu posso fazer isso? Eu vou pegar ele, né? Eu vou, né? Vou pegar ele, galera? Vou. Aí ele comeu bola. Vou achar a porra toda agora. 1 de dano em tudo. Aí esse cara, quando morre, cada criatura aliada ganha Deadly. Então eu me mato nisso. Agora todo mundo ganhou Deadly. Boom. E agora eu mato todas essas porra dele, velho. Lau. Boom. Tá lá, mano. Limpei a mesa do cara. Deus do PVP, velho. E ainda regenero aqui, velho. Agora o cara entrou e ficou em desespero agora. Fudeu. Como é que eu ganho desse cara? Impossível. Akira, valeu pelo sub. Botei agora, hein, cara. O que você faz? E agora? Cadê seu deus? Te amo, Tadeu. Pá de dano uma criatura. Beleza, ele bateu na minha barreira que não vai na cara dele. Maravilha. Muito bom. Adoro. Perfeito. Sei lá, baixa criatura aí, mano. Aperta o botão. 1 de dano em você, 1 de dano em mim. Porrada em você, porrada... Eu tenho veneno, por que ele não tá morrendo? Bora, dali. Danão. Omega dano. Próximo turno ele tem 7 manas. Ele baixou um 3-5 frontline que vai morrer pra um poison bosta, meu. Nossa, isso aqui vai demorar pra acontecer. Isso faz. Último suspiro, seus deuses têm menos de 15 de vida ou menos, invocam 6/6. É disso que eu tô falando, galera. Olha o deck girando, o deck agressivo aqui. Plau. Abarabim. Barabum. Barabau. Boom. Ah, pera, é o último suspiro, né? Tudo bem. É bom, porque daí se ele usa uma remoção em área de 7 manas, ele tá segurando essa carta aqui. E agora, se ele usar uma remoção em área, volta um 6/6, mano. Let's go. Acabou pra ele, velho. Acabou. 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 Meu poison aqui comeu solto, velho. Ele nem usou. Essa carta tem mais, custa mais 7 mana, essa carta. Passou o turno. Deixa eu pegar umas cartas aqui, mano. Sei lá. Spend Valor. Frontline. Dá 2 de dano aqui, mano. Bom. Tchau. Maybe not. Vamos lá. Que isso? 6 manas provocaram. Nossa, esses meu poison acabou com esse cara, velho. Dizimei ele, galera. Como é que é? Dá 1 de dano, uma criatura aliada e cura 5. Essa é uma merda. Tá lá, galera. Que frontline creature? Não tem ninguém na minha frente, não. Tá lá, galera. 100% de win rate, velho. Como ele consegue ser tão bom, velho? Em todo jogo de carta, velho. Tá lá, velho. Debulhado. Vush. Level 5.
Caralho. Ah, não, vocês não estão vendo isso. Level 5 Rewards Earned. Eu ganhei 6 packs e 7 fluxos. Pera. O que aconteceu ali? Eu ganhei os packs mesmo? Ganhei. Tô com 9 packs do nada. Vou abrir um pack aqui. Vou abrir um pack e a gente vai pro Masterchef. Ou não. Deu bug aqui no login, então... Hora de Masterchef. Que a gente já fez 20 minutos, né? Tá safe, né? Very nice. Mano, eu honestamente... No capa... Tô me divertindo com o jogo, velho. Então, exclamação Gods aí. Quem quiser brincar no joguinho, bem gostosinho. Se você usar meu link aí de referência, você vai ganhar uns bônus. Se você pegar level 6. E eu também. É importante pegar level 6 também. E é isso. E se você quiser duelar comigo mais tarde, ou outro dia em outra live, podemos sempre duelar aí, beleza? É isso. Agradeço aí quem for jogar o joguinho. Só de brincar Nights. Tamo junto. Vamos pro Masterchef agora? Ixi. Mexi na coisa aqui que eu não deveria ter mexido. Very good. Deixa eu mudar aqui. Eu acho que deu 20 minutos, né, galera? Não tô maluco não, né?